do qual nascem o ideal e a força dos mártires, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelos mártires Cosme e Damião, que confessaram vosso nome e derramaram o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o administrador diocesano, Benedito Beni, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vem a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dali, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, disse o Senhor. Por isso, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. A orientação do Santuário do Pai das Misericórdias para aqueles que vão comungar aqui é que comunguem diante do ministro, por favor. Ó vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável comunhão. Meu tudo e meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão. O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente, sem reservas? E na minha fraqueza me dar inteiro e ser para sempre um servo teu. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou em seu infinito amor. Vida de minha alma, presença e paz profunda,
inigualável comunhão. Meu tudo e meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão. O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente, sem reserva? E na minha fraqueza me dar inteiro e ser para sempre um servo teu. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou, em seu infinito amor. Feche os seus olhos. Permaneça em comunhão com o Senhor. Que grande graça Ele nos faz agora participar. É o próprio Senhor que faz morada na sua morada, que habita na tua habitação. É o próprio Senhor. Como pode um Deus tão grande se fazer tão pequeno? Um Deus que desce e que cumpre a sua palavra. Se você abrir a porta, eu entrarei e sentar-me-ei à mesa e cearei contigo. É o Senhor que agora ceia em mim, em você. Então temos palavras, Senhor, que possam expressar essa santa alegria que agora toma por completa toda a nossa vida. E é por isso que entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a tua presença em minha vida, Senhor. Presença viva, real, concreta. A Santa Igreja nos ensina que ao recebermos ao Senhor, por 10, 15 minutos Ele permanece. Olha que maravilha. Não podemos abarcar esse mistério,
mas podemos sentir. E nessa experiência de amor, com o amor por excelência, como não nos render a Ele? Como não nos entregar ao Senhor? Como não ser dependente deste amor? Viver para este amor? É o sangue de Jesus que agora percorre todas as artérias do teu corpo. Este encontro tão belo do tudo que Ele é, do nada que eu sou, da graça de Deus, do próprio Deus, do próprio Deus. Declare isso mais uma vez. Só tua voz, só tua voz. Só tua voz me acalma. Só o teu amor. Só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. As mulheres, só tua voz. Só tua voz me acalma. Só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. Os homens podem declarar só a tua voz. Só tudo que tenho e sou. Os homens podem declarar só a tua voz. Só tua voz me acalma, me acalma. Só o teu amor, só o teu amor me ardente que consome tudo que tenho. Fica de pé e declara isso. Todo o santuário, só tua voz. Só tua voz me acalma. Só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou em seu infinito amor. Oremos. Nutridos com o pão do céu, nos tornamos um só corpo em Cristo. Fazei, ó Pai, que jamais nos afastemos do seu amor, e a exemplo dos vossos mártires, São Cosme e São Damião, superemos tudo corajosamente, por aquele que nos amou primeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos voltamos agora para o hino do Pai das Misericórdias, para rezarmos a oração ao Pai das Misericórdias, das intenções de você que está aqui e você que está em casa. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Faça o seu pedido. Continuemos. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos,
Socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Você que trouxe os objetos, apresente agora para serem abençoados. Água, chave da sua casa, seu meio de locomoção, fotografias, terços, apresente. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permaneci ao lado deles e concedei que eles usem esses sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Agradecemos ao Padre Dimas, celebrante desta Santa Missa, os celebrantes, Padre Paulo de Minas Gerais, Padre Hugo também do Rio Grande do Sul, o diácono também da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul no altar. Ver que Deus faz, né? Essa obra Canção Nova e você com a sua cidade. Saudamos os grupos de amigos, já estão presentes aqui. Levanta a mão, o pessoal do grupo de amigos já está aqui. Olha que beleza, muito bem-vindos. Nossa semana, nosso retiro anual, internacional, né? Do grupo de amigos, muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Gente, estamos numa batalha pela Canção Nova. Saia dessa missa, com o coração tocado pela homilia do Padre. Temos muitas pessoas para salvar. Precisamos da sua ajuda para evangelizar o Brasil e o mundo e ajudar as vocações, ajudar as famílias, ajudar os jovens. Se una a nós, saia daqui comprometido com a Canção Nova, com esse testemunho do Padre, para ajudar a Canção Nova a levar essa mensagem para o mundo inteiro. Recebamos a bênção do Senhor através da posição dos nossos irmãos sacerdotes. Que graça, Diácono Nelson. Que graça aconteceu. Meu Deus. Coração transborda de alegria. Uma alegria que eu não posso com palavras, nem tenho a capacidade de expressar, Diácono. Como é que é a frase? Um dia eu vou pregar e celebrar ali. Foi hoje. Há 18 anos atrás. E foi hoje. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem alto. Vai, glória! Glória a Deus! Só foi um ensaio, ministério. Levanta a mão, cerra o punho e diz: Glória a Deus! Amém. Aniversariantes hoje aqui presentes. Levante as mãos, aniversariantes. Dom da vida, dom da vida, dom da vida. Ei, Onei, que benção aqui presente entre nós. Jacobina, Bahia. Aniversariantes, matrimônio, aniversário de matrimônio. Levanta a mão, aniversário de matrimônio. Meu Deus do céu, que bênção. Deus abençoe copiosamente, pela intercessão de Nossa Senhora, suas vidas, a casa construída, instituída por Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Tony também, pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, Lobato, Salvador, faz aniversário hoje, grande amigo e irmão, pede as nossas orações aqui, já colocadas. A Maria Eduarda, filha do diácono Eduardo Jorge, que fará aniversário no dia 8 de outubro, já antecedendo, já que é a bênção de Deus. Tá uma bênção sobre bênção na vida da Maria Eduarda. Em casa, diácono Nelson, minha avó agora, muito distante daqui, acompanha pela televisão. Tantas comunidades, tantas pessoas, irmãos e irmãs, tantos lugares da Bahia que sabiam hoje dessa santa celebração e estão assistindo. Meu grande abraço, minha bênção. E da paróquia que eu sirvo, paróquia Nossa Senhora da Piedade,
da Polícia Militar do Estado da Bahia, os policiais militares, bombeiros militares, as Forças Armadas e Auxiliares do nosso Brasil, esta bênção, minha saudação, e em nome da minha paróquia, saúdo a todas as paróquias. Também um abraço e as minhas orações pela comunidade premonstratense, o bairro de Itinga, cidade de Lauro de Freitas, que é município de Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Cosme e São Damião, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na alegria de ser canção nova, saudai-vos em Cristo Jesus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias dos seus filhos aflitos. Bendito seja Deus e Dia 13 de outubro, temos um encontro marcado. Aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O que será que vai acontecer? Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. E todos os animais do céu espalhamos o amor pelo ar. Carlos Kids, pra você que é criança. 13 de outubro, esperamos você. no Carais Kids. Até lá! As lições que aprendemos em casa ficam para a vida inteira. Educar nossas crianças na fé é o melhor presente que podemos dar a quem mais amamos. Apresentamos alguns de nossos produtos que vão auxiliar a sua vivência na fé e o aprendizado da Palavra de Deus em família. Alimente sua fé com produtos Canção Nova. Adquira com o evangelizador porta a porta, pelo telefone, site ou na loja Canção Nova mais perto de você. Olá, boa tarde. Você acompanha na edição desta quinta-feira do Canção Nova Notícias. Faltam 10 dias para o início do Sínodo Especial para a Amazônia. Em Roma, os preparativos já começaram. O evento vai contar com momentos de palestras, de oração, de debate, inclusive com a presença de pessoas que moram na região panamazônica. O ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele é alvo de ação para desarticular um grupo criminoso suspeito de corrupção, fraudes em licitações, desvio de dinheiro público, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Olha, 23 instituições bancárias anunciaram novas regras para impor limites na oferta de crédito consignado. O objetivo principal é criar um sistema de bloqueio de ligações a consumidores que não queiram esse tipo de produto e monitorar as reclamações dos clientes. Setembro é um mês dedicado aos deficientes auditivos. O tema é um dos assuntos do Canção Nova Notícias. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Além do português, a língua brasileira de sinais é falada desde o século XIX, mas foi oficialmente reconhecida somente em 2002. E tem o Especial das Águas, que é destaque como potencial turístico no Brasil. Muitos municípios recebem milhares de turistas por ano. Uma paisagem dessa atrai muitos olhares. Foi aí que o surgimento do lago ganhou outra vertente, o turismo. E aqui os visitantes têm muitas opções para conhecer toda essa beleza natural. Está imperdível, mais uma vez, estas e outras notícias você acompanha no Canção Nova Notícias. Nosso encontro é às 6:45, eu espero você. Até lá.
Nós só podemos evangelizar o mundo juntos. A evangelização da Canção Nova acontece através da união de pessoas que acreditam e se comprometem em levar a palavra de Deus a milhares de corações. Você que acompanha a Canção Nova, seja um sócio evangelizador e abrace conosco esta missão. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Os resultados são positivos. Ensino de qualidade, gestão de excelência. A Escola Cívico-Militar dará ênfase em valores sociais, éticos e morais em um ambiente saudável. Respeito ao professor, disciplina nas salas de aula e maior apoio aos alunos são algumas das premissas do novo modelo que será implementado pelo Ministério da Educação a partir de 2020. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. Programa livre para todos os públicos. Muita paz e muita ternura no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus. Ele quer falar ao nosso coração, quer nos instruir, nos direcionar por meio da sua palavra que faz nova todas as coisas. Nós estamos diante de Ti, Senhor, nosso Deus. Vinde nos conduzir, nos orientar, para que possamos viver a cada dia a Tua palavra em nossa vida. Por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Pai de ternura, Senhor, que fazeis nova todas as coisas. Ilumina, Senhor, as trevas do meu coração. Ilumina todo o meu interior, Senhor, com a luz da Tua palavra. Que Teu Espírito venha em meu socorro, em meu auxílio, me iluminar, me proteger, me guiar, me direcionar. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que faz nova todas as coisas, que a Tua luz, Senhor, irradie todo o meu coração, todo o meu ser. Eis-me aqui, meu Pai, eu me coloco em Tuas mãos para fazer, para realizar a Tua vontade. Entendemos a simplicidade e a complexidade do texto sagrado. A simplicidade porque Deus é simples. A complexidade é porque a história humana, a partir do pecado, se envolveu em muitas complicações. E é Deus que vai entrando, penetrando em meio a tantas circunstâncias complexas da vida humana para trazer a sua graça, que simplifica, que renova e faz nova todas as coisas. Assim diz o texto sagrado. Vamos hoje meditar o capítulo número 10, 2 Samuel, capítulo de número 10. Veja, depois desses acontecimentos todos, morreu o rei dos Amonitas e seu filho Anom tornou-se rei em seu lugar. Aí disse Davi: serei misericordioso para com Anom, filho de Naás, assim como seu pai foi misericordioso para comigo. Esse versículo de número 2 do texto sagrado, a resposta de Davi, serei misericordioso, nos mostra o quanto é viva a memória afetiva de Davi. É tão viva a memória afetiva e, ao mesmo tempo, tão iluminada e conduzida pela graça. Às vezes a gente recorda das situações vividas no passado só por recordar. Mas às vezes recordamos as situações vividas no passado com ressentimento e com mágoa. Não, você veja que Davi não faz memória daquilo que possa ter significado algo negativo para ele. Ele não faz memória negativa de Saul. Pelo contrário, ele faz memória afetiva de tudo aquilo que significou para ele a amizade com Jonatas. Do mesmo jeito,
aqui nessa situação, onde morre o rei dos Amonitas e seu filho Anon vai sucedê-lo, ele lembra que Anon, que é filho de Naás, que era o rei dos Amonitas que morreu, ele usou de misericórdia para com Davi. E Davi não esqueceu a misericórdia que Naás. Por isso quer usar a mesma misericórdia também com o seu filho Anon. E é assim, meus irmãos, a palavra de Deus é para nós uma luz, um farol, a acender em nosso coração essa chama maravilhosa de graças que nós precisamos ter por tantas pessoas que foram canais da graça de Deus em nossa vida. Eu sempre trago a minha memória afetiva, professores, catequistas, pessoas amigas, tios, parentes, pessoas amigas, tios, parentes, pessoas que, de algum modo, foram canais da graça de Deus para mim. E o que eu puder fazer e realizar para ser um canal da misericórdia para com eles, para com quem descende deles, é o que eu posso e preciso e devo fazer. Porque os meus afetos mais positivos é que me fazem superar os traumas, os ressentimentos, a mágoa, a falta de amor. Porque muitas vezes nós nos aprisionamos tanto nas decepções da vida que sufocamos, aniquilamos, matamos a graça do amor dos nossos afetos e do nosso coração. Não, é o contrário. É o amor que tem que matar, que tem que destruir o ressentimento, a mágoa, o rancor e aquilo que carregamos de traumas em nossa vida. O amor, ele faz nova todas as coisas. Eu só não posso permitir o amor morrer, o amor ser sufocado e eliminado do meu coração. Davi enviou embaixadores para consolá-lo. Pai. Chegando os servos de Davi à terra de Amon, os príncipes amonitas disseram a Arnon, seu senhor: pensas que foi em honra do teu pai que Davi enviou estes homens para te consolar? Não foi antes para fazer espionagem na cidade e depois destruí-la que Davi enviou os seus servos a ti? Anon tornou os servos de Davi, rapou-lhes a metade da barba, cortou suas vestes pela metade, até as nádegas, e mandou-os embora. Quando Davi ficou sabendo disto, mandou gente ao encontro deles, pois estavam muito envergonhados, para dizer-lhes: ficai em Jericó, até que cresça a vossa barba, então voltai. Quando perceberam que se tornaram odiosos a Davi, os amonitas mandaram mensageiros para contratar mercenários, 20.000 homens a pé das regiões arameias, de Betrobe, de Soba, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens da gente de Tobi. Tomando conhecimento disso, Davi enviou Joabe com todo o seu exército, valentes guerreiros. Os amonitas saíram e dispuseram-se em linha de combate, entrando da porta. Os arameus de Soba ficaram à parte no campo. Vocês estão percebendo que aqui é toda a narração de uma guerra. Veja, há pessoas no mundo que são, infelizmente, canais de intriga, de confusão, são canais mesmo de maldição, por aquilo que fazem, porque a intriga é uma maldição terrível. Quem semeia intriga, colhe trevas, colhe o joio da ação do maligno. Assim como Davi foi misericordioso para com o filho de Saul, Davi, da mesma forma, também quer ser misericordioso para com Anon, que se tornou o sucessor de Naás no comando dos amonitas. Mas os intrigueiros do palácio simplesmente criaram discórdias. Os príncipes amonitas duvidaram das melhores das intenções, mas não é só duvidar não, porque tem gente que não só duvida, mas perverte.
coloca maldade, coloca malícia, coloca perversão naquilo que não tem conhecimento. Ou ao contrário, ou às vezes tem. Mas é que a pessoa que é má, ela transforma o bem no mal. A pessoa que é má intencionada, ela pega as boas intenções do outro e se transforma no mal. Coitado do rei, está muito mal assessorado. Tem príncipes com muito veneno no coração. E aqui é uma atenção, que essa palavra, a meditação dessa palavra hoje trouxe ao meu coração. Nós muitas vezes estamos cercados de pessoas maldosas, maliciosas e mal intencionadas. Essas pessoas são terríveis. Elas nos cercam e a gente, envoltos por uma ingenuidade, por uma confiança, por um amor cego, deixamos nos influenciar pelo veneno que nos rodeia. Faltou aqui a Anon, esse cuidado e essa atenção. Ele se envolveu na conversa e criou uma guerra, criou conflito, criou uma situação que não se precisava, porque deixou-se levar pelo mal e não pela verdade, pelo bem dos fatos. Muito bem, esteja conosco agora também o Padre Xavier. Nesse capítulo 10 nós temos o início da guerra de Davi contra Amon, ou os Amonitas, que habitavam uma região que hoje corresponde à Jordânia. É interessante a história desse lugar e a dificuldade, inclusive, que essa guerra vai ocasionar, né? Porque nós temos uma separação ali com uma grande depressão, né? Um grande vale que torna essa região quase inconquistável. Tanto que era difícil saber exatamente onde ficava a divisa, porque dependendo dos tempos de chuva, de coisas assim que acontecia, a cratera aumentava ou diminuía, à medida que ia trazendo também outros restos de coisas que iam preenchendo ali. Mas mais do que isso, a história desse lugar era triste, é triste e vai dar muito trabalho ainda a Israel. Os profetas vão se lembrar muito bem dessa região de Amon. Porque em Amon existia um culto muito esquisito, que era aquele de oferecer a divindade deles, que chamavam de Moloque, ao menos é assim que a Bíblia nos recorda. Moloque deve ser uma modificação do nome original, porque Meler quer dizer rei. Provavelmente era uma divindade assim, chamada desse jeito, de real. Mas aí vira Moloch, que são as mesmas letras, né? Só mudam as vogais, e no final das contas quer dizer vergonha. Isso por quê? Porque se oferecia o filho primogênito em sacrifício. É de lá que, infelizmente, alguns israelitas vão aprender essa técnica e vão chegar a utilizá-la, sendo fortemente condenada, né? Que se pegava a criança, o primogênito masculino, e ele era oferecido sobre uma grelha, para que queimasse ali em sacrifício, e isso era para ser agradável àquela divindade, né? É uma coisa muito estranha para a gente, claro, mas muitas culturas, infelizmente, assumiram isso, pensando não só em oferecer o melhor para a divindade, mas oferecendo, inclusive, esse tipo de sacrifício, que é sacrifício humano, né? Vai ser rebatido dentro da Sagrada Escritura esse tipo de possibilidade naquela cena do sacrifício de Isaac, onde Abraão vai para oferecer Isaac e Deus não precisa. E a partir desse momento, então, Abraão vai oferecer o sacrifício do cordeiro e vai passar a ter um sacrifício substitutivo, embora a pertença do filho primogênito continue sendo de qualquer forma de Deus. Então, agora é de Deus, mas os pais vão cuidar. É interessante essa tristeza que acontecia lá nessa região ali dos Amonitas, porque, assim, imagine como que é quando as pessoas compreendem mal quem que é Deus, qual é a imagem de Deus e o que Deus realmente espera das pessoas. Se é capaz de chegar a sacrifícios assim, dolorosos, difíceis, mas também totalmente desnecessários e ao mesmo tempo equivocados, para não dizer cruéis. Por isso é sempre bom lembrar, né? Nosso Deus foi se mostrando gradativamente como o Deus da misericórdia e tornou para nós, inclusive, o critério do juízo se nós conseguimos ou não ser misericordiosos. Mas, claro, ninguém é misericordioso por prática própria. Se não é a graça de Deus para construir isso em nós, estaríamos perdidos.
Purifica o nosso coração, meu Pai. Purifica meu coração de todo veneno, de toda malícia, de toda maldade. Ao mesmo tempo, me dê atenção, o discernimento, a prudência, para não me envolver, meu Pai, em tantas pessoas que estão ao nosso lado, injetando o veneno da maldade, colocando as pessoas umas contra as outras, criadores de conflitos, de guerras, de brigas, de desentendimentos. Faça-nos, ó Pai, profetas da paz, da unidade, da concórdia, do entendimento entre as pessoas. Não nos deixeis, Senhor, sermos envolvidos naquele sentimento de nos colocarmos uns contra os outros, de falar mal dos outros, de levar sempre para o lado negativo, destrutivo, crítico, maldoso e malicioso, Senhor, as situações. Liberta-nos, Senhor, desse espírito perverso, pervertido, que perde a alma, os corações, que coloca as pessoas umas contra as outras, que tira a nossa paz, que tira a nossa união, que tira o nosso entendimento. Sim, meu Pai, auxiliai-nos, socorrei-nos, protegei-nos e iluminai-nos pela graça do Espírito Santo, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita paz, muita ternura, muita luz, muita proteção, muita graça de Deus na sua vida. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. A seguir, Santo Terço. Perder uma pessoa amada é muito difícil. Mas é preciso entender que todos têm um tempo a cumprir nesta terra. De 1 a 3 de novembro, acampamento A Cura dos Traumas da Morte. Todos os que creem em Jesus estão preservados para a vida eterna. Coragem, em Cristo, todos reviverão. A Editora Canção Nova traz para você uma variedade de livros cristãos. O livro Como Participar da Missa com Crianças, de Rodrigo Luiz e Adelita Stoebel, ajuda na educação cristã das crianças, ensinando como participar da Santa Missa junto com elas. Já o exemplar Intercessão Profética, de Cyril John, estimula o aprofundamento na vida de oração. A obra Libertos das Forças Ocultas, de Padre Wagner Bahia, nos faz refletir sobre a libertação e o combate contra forças malignas. E o livro Enquanto é Tempo, de Natal e Cris Rocha, nos conduz à misericórdia do Senhor enquanto ainda temos tempo. Adquira já! Eu convido você para juntos conhecermos os santuários marianos em 2020. Em Portugal, iremos a Lisboa e ao Santuário de Fátima. Na Espanha, conheceremos Santiago de Compostela. E na França, visitaremos Lourdes e Paris. Saída 5 de fevereiro de 2020. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Domingo, 6h30, nosso programa Minha Família Assim, um tema especial. São Miguel Arcanjo, com o Padre Daniel Capucho, o vigário da paróquia, com o Padre Daniel Capucho, o vigário da paróquia São Miguel de Piquete. Isso mesmo, acompanhe conosco, domingo, 6h30 da tarde. Você sabe identificar os sinais de desidratação? Fique atento, o ressecamento da boca, a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca podem ser alguns indícios de que seu corpo está perdendo água e sais minerais. Cuide de você, adote hábitos simples que garantem mais saúde e melhoram a sua qualidade de vida. Evite exposição direta ao sol, busque praticar exercícios físicos e, claro, beba bastante líquido. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Dia 30 de setembro, a TV Canção Nova leva você a conhecer a história da palavra anunciada e escrita. Um documentário que revela uma das grandes formas que Deus fala conosco. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos.
seja pelos pescadores da Galileia, como por escribas de Jerusalém. Bíblia, documentário que você confere dia 30 de setembro, às 9 da noite na TV Canção Nova. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Maria, Rainha da Paz, Maria, rogai por nós ao Pai. Maria, Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, Rainha da Paz, Maria, rogai por nós ao Pai, pois aceitastes os que Deus traçou e se entregou em suas mãos. Bendita, bendita és mais que outra mulher, de ti nasceu o Salvador. Vamos juntos mais uma vez, Maria. Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, Rainha da Paz. Maria, rogai por nós ao Pai. Vamos aplaudir a Virgem Maria, a nossa mãe do céu. Que bom termos você aqui na Canção Nova para rezar o Santo Terço conosco. E se aqui nós temos um número grande de pessoas, imagine lá em casa, assistindo pelo sistema Canção Nova de comunicação, todo esse momento do Santo Terço. Muitas pessoas se unem a nós para rezarmos juntos. Eu gostaria que você também aplaudisse esses que estão em casa, acolhendo a cada um que hoje está na Canção Nova. Estou vendo o seu Valdovino ali, ó, fazendo o convite. Vem para cá. É isso que nós queremos, que você um dia possa estar aqui conosco também na Canção Nova, rezando o Santo Terço. Tem muita gente aqui que rezou comigo, ou com o Sandro, ou com a Sônia lá de casa algum dia, né? Mas hoje está aqui. Então também não é impossível um dia você estar na Canção Nova. Tem tanta gente que chega às vezes para mim e fala assim: Flávio, eu queria tanto vir à Canção Nova e Deus realizou o meu sonho. Então é possível, Deus realiza os nossos sonhos. Já quero acolher também aqui o meu companheiro de missão, Sérgio. Boa noite, Flávio. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado, Flávio. Deus Seja abençoe. bem-vindo também. Amém. Bem-vindo você que está em casa. É uma alegria rezarmos juntos. Flávio, para começar os aniversários, quero lembrar que hoje é aniversário do Braz Oz. Opa, tem... Fazendo 50 já. Vamos rezar pelo Braz. Vamos rezar pelo Braz. Também nós queremos colocar aqui algumas pessoas que estão fazendo aniversário. Primeiro tem um casal aqui que está fazendo 55 anos de casados. Dona Salete e seu José Limeira. Vamos ficar de pé, estão aqui, ó, com a gente para rezar. Isso, aplauda. 55 anos de casados. Deus abençoe, viu? Que bom vocês darem esse testemunho de casamento em Deus, de matrimônio, né? Ali sustentado na graça de Deus. Sejam bem-vindos, viu? Nós também queremos rezar aqui pelo aniversário de 77 anos de Fernando Gomes Bacelo. Está aqui? Pode ficar de pé também para a gente aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Que bom recebê-lo aqui. Venha sempre comemorar o dom da sua vida aqui na Canção Nova, sempre que puder, viu? Deus abençoe você e a sua família. Também nós queremos rezar pela Ana Lúcia e Antônio, 23 anos de casamento, também Minas Gerais. Estão aqui o casal? Estão aqui? Ah, estão aqui. Parabéns. Deus abençoe. Que bom tê-los conosco, viu? E eu tenho
também aqui o aniversário de casamento do seu Mauro Magni e da dona Luzia Rosa Magni, 56 anos de casados, lá de Nova Aurora, Paraná. São os pais aqui do seu Pedro, que está aqui conosco, ministro da Eucaristia. Fique em pé aí, seu Pedro. Se os pais não estão, né? O filho está aqui, bem representando os pais. Um grande abraço aí para o seu Mauro e a dona Luzia. Deus abençoe. Também eu tenho aqui alguns aniversariantes que me mandaram mensagem pelas mídias sociais. Primeiramente eu quero rezar e louvar a Deus pela vida da Roberta, irmã da Marcele, né? A Roberta, que Deus te abençoe, e também a Marcele e toda a sua família. Marcele sempre muito presente na Canção Nova, é porta a porta e nos ajuda na missão da Canção Nova. Também nós queremos rezar hoje pelos 27 anos de casados do Manuel e da Denise, que são do segundo elo da comunidade Canção Nova e são de Lorena. Deus abençoe meus irmãos, que Deus aí dê a graça que vocês necessitam para prolongar esse casamento aí por muitos e muitos anos. A Andréia também pediu, dizendo assim: amados irmãos em Cristo, peço orações pelo meu esposo, Denilson, e seu novo desafio profissional. Que Deus cure tanta angústia e medo que o atormentam e causam tanto sofrimento. Pela cura e conversão e libertação dos pais dela, José e Lorena, e pelos irmãos André e Thaís. E ela pede pela misericórdia, pela sua família e por todas as obras que vivem da providência, como a Canção Nova. A Natália também diz assim: peço que ore muito pela minha família. Meu pai saiu de casa depois de muitos desentendimentos que eu ocasionei, pois descobrimos que ele estava gostando de outra mulher. Reza pela minha família e também pela saúde da minha mãe, e que meu pai se arrependa e volte para casa. Nós também queremos rezar pelo sino da Amazônia, por todos aqueles que vão se reunir junto ao Papa Francisco para rezar pelas causas também da Amazônia. E quero também saudar a dona Maria Nilce Viana de Oliveira. Dona Maria Nilce, de 86 anos, residente lá em Patos, município de Itarema, Ceará. Ela é sócia da Canção Nova e está conosco rezando também. A Cristiane pede que nós coloquemos em orações o encontro de casais com Cristo da paróquia São Lourenço de Niterói, Rio de Janeiro, que vai acontecer em 18, 19 e 20 de outubro. E nós queremos também dizer aqui de algumas ações que foram feitas. Olha só, um casal aqui que eu também quero falar, estão fazendo 40 anos de casamento aqui. A Valdira, é isso? E o José estão aqui. Fiquem de pé também, por favor. Olha, vamos aplaudir, minha gente. Eles são de Criciúma, Santa Catarina, e fizeram uma recata aqui, ó, para ajudar na campanha do projeto Dai-me Almas, tá? Então trouxeram aqui, ó, uma caixinha como um cofrinho para ajudar na campanha do projeto Dai-me Almas. E também nós temos outra ação aqui, ó, da Dona Maria de Fátima Rosiana e João Batista, da ilha de dos moradores da ilha do município de Arcos, Minas Gerais. O que acontece? A Dona Maria da Ajuda foi lá e comprou um frango. Olha só, gente, a história. E aí ela falou assim: não precisa me pagar não, dá esse dinheiro para a Canção Nova e ajuda lá na obra de Deus. Que maravilha, né? Vamos aplaudir essas atitudes que vão fazendo com que a obra Canção Nova possa chegar a todos aqueles que precisam conhecer o Cristo Jesus. Como nós temos comunicado o Cristo com a nossa vida? Essa pergunta é para mim, mas também é para você. Nós, como Canção Nova, queremos e vivemos para comunicar Jesus. E assim é que eu quero me reunir a você. Se você não tem comunicado Cristo com a sua vida, que hoje Deus nos dê essa graça da conversão e de que Cristo
viva em cada um de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para o princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. Eu também nesse terço quero, como forma de agradecimento, rezar por todos os paroquianos da paróquia São Judas Tadeu, lá em Cubatão, onde estive no final de semana, pregando um retiro para músicos. Em especial, quero rezar por todos os músicos da paróquia e também pela Josane e pelo Wellington. Obrigado pela acolhida e o carinho de todos vocês. Deus abençoe. E no primeiro mistério luminoso, nós queremos rezar contemplando o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, Maria, cheia de graça, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa... Mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. No terceiro mistério luminoso, nós contemplamos a proclamação do reino de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E no quarto mistério luminoso, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E no quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. No quinto e último mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Queria convidar você a estender as suas mãos e mais uma vez reforçar o seu pedido diante da Virgem Maria. Quero também rezar aqui pelo uma aniversariante que eu acabei esquecendo dela aqui, a Dona Ilma Ferreira da Costa, 75 anos, está aqui? Dona Ilma, parabéns, Deus abençoe, vamos aplaudir ela. Ela também pede orações pelo sua neta, é isso? Sâmia Ferreira da Costa. Então nós rezamos pela Sâmia, 2 meses e 26 dias. Também nós temos aqui como intenção o Antônio, um bebezinho, João Antônio, que está internado em Belo Horizonte com problemas do coração. Alguns pedidos aqui de Mamanguape, Paraíba, e também de João Pessoa, na Paraíba. O povo da Paraíba está aí, né? Cadê? Olha aí, rezando por todas as intenções de vocês, viu? Então, nesse quinto e último mistério, já entregando toda a nossa vida nas mãos da Virgem Maria, nós rezamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado a você que rezou conosco aqui no Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova, e todo o povo de Deus que rezou conosco de casa. Quero anunciar aqui uma ação que nós teremos no mês de outubro. Nós queremos amar Nossa Senhora, né? Então nós vamos lançar uma ação aqui chamada Amando Maria com Poesia. Como é que funciona essa ação? No mês de outubro nós celebramos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e nós queremos homenagear com poesias a nossa mãezinha do céu. Então convido você que escreve poesias, né? Não precisa ser uma poesia muito longa, senão não dá tempo de nós lermos aqui, mas homenageie Nossa Senhora com a sua poesia, mandando para nós, para o e-mail santoterço@cançãonova.com. E aí nós receberemos essas poesias longas, senão não dá tempo de nós lermos aqui, mas homenageie Nossa Senhora com a sua. Teremos algumas aqui durante o mês de outubro, e ao final do mês nós escolheremos uma dessas poesias com poesias. Aí você escreve a sua poesia, se identifique, diga de onde você é e envie para nós. Nós queremos amar cada vez mais Nossa Senhora, e essa é uma forma que nós vamos fazer nesse mês de outubro. Tem algum poeta aqui no meio de nós? Já pode começar a exercitar. Nós esperamos receber essa poesia de você. Então participe e demonstre o seu amor por Nossa Senhora. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem. Vamos juntos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. De 6 a 8 de dezembro, em Ti confio, Senhor, e celebro a vitória. Hosana Brasil. Evangelizador Porta a Porta, nós temos uma missão. Você que ainda não participou da ação Nossa Missão é Evangelizar 100%, corra que ainda dá tempo. Faça o seu pedido mensal e contribua com a missão especial que você recebeu em sua casa para este mês. O seu trabalho inspira fé, esperança e amor a todo o povo de Deus.
Programa livre para todos os públicos. Dentro da Comissão Justiça e Paz, nós trabalhamos um eixo que é o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas. E esse trabalho ele tem sido significativo aqui na nossa região, pelo fato de que a vida nessa região ela é considerada como mercadoria para muitas pessoas, onde o capital, que é sustentado por 3 grandes pilares, que é a impunidade, a ganância e a miséria produzida e reproduzida, a vida de muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza, elas passam a ser mercantilizadas pelo tráfico de pessoas e, lamentavelmente, pela exploração sexual de crianças e adolescentes nas regiões onde ninguém chega, onde o Estado não chega, onde o Estado se omite a cumprir com o seu papel. E nós, enquanto igreja, temos tido a capacidade, a coragem e também a lucidez, até digo, uma lucidez bíblica, evangélica, de ir ao encontro dessas pessoas. Não há dúvida nenhuma de que o universo ele fica bem a partir do momento que a criação como um todo, mas também a vida humana esteja tranquila. E para ela estar tranquila, é necessário que ela seja defendida. O sínodo ele pode trazer essa reflexão e se posicionar como igreja que está na Amazônia, para dizer que é possível sim nos comprometermos com essas questões emblemáticas, com essas situações de extrema pobreza, de extrema miséria, e que é possível sim, enquanto igreja, nós defendermos e olharmos para as pessoas com o olhar da misericórdia e da compaixão de Jesus. Por outro lado, eu acho que é muito importante também que o sínodo nos traga orientação para que nós possamos avançar ainda mais na Amazônia. Que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja capaz de se comprometer com essas questões que ferem a dignidade humana, que tudo esteja sendo vivido de forma harmônica, porque é assim que nós vamos deixar o Deus da vida feliz e tranquilo. Programa livre para todos os públicos. Batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo, luz que vem brilhar aos nossos corações, bem acende em nós a luz que vem de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao 4º dia da novena missionária, dentro do mês missionário extraordinário. Como você tem vivido esses dias de oração? Rezar pelas missões é a primeira forma concreta de cooperar com a missão de Deus. Este mês especial que a Igreja nos propõe viver, quer nos despertar para a missão ad gentes, sem nenhum tipo de barreiras ou individualismo. Neste momento, contemplando a cruz missionária, façamos a oração deste mês missionário extraordinário, convocado pelo Papa Francisco. Pai nosso, o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos
possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Agora vamos acompanhar o bonito testemunho dos missionários brasileiros que estão no Haiti. Precisamos de muita oração, sabe? De muita oração, de muita intimidade com Jesus para poder Ele nos sustentar, para que nós possamos ser sinal de vida nesse mundo que é sinal de morte. A necessidade é grande. Eu sempre digo assim, que é um mar de fome, né? É um mar de fome. Queremos doar a nossa vida para que outros tenham vida. E uma vida em é sinal de morte. A necessidade é grande. Eu sempre digo assim, que é um mar de fome, né? É um mar de fome. Queremos doar a nossa vida para que outros tenham vida. E uma vida em abundância em todas as dimensões. A gente conseguiu enxergar muitos milagres, né, diante dos nossos olhos, né? Apesar de toda a pobreza, de toda a dificuldade, todos os limites que a missão apresenta, eu acredito que é um grande presente, é uma maravilha, é um milagre ver. A caridade é para todos nós cristãos. Mas aqui se faz sentir através das congregações religiosas, masculinas ou femininas, que vêm para cá unicamente por amor, para viver a caridade concreta junto a este povo tão necessitado. Muitos grupos também de outras igrejas, né? A nossa também começou a se movimentar, foi que nós procuramos chegar nas comunidades de acesso mais difícil. Foi feita a opção por essas comunidades. O meu chamado vocacional, ele tem essa dimensão, porque eu já era dentista antes de entrar para a fraternidade. Então eu sentia um chamado de uma vivência missionária como dentista e como sacerdote. Um desafio para mim, trabalhando no hospital, onde a gente cuidava e tinha atendimento odontológico para pessoas com necessidades especiais. Então o meu coração, na área de odontologia, ele quase que se curvou totalmente para essas pessoas. Inspirar e poder deixar toda essa tensão que a gente vive para estar melhor com a gente mesmo. Traduzir o Evangelho em obras e gestos que promovam a vida e a dignidade das pessoas é dever de todo missionário em sua área de atuação. Obrigada a vocês que fazem a cruz dos haitianos ser mais leve. Nossa vocação para a missão nasce a partir da palavra de Deus. Ouçamos o que Ele tem a nos dizer. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem poder para... A vocação para a missão nasce a partir da palavra de Deus. Ouçamos o que Ele tem a nos dizer. Leitura, herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há mais felicidade em dar do que receber. A alegria da missão é propagar Jesus e seu reino através de palavras e gestos concretos. Convido você para que retome esse texto. Leia de novo e reflita. Você que está no seu grupo, faça isso agora. E você que reza conosco pelos meios de comunicação, também aprofunde a sua reflexão. Amanhã nos encontramos. Siga em oração e que Maria Santíssima, a Virgem Aparecida, Mãe Missionária, nos conduza pelos caminhos da missão. Afinal,
Somos batizados e enviados para sermos Igreja de Cristo em missão no mundo. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. A seguir, ajuda a igreja que sofre. Na Santa Missa, participamos do sacrifício do Senhor e nos alimentamos dele. Venha, celebre conosco o ápice da nossa fé. Confira os horários das missas no Santuário do Pai das Misericórdias. Pelo site paidasmisericordias.com. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Eu me chamo Irmã Lúcia, eu sou do Instituto Nossa Senhora da Oferenda e estamos aqui no La Fonte da Fraternidade, onde é o nosso campo também de missão, no bairro da Capelinha de São Caetano, periferia de Salvador. Bom, aqui são os residentes do La Fonte, que são como filhos, não é? Todos me chamam de mãe e eu me sinto, antes de tudo, mãe, não é? Mãe espiritual. Não é, mãe? Aquela que cuida, que dá vida por cada um deles. Não é, Jéssica? Não é verdade? O grande desafio é a inclusão, né, desses residentes nos espaços da sociedade. A luta que nós temos da pessoa com deficiência. Manter também essa casa que não é fácil. Vivemos de doações, né, sem muitas ajudas. Isso realmente é um grande desafio. Dia a dia, eu estou praticamente na coordenação, não é, dessa casa e faço de tudo, do papel da mãe ao motorista, desde a fazer o projeto, a dar um banho, a dar comida, cuidar, dar amor, que é o principal. Como diz Santa Teresinha, que é a nossa espiritualidade, nada é pequeno onde o amor é grande. Então, é o amor. A motivação é sentir que são seres humanos, né, com igualdade, com direitos, como qualquer pessoa, dignamente filhos de Deus. Vocês viram a dificuldade hoje, o trânsito, que é muito violento, motos que passam, não tem acessibilidade, não é, rua muito estreita, carros nas calçadas. Isso é uma grande dificuldade, o percurso, não há acessibilidade. Ou eles têm uma vida, escola, uma vida normal, como qualquer filho, numa família. Aqui o La Fonte da Fraternidade é uma residência. A gente traz muito isso da fraternidade, de irmãos, né, de família. E eles participam da vida da comunidade, da vida social. Vão para casamento, vão para aniversário dos meninos, dos amigos, frequentam uma vida normal. Então, de coração, eu agradeço em nome destas vidas aqui que são atingidas também, né, pelos benfeitores, por vocês que, com o coração aberto, com renúncias muitas vezes, daquilo que vocês desejariam para si, para as suas famílias, mas que com esse coração humano e de grande amor se colocam para ajudar
esses e tantos outros projetos aqui no Brasil. Então, de coração, o nosso muito obrigado. República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. A seguir, Canção Nova Notícias. Existem muitas mentiras no mundo em que vivemos, e elas nos desviam do caminho do céu e da verdade que é Jesus. O demônio, o pai da mentira, quer nos levar a cometer erros para cairmos no pecado. Somente permitindo que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, desmascaramos todas as mentiras do maligno. Participe do acampamento de cura e libertação, de 4 a 6 do maligno. Participe do acampamento de cura e libertação. Você que passou para a segunda fase da Olimpíada de Matemática 2019, atenção nessa reta final. Confira o local de prova neste endereço aqui. Pratique a matemática, desvende enigmas e treine muito. Daí é só correr para o abraço. Ou melhor, para a prova, dia 28 de setembro. Anote aí e boa sorte. O BMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A igreja comemora com grande alegria, no dia 29 de setembro, a festa dos Santos Arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Miguel significa quem como Deus, é um dos príncipes do céu, protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. Rafael significa cura de Deus e de sua igreja. Rafael significa cura de Deus, considerado guardião da saúde e portador da cura física e da alma. Gabriel significa emissário do Senhor, ou Deus é meu protetor, ou ainda homem de Deus. Foi o escolhido por Deus para acompanhar todo o advento da salvação. É o mensageiro das boas novas de Deus. Santos arcanjos, rogai por nós. As lições que aprendemos em casa ficam para a vida inteira. Educar nossas crianças na fé é o melhor presente que podemos dar a quem mais amamos. Apresentamos alguns de nossos produtos que vão auxiliar a sua vivência na fé e o aprendizado da Palavra de Deus em família. Alimente sua fé com produtos Canção Nova. Adquira com o evangelizador porta a porta, pelo telefone, site ou na loja Canção Nova mais perto de você. Dia 30 de setembro, a TV Canção Nova leva você a conhecer a história da palavra anunciada e escrita. Um documentário que revela uma das grandes formas que Deus fala conosco. Jesus nos deixou. Dia 30 de setembro, às 9 da noite, na TV Canção Nova. Dia 30 de setembro, às 9 da noite, na TV Canção Nova. Boa noite. Confira os destaques do Canção Nova Notícias desta quinta-feira.
Direto de Roma, nossos repórteres mostram os preparativos para o Sínodo da Amazônia, que começa em F. Justiça prende ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Em São Paulo, culturais movimentam o turismo no país. O Canção Nova Notícias está começando. Estamos a 10 dias do início do Sínodo Especial para a Amazônia. Em Roma, os preparativos para esse encontro já começaram. Além da reunião sinodal no Vaticano, reservada aos convocados, uma série de eventos externos vai ajudar a compreender o tema e conscientizar sobre as diversas realidades vividas pelos... Amazônia. Encontros com especialistas, missionários, habitantes, entre eles povos indígenas, vão trazer um pouco do coração da Amazônia para Roma. É uma oportunidade para trazer a Amazônia para a realidade europeia e para que possam conhecer os valores que vêm da Amazônia e que nos ajuda também a pensar que a gente deve mostrar e criar pontes desse território amazônico, desse território latino-americano com esse território europeu também. O evento vai acontecer em igrejas e salas de conferência aqui da Via da Conciliação, uma das principais ruas que liga Roma ao Vaticano. A ideia é justamente caminhar ao lado do Sínodo e ajudar as pessoas que passam por aqui a entender que a Amazônia é sim um tema de interesse de todos. Na coletiva de apresentação do evento A Amazônia Casa Comum, foi destacado que a preocupação da Igreja com esse tema é histórica. Documentos de papas como Bento IX e Pio X já expressavam a preocupação com os povos da Amazônia. Em 1912 foi publicada a primeira encíclica sobre os povos indígenas latino-americanos. E o Papa Pio X expressava no documento a preocupação com a violência, os abusos, atrocidades sofridas pelos povos indígenas. A Igreja nunca esqueceu da Amazônia. Os povos da Amazônia sempre, desde sempre estão no coração da Igreja. E também essa é uma coisa importante. Não é um caminho que nasce assim, porque um Papa acorda um dia de manhã e diz, bueno, vamos falar da Amazônia. Não, faz parte do caminho da Igreja. Esse padre trabalha há 20 anos na região amazônica do Brasil e ressaltou a importância de ajudar as pessoas a conhecer os desafios sociais, ambientais e religiosos enfrentados ali. A palavra-chave que o Papa, desde o início, falou em preparação do Sínodo é ter a capacidade de escutar os povos da Amazônia. E a Igreja quer escutar, porque nós acreditamos que este povo pode nos ajudar, se nós temos a capacidade de escutar este povo para encontrar caminhos novos. Morreu hoje aos 86 anos o ex-presidente da França, Jacques Chirac. Ele foi presidente por 2 mandatos e ocupou a prefeitura de Paris. Presidente da França entre 1995 e 2007, o conservador Jacques Chirac morreu cercado por entes queridos de maneira pacífica, diz o anúncio feito pelo genro Frédéric Salat-Barrou. A causa do falecimento não foi informada. Porém, desde que sofreu derrame em setembro de 2005, os problemas de saúde de Jacques Chirac aumentaram. Em maio de 2007, o ex-presidente francês foi hospitalizado várias vezes. A última vez que Chirac apareceu oficialmente em público foi em novembro de 2014, num evento da Fundação Chirac a serviço da paz. A morte da filha mais velha, Laurence, aos 58 anos, o abalou profundamente. Jacques Chirac nasceu em Paris em novembro de 1932. Na juventude, teve como pano de fundo a Guerra Fria nos Estados Unidos. Foi também simpatizante do comunismo. Assinou o apelo de Estocolmo pró-União Soviética contra a bomba atômica. A carreira política começou no Conselho Municipal Saint-Péreol, em Corrèze, em 1965. Depois, foi eleito deputado. Em 95, alcançou a presidência e em 2002 foi reeleito. Jacques Chirac entrou para a história como presidente que ousou resistir aos Estados Unidos ao se recusar a entrar na guerra contra o Iraque em 2003. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras. Se o pedido da defesa for acolhido, condenações da Lava Jato poderão ser anuladas.
A corte vai decidir se réus delatores devem apresentar suas últimas alegações no processo penal antes dos outros réus acusados por eles. E, por consequência, se os processos que não seguiam esse procedimento devem ter suas condenações anuladas. Isso pode ocorrer com mais de 30 sentenças envolvendo réus condenados pela Operação Lava Jato, a depender do resultado da votação. Inclusive, as do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Edson Fachin concluiu o voto ontem e foi contra o recurso pedido pela defesa do ex-gerente da PM, voto negando o pedido da defesa. Ou seja, até o intervalo da votação, às 4h30 da tarde, eram 2-1 contra a anulação da sentença. De Brasília, Felipe Barcelos para... Principalmente em razão dos baixos níveis dos reservatórios. Mas poucos sabem dessa mudança e o resultado nem sempre é agradável. As pessoas sentem no bolso. Conforme agora entrou o calor, eu mesmo tomo banho frio, entendeu? Áreas sinalizam o custo real da energia gerada. Elas estão classificadas entre verde, amarela e vermelha. Para não ter surpresas na hora de pagar a conta, o consumidor precisa ter atitudes como a de Wellington. Como o tempo agora está agradável, a gente não usa ventilador. Deixou de usar o ventilador, o banho a gente reduziu na parte do banho. Os aparelhos de televisão também a gente mantém desligado. Eu até colei um adesivo ali, ó, não esqueça de desligar o aparelho. Para este economista, o usuário precisa mesmo de atenção na hora de consumir a energia elétrica. O consumidor, em geral, ele não precisa ficar muito assustado num primeiro momento com essa questão do aumento, o que ele precisa ficar alerta de que, nesse período, ele... Consumir a energia elétrica. O consumidor, em geral, ele não precisa ficar muito assustado num primeiro momento com essa questão do... porque isso vai minimizar a necessidade da produção de energia por termoelétrica. Esse especialista explica como são feitas as mudanças tarifárias. Só de hidrelétrica. Então, são acionadas as termoelétricas, que é uma energia mais cara. É importante também essa sinalização para o cliente ter um consumo consciente nesse período. Então, é importante que o cliente saiba que, olha, a geração que está sendo utilizada para distribuir essa energia é uma geração mais cara, então é melhor que você economize mais ainda, né? Porque você vai acabar pagando um valor maior. E a dica é sempre a mesma: consumo consciente. É lógico que quando a gente fala em economia de energia, é importante em qualquer momento nós tenhamos essa consciência e que a gente pratique um consumo eficiente. A seguir, a terra treme no leste da Indonésia e provoca dezenas de mortes. E na Avenida Paulista, dia de manifestações pelas causas dos surdos no Brasil. Dia 13 de outubro, temos um encontro marcado. Aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O que será que vai acontecer? Tchá, 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 tchá. Gucci, 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 tchá, tchá, tchá. E todos os animais do céu espalhamos o amor pelo ar. Carlos Kids, pra você que é criança. 13 de outubro, esperamos você. No Carlos Kids, até lá. Olá, povo lindo de Deus! Estamos aqui para partilhar com vocês uma grande alegria dessa novidade, que é o Terço do Amor. Olha só, gente, que lindo! Pois é, é um terço que, na verdade, são 2 terços em um, porque ele vai... São 2 terços em um, porque ele vai abrir no meio, a parte azul vem para mim e a parte rosa vai para Juliana. Deus nos construiu e nos ensinou a ter uma relação a 3. Eu, a Juliana e Deus em meio a nós através da oração e através da ação de Deus concreta, real no nosso dia a dia. Então, essa experiência que nós temos ao longo desses 25 anos, a gente quer partilhar com vocês através do Terço do Amor. E tem a versão para quem já é casado, como nós, mas também para você que está a caminho do casamento, vivendo o namoro ou vivendo o noivado, também tem contemplações especiais para essa fase. Quero convidar você para uma peregrinação especial por Portugal, Espanha e França. Conheceremos Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Zaragoza, Madrid, Lourdes, Lisieux e Paris na França.
Tudo regado com muita fé e espiritualidade. Espero por você. Saída, 9 de dezembro. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Estamos de volta com Canção Nova Notícias. Diversas representações da comunidade surda de São Paulo se reuniram na Avenida Paulista para um manifesto em defesa das causas dos surdos no país. O evento acontece no Dia Nacional dos Surdos, que recorda hoje as conquistas e a busca por mais espaços de inclusão. Com cartazes e faixas, centenas de pessoas se fizeram ouvir na principal avenida de São Paulo. Entre as pautas, pedidos por mais acessibilidade e maior disposição da sociedade em aprender a língua de sinais. Infelizmente, a sociedade hoje não tem conhecimento do que é a comunidade surda, que existe uma cultura, e nós estamos vindo à luta mostrando que nós somos pessoas como qualquer outra pessoa. A manifestação aconteceu neste dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, uma data que lembra o dia de inauguração da primeira escola de surdos no Brasil em 1857. O Brasil tem quase 22 mil estudantes surdos e pouco mais de 32 mil com deficiência auditiva na educação básica. Os dados são do Censo Escolar de 2016, mas para esta professora, são as escolas bilíngues que realmente incluem os alunos na sociedade. Um incentivo para colocar as crianças o quanto antes nas escolas bilíngues, porque elas precisam adquirir língua, elas não podem viver no isolamento. Ou mesmo que coloque o intérprete, a criança não tem a Libras consolidada para estar junto com o intérprete em sala de aula, ele precisa adquirir a língua, né? Segundo o censo mais recente, 5% da população brasileira tem alguma deficiência auditiva. Destes, mais de 2 milhões são surdos ou escutam muito pouco e 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade para ouvir. No mundo, 360 milhões de pessoas sofrem algum tipo de surdez. A maioria enfrenta todos os dias diferentes desafios para não se sentir ou viver à margem da sociedade. As escolas públicas, infelizmente, têm apenas um ensino fundamental, que é com acesso à língua de sinais. E as escolas que têm o ensino médio, infelizmente, são muito longe, distantes de nossas casas, né? E aí nós vemos que as outras pessoas conseguem ter acesso e muitas das vezes eu tenho que ir estudar numa escola um pouco distante. Essa é a nossa maior luta hoje. E é muito importante para nós, surdos, essa acessibilidade comunicacional junto às pessoas ouvintes e que aconteça uma boa interação entre a gente, né? Muitos surdos têm essa dificuldade. Na avenida mais famosa da capital paulista, muita gente passou e nem olhou, mas houve quem não se sentiu indiferente. Não é deficiência, é diferença. E a gente tem que aceitar as diferenças, aprender a conviver, se esforçar um pouquinho. Pois é, setembro é um mês dedicado aos deficientes auditivos. Com origem do sistema francês, a língua brasileira de sinais tem estrutura própria e é reconhecida oficialmente no país desde 2002. Iniciativas de inclusão têm favorecido a pessoa surda no Brasil. Veja na reportagem de Adilson Sabará e Genilson Passetti. Perante a lei, eles são iguais a todo brasileiro. Pagam impostos, consomem, trabalham. Mesmo assim, muitas vezes são excluídos porque não têm a facilidade de se comunicar. Leandro trabalha há 14 anos na Canção Nova. No início, não foi fácil. O maior problema é a comunicação. No trabalho eu consigo dar um jeito. Fora daqui, a maioria dos meus amigos é surda. Mas, em geral, eu tento me comunicar por mímica, porque a maioria das pessoas não fala Libras. Eu me esforço para fazer entender uma simples palavra. O IBGE estima em 5,1% a parcela da população brasileira com deficiência auditiva. São mais de 10 milhões de pessoas. Desse total, 1 milhão é formado por crianças e jovens com até 19 anos. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Além do português, a língua brasileira de sinais é falada desde o século XIX, mas foi oficialmente reconhecida somente em 2002. De lá para cá, iniciativas para a inclusão da comunidade surda no Brasil têm se tornado cada vez mais presente. A inserção e a garantia dos direitos da comunidade surda tem inspirado iniciativas em todo o país. Marco é professor
e criou o projeto Coral de Libras. Formado por alunos ouvintes, Coral de Libras. Formado por alunos ouvintes, o coral faz da música forma de ampliar o acesso à língua de sinais. O surdo, ele tem uma língua própria, né? Uma língua natural. E é o meio de comunicação com eles. Então, aqueles que são arquitetos, aqueles que são pedagogos, qualquer um pode ter um cliente que seja surdo. Então, como ele vai se comunicar? Né? Nós, que somos a maioria, né, nós devemos ali aprender para que consigamos nos comunicar com todos. Então, acho que o ponto principal é essa livre comunicação. É muito legal por trazer essa diversidade, essa coisa de falar com os surdos através da música, e por mais que a gente não consiga, não conheça tudo, mas a gente sabe, pelo menos para trazer essa emoção para eles, que é a música. Setembro é o mês dedicado aos deficientes auditivos. Libras na chegada da primavera. Essa acessibilidade, ela é muito pequena nas instituições, né? nas escolas, então não se vê profissionais capazes, né, tradutores e intérpretes em todos os lugares para atender esse público. Leandro tem casa própria, quer casar, ter filhos e vê com bons olhos a disciplina de Libras nas escolas e faculdades. Em muitos locais ainda sofre preconceito, mas garante, não se prendeu à surdez e se comunica com todos. Quando eu estudava, tive muitas dificuldades por não ter um acompanhamento e se eu não entendia alguma coisa, eu não tinha para quem perguntar. É muito bom, porque as pessoas precisam mesmo aprender a escrever, porque os surdos têm essa dificuldade. Então, se tiver um intérprete, um acompanhamento nas escolas e cursos em geral, ele aprenderá Libras e poderá ensinar também a outras pessoas. A frente fria avança na costa da região sudeste nessa sexta-feira. Em geral, ele aprenderá Libras e oeste nessa sexta-feira e deixa o dia nublado e chuvoso em áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e de São Paulo. Na faixa litorânea em sul, o predomínio é de sol com formação de nevoeiros. No centro-oeste, uma massa de ar seco garante um dia de sol em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e de Mato Grosso. Nas demais áreas, ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas regiões norte e nordeste do país, o predomínio de ar quente e úmido favorece a formação de nuvens e chuva em Roraima, no Amazonas e no oeste do Pará. Chuva passageira no litoral de Pernambuco, da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte. Salvador, mínima de 22 graus. Goiânia, 33 graus. Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Na Indonésia, ao menos 22 pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois de um terremoto na região leste do país. O tremor de 6,5 graus de magnitude foi nas ilhas Maluku e causou estragos em prédios e deslizamentos de terra. Pelo menos 2.000 pessoas tiveram que deixar a região. A intensidade do fenômeno, que teve dezenas de tremores secundários, foi confirmada pelo Centro Geológico dos Estados Unidos. O epicentro foi no mar, a 10 quilômetros ao sul de Kairatu, na província das Molucas. Apesar de não haver alerta de tsunami, houve pânico entre os moradores que fugiram para pontos mais altos. Eles temiam uma tragédia como a ocorrida em 2004 na ilha de Sumatra, quando um grande tsunami provocou a morte de quase 170 mil indonésios. Após o intervalo, a Polícia Federal prende ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda. E ainda nesta edição, a quarta reportagem especial Águas do Brasil e a exuberância da natureza como atrativo turístico. Ser sócio evangelizador é ser fiel à missão que Deus nos confiou. E para que essa missão aconteça, contamos com você. Seja sócio pelo cartão de crédito ou pelo débito automático. Maneiras simples e seguras de você ajudar a Canção Nova.
e receba uma miniatura do Santuário do Pai das Misericórdias para ter em sua casa. Abrace conosco essa missão de evangelizar e receba esse presente especial. O site da Faculdade Canção Nova mudou. Totalmente repaginado, com um visual mais leve, funcional e responsivo. Agora ficou mais fácil de navegar e pesquisar as informações sobre os cursos. E para quem já é aluno, conta com várias facilidades. Acesse fcn.edu.br e confira. Faculdade de Canção Nova, a escolha certa pode mudar tudo. Por 2000 anos temos ajudado os pobres e confortado os enfermos. Temos educado gerações de crianças e desenvolvido métodos científicos e o sistema universitário. Nós apoiamos o casamento, a vida humana e a família. Guiados pelo Espírito Santo, transcrevemos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão de membros, compartilhando a plenitude da fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você está afastado, visite católicosvoltempracasa.org. O despertar do dia é um momento único na vida de todos nós. A caixinha Comece Bem o Seu Dia traz uma proposta de oração e motivação diária. Ao acordar, retire a sua mensagem e faça a reflexão para esse dia que está começando. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Preso hoje em Brasília por agentes da Polícia Federal, o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é investigado em ação contra um grupo suspeito de vários crimes, como corrupção, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A corporação avalia que o grupo causou prejuízos de mais de 300 milhões de reais à administração pública. Miranda foi preso no apartamento da mulher, deputada Dulce Miranda, que não é investigada. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu posse nesta quinta-feira ao novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras disse aos jornalistas que começa a partir de agora a reorganizar os trabalhos administrativos da Procuradoria-Geral da República. Garantiu que ainda hoje irá definir os nomes que vão compor sua equipe de trabalho. Especializado nas áreas de direito público e direito econômico, Aras, que sucede a procuradora Raquel Dodge, afirmou em seu discurso que vai atuar de forma independente e com autonomia. Sabatinado e aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, o novo Procurador-Geral da República ficará no cargo por 2 anos. O fluxo migratório no Brasil tem crescido cada vez mais, principalmente o de venezuelanos. Para ajudar a direcionar a vida dessas pessoas, a Cáritas Brasileira promove em Brasília um encontro nacional de formação para a atuação com esses migrantes e refugiados. Perseguição política, violência, economia ou até mesmo a fome. Mais de 25 milhões de pessoas no mundo já deixaram seus países em busca de refúgio e de uma vida melhor. O Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes, principalmente venezuelanos. O regime de Nicolás Maduro praticamente mantém o país à beira da falência e força milhares de pessoas que muitas vezes escolhem vir para o Brasil atravessando a fronteira de Roraima. Cubanos e chineses completam a lista dos migrantes que mais solicitaram reconhecimento por aqui. Lista dos migrantes que... Aí por questões políticas e questões da delinquência, eu fui extorsionado. Minha esposa também ameaçada da matar minhas. Promovido pela Cáritas Brasileira. São 5 dias de aprofundamento em temas sociais importantes sobre o assunto aqui. A compreensão do que é a legislação brasileira, o que está garantido hoje no Brasil para migrantes e refugiados, que direitos existem, refugiados dentro da própria Cáritas, mas também com outros parceiros. Maria lembra que muitos chegam ao Brasil com alto grau na acolhida dos irmãos venezuelanos e, além de passar tudo o que aprendeu nas formações, procura passar também um pouco da experiência de vida. Ajuda as pessoas com, tipo assim, a tramitação de refúgio, residência, orientar em que e daí é só trabalhar, só ter fé em Deus.
O monge beneditino Anselm Green, autor de diversos livros publicados em dezenas de idiomas, esteve hoje em Belo Horizonte. Ele ministrou palestra para sacerdotes e religiosos. Os evangelizadores. O monge abordou os anseios da humanidade e como os evangelizadores podem ajudar a correspondê-los. A gente começa com os anseios muito humanos, anseios diários, e vamos chegando até os anseios que vão além desses diários, onde as pessoas percebem que ter sucesso somente ou ter somente dinheiro são coisas que não correspondem aos anseios. E isso nós podemos aprender de Jesus. Jesus não ensinava as pessoas, Jesus ouvia as pessoas e percebia o que estava nas pessoas. Jesus falava a partir das pessoas. Quando eu coloco o trabalho acima de tudo, rapidamente eu estarei sobrecarregado, porque eu vou ver o trabalho, então, como uma obrigação. É preciso ter a espiritualidade como fonte da qual eu sempre vou beber novamente. E essa espiritualidade, uma constante busca por Deus, é o que nos aproxima do outro. O trazer o encontro consigo com Deus, isso é muito interessante porque nos aproxima mais e nos direciona melhor. Contribui para que nós nos olhemos como vida religiosa, para que nós tenhamos para o outro. A primeira coisa que ele colocou foi o quê? Experimentar Deus. Experimentar. Não é ouvir falar. Brasília é sede de Encontro Nacional de Paróquias Salesianas e os recursos naturais. É muito difícil, mas é preciso entender que todos têm um tempo a cumprir nesta terra. De 1 a 3 de novembro, acampamento A Cura de Cristo, todos reviverão. Setembro é o mês da Bíblia. Seja amigo da palavra. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. Sejamos neste mês e sempre amigos da palavra. Seja amigo da palavra. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Neste domingo, 6h30, o nosso programa Minha Família Assim, um tema especial, São Miguel Arcanjo, com o Padre Daniel Capucho, o vigário da paróquia São Miguel de Piquete. Isso mesmo, acompanhe conosco, domingo, 6h30 da tarde. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli, suspendeu agora há pouco o julgamento do recurso que pode anular sentenças da Lava Jato. A discussão será retomada na próxima sessão. Por 6 votos a 3, os ministros votaram favoravelmente ao argumento de que réus delatados devem falar por último do processo. Resta agora ao Supremo decidir se a tese da segunda turma do STF, que anulou a condenação de Aldemir Bendini, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, pode ser aplicada também a outros casos, entre eles o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Terminou hoje em Brasília o segundo encontro de temas como ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Neste ano, o tema é gestão e evangelização. A experiência está sendo muito positiva no quesito formativo. Também, é claro, especialmente para nós salesianos, para a convivência. O objetivo desse encontro para os párocos salesianos é fazer com que as paróquias salesianas do Brasil possam realmente viver o que os documentos da nossa igreja hoje tanto fala e tanto pede. A oficialização da rede salesiana de paróquias, instituição que acompanha as práticas pastorais e administrativas das paróquias confiadas aos salesianos de Dom Bosco, ocorreu no ano passado. Atualmente, a administração de uma paróquia salesiana temos como finalidade contribuir com a arquidiocese dentro do nosso carisma salesiano, sobretudo no cuidado com a nossa juventude e as nossas famílias.
E a gente fala agora da nossa campanha do projeto Dai-me Almas. O sistema Canção Nova de Comunicação só faz o que faz porque sócios, amigos, benfeitores mantêm mais 2 dias úteis para terminar, hein? Conheça mais esta obra e ajude a multiplicar o bem. Acesse lá, vai lá, clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de você contribuir. Obrigado por sua fidelidade. Uma parte importante do turismo no Brasil é movida pela força das águas. Milhões de pessoas se deslocam entre esses atrativos para mergulhar de cabeça nas belezas do país. Esse é o assunto de mais um episódio da série Um país rico de água doce é certo que seria um bom atrativo para milhares de pessoas. Pelas águas, o turismo cresce, encontra novos meios de proporcionar uma experiência única para quem se aproxima. Muitas cidades por abrigar a maior parte do Mar de Minas. O lago artificial formado da construção da usina hidrelétrica de Furnas é a maior extensão de água do estado mineiro. Uma imensidão de água para 34 municípios. O Mar de Minas, cristalino desse jeito, mudou a geografia local e a vida de muita gente. Alisson é uma dessas pessoas. Nascido e criado na cidade, conta que o lago fez parte da infância. Fui criada no lago, pescando com meus pais, né? E a gente tinha um programa de toda sexta-feira, saía de barco, fazia as nossas... Então era realmente uma infância sadia. A experiência pessoal o ajudou na vida profissional. Sabe dizer o quanto o turismo é fundamental para a cidade. Só que dentro de Escarpas do Lago hoje gera mais de 2.500 empregos, direto e indiretamente, através de pessoas de faxineiro que cuida de uma casa, do piscineiro que cuida da piscina do jardim, através do marinheiro que cuida das lanchas das embarcações e a parte da construção civil. Se tem trabalho, é porque o movimento é grande. Os turistas aparecem de todos os lugares ou estrangeiros. A água, a vegetação, as cachoeiras, tudo muito bonito. What do you think about it? Very beautiful, fantastic. Mas se a atração é água, claro que quem vem não quer ficar em terra firme. Uma paisagem dessa atrai muitos olhares. Foi aí que o surgimento do lago ganhou outra vertente, o turismo. E aqui os visitantes têm muitas opções para conhecer toda essa beleza natural. É a maior concentração de embarcações em água doce do país. Os pilotos recebem instrução da Marinha para conduzir os passeios. Então nós tivemos o treinamento de primeiros socorros, treinamento de salvatagem, treinamento de mecânica, treinamento de pilotagem. Então foi diversos fatores que foi qualificando os marinheiros aqui. Aqui a gente tem um sentimento de liberdade, né? Você está no meio da natureza, cada dia lidando com pessoas diferentes, então você não cai numa rotina, você trabalha, você ao mesmo tempo diverte, né? As lanchas levam o visitante a conhecer uma das vistas mais bonitas do lago. As águas esverdeadas contornam paredões em forma de cânions. As belas cachoeiras são parada obrigatória, tanto para se banhar ou só mesmo para admirar o local. Toda a formação rochosa que a gente tem aqui é tudo natural. O pessoal às vezes pergunta, foi feito por alguém? Foi e tal. Eu falo, foi. E a quem? Foi um engenheiro, o maior de todos, né? Que é Deus. Quando o assunto é água, tem uma paisagem brasileira que conquista qualquer turista. As cataratas são uma das belezas do Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade desde 1939. A visita mais tradicional começa com uma viagem de ônibus pela estrada preservada do parque. Poucos minutos depois, já é possível se deparar com esse cenário. A Fernanda veio pela primeira vez aos 3 anos de idade. 30 anos depois,
resolveu matar a saudade. Muito bonita, né? Um espetáculo da natureza proporcionado por Deus aí, é realmente algo fantástico. Agora vai ficar de fato registrado, mais do que na máquina, na câmera, na memória, né? Para registrar mesmo na memória, é preciso fazer uma caminhada de mais de 1 quilômetro. Pelo caminho, mais Pelo caminho, mais surpresas. Nos passos lentos, sobra tempo para as fotos. São lentes do mundo inteiro. As turistas da China se impressionam com o visual. Muito legal, a natureza muito forte. São mais de 170 nacionalidades, dos lugares mais distantes do planeta. E para nós, assim, é um grande orgulho participar disso, receber essas pessoas aqui e compartilhar essa maravilha da natureza. No ponto alto do passeio, na fronteira mesmo com o território da Argentina, a gente se protege com essas capas aqui para ficar o quê? Cara a cara com as cataratas. E aqui é sempre movimentado, são cerca de 2 milhões de turistas o ano inteiro para admirar uma das 7 maravilhas naturais do mundo. As mais de 200 quedas d'água mudam em cada época do ano. Do lado brasileiro, dá para se ter uma visão panorâmica delas. É possível também acompanhar o passeio no território vizinho. A ponte semelhante à do Brasil na Argentina proporciona outra experiência. Só que o argentino que visitou os dois lados faz questão de dizer. Pero la vista de este lado es inigualable. La vista es muy bonito de este lado, del lado brasileiro. Mas se for para conhecer mais detalhes, que tal um safari? O tour começa em 4 rodas, passa por essa rampa adaptada e termina dentro desses botes. De cima, a visão é tranquila, mas daqui de baixo, bem radical. Depois de 26 anos pilotando um desse, Delcio garante. Eu acho que 100% gosta. É muito difícil alguém reclamar de alguma coisa. É mais fácil reclamar que foi pouco do que não gostou, né? Se é bom, chegou a nossa vez de experimentar. Um banho de lavar a alma. Prova que perto da água, tudo pode se tornar inesquecível. Pois é. A água que proporciona alegria no setor turístico é responsabilidade de todos nós, de cada cidadão. Por isso, amanhã, na última reportagem especial, vamos conhecer um pouco mais sobre os cuidados com esse bem natural. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Acompanhe a seguir direto de Aracaju a transmissão da Santa Missa e, em seguida, assista ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 horas, ao vivo com Ronaldo da Silva, tem Além da Notícia. O entrevistado de hoje é o deputado Marco Aurélio Bertaioli e o tema é o momento político, social e econômico brasileiro. Boa noite e até amanhã. Juntos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. De 6 a 8 de dezembro, em Ti confio, Senhor, e celebro a vitória. Hosana Brasil! Tá, e agora? Agora você vai ler de novo e entender o que Deus quer te falar com essa palavra. Ok. Você sabia que a Bíblia foi escrita para você? Eu sabia! A revista Kids deste mês fala sobre isso. Caio, fala também sobre a Santa Cruz e outras curiosidades muito legais. Xiu, Bia, continua seu estudo aí. Quer que seu pequeno também receba a revistinha? Então acesse kids.cançãonova.com e clique em Cadastre uma Criança. Revista Canção Nova Kids. Aqui a
gente evangeliza brincando. Que tal conhecer Terra Santa e Jordânia? Juntos com o Padre Cleiton, você irá a Petra, na Jordânia. Conhecerá também os lugares por onde Jesus passou, na Galileia e na Judéia. Saída, 17 de novembro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Esse livro é fruto de uma vivência de 25 anos como religioso da Congregação dos Padres do Coração de Jesus e 17 anos como sacerdote, hoje sacerdote da comunidade Betânia, trabalhando na restauração de vidas. E esse livro tem o objetivo de testemunhar a presença de Deus na nossa vida, ou na minha vida, partilhando com vocês, nesta comunhão, onde cada um de nós vai se encontrar aqui, eu tenho certeza disso. Toda vocação vem de Deus, é um dom divino. Somos jovens, somos um povo que aguarda ansiosamente a segunda vinda de Cristo. A nossa missão é evangelizar, comunicar a vida nova que Jesus veio nos dar. Somos carismáticos e nossa espiritualidade é o nosso relacionamento com Deus. Desempenhamos os vários trabalhos por causa da missão, mas o nosso primeiro chamado é viver em comunidade, vivendo a sadia convivência entre homens e mulheres. Temos os diversos estados de vida, casados, solteiros, celibatários e padres. Fomos chamados. E você, será que não é chamado a escrever essa história? Sejamos todos bem-vindos à Santa Missa, o momento mais importante do nosso dia. Estamos aqui direto do Rincão da Canção Nova em Aracaju. Seja bem-vindo você que está em casa. Peço licença para entrar aí na tua casa para a gente rezar junto na Santa Missa. Você também que veio, que está aqui, que bom que você veio. Vamos ficar de pé? Nós vamos pedir a Deus que Ele nos levante nessa noite, porque o Senhor nos levanta da condição que nós estamos. É isso que Deus faz conosco. Vamos cantar assim, nas palmas. Eu te levantarei, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, forças e te atrairei a mim e te darei eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido, eu te levantarei,
te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. E ainda no dedilhar, continue o ministério. Eu te exaltarei, filho amado. Eu te exaltarei, filho querido. Este cântico vai trazer para cada um de nós a figura do filho pródigo, do filho que saiu de casa, pediu a sua herança ao pai e ganhou o mundo. Só que com o sofrimento da vida, com as quedas, com as dificuldades que viveu, o filho reflete dentro de si: na casa do meu pai há alimento em abundância, eu estou aqui a passar fome, a passar dificuldade. Já sei, voltarei à casa do pai. É a misericórdia de Deus que já nos envolve nesta noite, porque quando o filho chega até a entrada da casa do pai, o pai se alegra, porque ele vê o seu filho são e salvo. Meus irmãos, muitos de nós que aqui está, que se encontra em casa, também somos esse filho pródigo que deseja voltar à casa do pai, mas que o pai não lhe dá as costas. Pelo contrário, o pai exalta o seu filho. O pai lhe dá um banquete, lhe faz festa, porque o seu filho estava no mundo errado, mas agora volta para casa. Que você agora, filho pródigo, que volta para a casa do pai, feche os seus olhos neste momento. Pense agora qual foi o momento da tua vida e da tua história em que você foi esse filho pródigo. Esse filho que por algum momento virou o rosto, as costas para o pai, mas que agora deseja voltar aos braços do pai. Que o início desta Santa Missa possa realmente nos colocar nos braços do Pai, nos colocar diante da misericórdia do Pai, que nos ama, que nos exalta e que vem em nosso auxílio e que vem em nosso socorro. Do Pai que não olha para os nossos pecados, que não olha para os nossos erros, que não olha para as nossas limitações, mas que estende os braços para cada um de nós e fala: filho, volta para casa porque eu te amo. Filho, volta para casa porque eu te desejo e eu quero que você esteja na tua casa. Aqui é a tua casa, a igreja é a tua casa. Volta, filho. Volta porque eu te perdoo das tuas culpas. Eu te perdoo dos teus pecados. E eis que eu festejo a sua volta, porque o meu coração se alegra, porque você está aqui, diante da minha presença. Cantemos novamente do início e façamos deste cântico a nossa oração e nos preparemos para este grande banquete que é a Santa Missa. Cantemos com muita alegria, erga os seus braços, faça deste cântico a sua oração. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei. Isso, cante, igreja. Eu te levantarei.
É Deus falando para você que Ele te levanta. Porque tu és filho amado. Filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei levante seus braços. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Mais uma vez, eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado. Isso, cante, igreja. Filho querido, eu restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Você está acompanhando a Santa Missa, direto da missão Canção Nova de Aracaju. Esse rincão do meu Senhor que está aqui lotado, aplaude você que está em casa acompanhando. Vamos lá? E que você que está aqui seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa. A igreja é o seu lar. Aqui você não pode, daqui você não pode arredar os seus pés. Porque aqui o Senhor, o Pai, te atraiu. Porque aqui é o seu lugar. Amém? Que povo maravilhoso, né? Quem está fazendo aniversário aqui hoje, levante a mão. Aniversário de casamento também, levante a mão. Aqui um casal, parabéns. Mais quem? Lá no fundo, parabéns. Muito bem-vindo. Quem mais? Tem mais alguém aqui fazendo aniversário hoje? Lá no fundo, aí, atrás da câmera, parabéns. Deus te abençoe. Quem veio pela primeira vez aqui nessa Santa Missa, levante a mão. Aqui na frente, nossa, quanta gente, muito bem-vindo, viu? Que seja a primeira de muitas vezes, porque aqui é a sua casa. Então eu tenho certeza que nesta noite o Senhor fará na sua vida maravilhas, porque você escolheu estar na casa de Deus. Amém? Amém. Parabéns celebrarmos este ocasião. Mas nós temos um Deus que nos perdoa as nossas culpas. Por isso agora, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também, peça perdão. Não permita com que o pecado, ele vá tirando do seu coração aquilo que Deus plantou. Não permita que o sentimento de culpa tire de você a graça do perdão. Arrependimento sim, remorso não. O remorso nos afasta de Deus.
porque o remorso é fruto de um coração orgulhoso. Mas o arrependimento, ele nos reconcilia com Deus. Porque a pessoa que se arrepende é porque reconhece-se pecador. E o que é melhor, reconhece-se inteiramente dependente daquele que perdoa. Perdão, Senhor, das nossas culpas e dos nossos pecados. Cantemos. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, pede que o ministério cante novamente, mas antes do ministério cantar, o que Deus já traz ao meu coração nesse momento de perdão é que existe no meio de nós corações que se acham indignos de ser perdoado por Deus. Neste momento do ato penitencial, você está se achando indigno do perdão de Deus. Deus, Ele fala para você agora, meu irmão, não olhe para mim não, fique com os olhos fechados. Deus, Ele fala para você agora, eu te perdoo. Eu te perdoo dos teus pecados, eu te perdoo das tuas culpas. Volte o seu coração agora para mim. Volte o seu coração agora para Deus. Meu irmão, minha irmã, se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? E o inimigo, ele tem trabalhado no seu coração para que o seu coração não se arrependa, mas que o seu coração tenha remorso. E Deus fala para você, não tenha remorso, tenha arrependimento. Tenha um coração contrito e permita com que o amor de Deus possa envolver a tua alma, possa envolver o teu coração, possa envolver o seu interior. Deus te perdoa. Deus te perdoa. E que neste momento, desse ato penitencial, você se convença disso, do perdão que Deus te concede nesta noite. Depois você pode sacramentar, procurando um sacerdote e confessando os seus pecados mais graves. Mas neste momento Deus está te dando a graça do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Cantemos. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Estenda suas mãos aqui para o altar do Senhor. Traga agora as suas intenções, os seus pedidos, tudo aquilo que você traz em seu coração e apresente aqui agora diante do altar de Deus. Já se encontra aqui algumas intenções, são muitas que estão aqui pela recuperação da saúde de Mariane Santos, alguns falecidos pelas almas de João Alves Pinto, também de Paulo Roberto Gutenberg Dantas, falecido, que já se encontra na casa do Pai. E também outras intenções que já estão aqui, não tem como o padre ler todas, e tudo aquilo que cada uma traz em seu coração. Também quero apresentar de forma especial as intenções de todos aqueles que se encontram em casa, por todo o Brasil, e que agora coloca as suas intenções. Eu apresento aqui diante do altar de Deus. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixei lá o óculos. Jesus. Obrigada. Início da profecia de Ageu. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos esqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião
se rejubile no seu Rei. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Com danças, glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levante de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Mais uma vez, o Senhor ama seu povo de verdade. 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 O Senhor ama seu povo de verdade, vai cantar o salmista. Você tem dúvida disso? Daquilo que nós acabamos de ouvir?
de que o Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor me ama de verdade, o Senhor te ama de verdade, o Senhor vos ama de verdade. É uma certeza que nós precisamos trazer em nossos corações, porque se nós não trazemos essa certeza do amor de Deus por cada um de nós vamos vacilar na nossa fé, nós vamos perder a nossa esperança e nós vamos deixar cair por terra aquilo que Deus construiu dentro de cada um de nós, através de nosso Senhor. Nossa vida, por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas tribulações, por causa disso ou por causa daquilo, nós vamos deixando cair por terra aquilo que Deus plantou dentro de nós, que é este amor incondicional. Este amor que faz com que nós, a cada dia, possamos dar passos concretos rumo à vitória de Cristo em nossas vidas. Mas se nós perdermos de vista este amor que Deus colocou em nosso coração, meu irmão, acabou. Porque o amor é o centro de todas as coisas. O amor acompanhado com a nossa esperança, acompanhado com a nossa fé, é tudo para cada um de nós. Vai dizer as Sagradas Escrituras que é difícil nós agradarmos a Deus sem fé. Quando nós amamos e sentimos este amor de Deus, nós permitimos com que esta fé que Deus colocou dentro de cada um de nós, ela seja uma fé viva e verdadeira. Meu irmão, minha irmã, se nós trazemos em nosso coração essa certeza do amor de Deus, nós precisamos fazer o quê? Veja que a liturgia de hoje, ela volta exatamente para a necessidade de construirmos em nós a morada de Deus. Cada um de nós precisamos ser o quê? Essas moradas de Deus. Deus, Ele nos ama, e este amor constrói dentro de nós a sua morada. Mas se nós perdemos este amor de Deus dentro de nós, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de esperança, nós tampouco iremos conseguir deixar e permitir com que Deus seja morada dentro de nós. E se Deus não é morada dentro de nós, Ele não pode fazer nada por nós. É necessário que nós façamos do nosso coração a morada de Deus. A primeira leitura de hoje nos mostra a necessidade de subirmos ao monte do Senhor, levar madeira e ali edificar a casa de Deus. Irmãos, construir a morada de Deus sobre o monte significa ter uma fé sólida, uma fé inabalável que nada e nem ninguém pode destruir. Nós, a primeira leitura nos convida a subir ao monte de Deus. E subir ao monte de Deus significa construir sobre este monte a morada de Deus. Olha que riqueza é para cada um de nós, meus irmãos. Quem constrói a casa de Deus sobre a rocha, que é Cristo, consegue lidar com as suas dificuldades e superá-las sem deixar que elas o atinjam. Se nós permitirmos, meus irmãos, que Deus, Ele seja o centro da nossa vida, aquilo que nós buscamos, Ele vai realizar. Eu sempre gosto de falar nas minhas homilias, principalmente para as pessoas que sempre estão buscando cura, libertação, e que não é ruim. Nós precisamos buscar a nossa cura, precisamos buscar a nossa libertação, precisamos buscar a cada dia estar na presença de Deus. Mas, meus irmãos, essa cura e essa libertação, ela vai acontecer dentro de nós por meio do amor de Deus. Sem o amor de Deus dentro dos nossos corações, não é possível acontecer dentro de nós a cura e a libertação. E este amor de Deus, ele é o centro para que isso aconteça em nossas vidas e em nossos corações.
Se nós permitirmos que o amor de Deus, ele possa contagiar a nossa alma, possa contagiar o nosso coração, nós vamos a cada dia permitindo com que a obra de Deus aconteça dentro de nós. A cura e a libertação faz parte do projeto de Deus, porque faz parte deste projeto de preparação para aquilo que é eterno. Deus, ele precisa o quê? A cada dia nos purificar. E essa cura e essa libertação na nossa vida é essa purificação que Deus permite em nossa vida para que nós possamos estar preparados para aquilo que é eterno. Por isso que o Padre está batendo nesta tecla deste amor de Deus, desse reconstruir dentro de nós essa morada de Deus. Irmãos, o profeta Ageu recorda ainda nessa primeira leitura que os vazios existenciais indicam a ausência de Deus. Quando nós não conseguimos fazer essa experiência, é porque o nosso coração e o nosso interior está vazio. E aí nós encontramos dentro de nós dificuldades e nós não permitimos com que Deus haja dentro do nosso coração, dentro do nosso interior e dentro da nossa vida. E aí a cura e a libertação não acontece, sabe por quê? Porque os nossos olhos e o nosso coração está ofuscado com esses vazios. Deus precisa estar dentro de nós. Deus precisa fazer de nosso coração a sua morada. O nosso coração e o nosso ser precisa ser o lugar, o centro de morada de Deus. Talvez você pergunte agora: Padre, mas como que eu posso fazer isso? Meu irmão, é aquilo que o Evangelho nos propõe todos os dias. É uma vida de conversão, é uma renúncia dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas limitações. Meu irmão, se nós persistirmos no erro, não tem como Deus fazer morada dentro de nós. Claro que é um processo lento, não é do dia para a noite que nós vamos mudar. Por isso que o Padre fala para você, paciência consigo mesmo, mas você não pode ficar parado. Você precisa dar passos concretos rumo à vontade de Deus. Você precisa fazer por onde, você precisa buscar a Deus, buscar a conhecer a palavra de Deus, buscar ter uma vida de oração, buscar ter uma vida de intimidade com esse Deus. E talvez você pergunte agora: mas Padre, eu até tento, mas não consigo. Talvez você olhe para o Padre agora aqui em cima, você olhe para o ministério que está aqui. Nossa, como eu queria falar daquela forma. Olha como eu queria tocar ou cantar daquela forma. Meu irmão, minha irmã, o mesmo Espírito que move o Padre, o mesmo Espírito que move o ministério de música, o mesmo Espírito que move a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que habita dentro de você, habita dentro do seu coração, porque você recebeu no seu batismo. Mas você precisa permitir com que esse Espírito, ele haja no seu coração. Irmãos, os sentimentos de insatisfações que trazemos dentro de nós, aponta também o vazio de fé, a necessidade de construirmos uma morada para Deus em nossa vida. Enquanto não buscarmos verdadeiramente, esses e outros sentimentos irão permanecer dentro de nós. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ser de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Nós precisamos buscar, meu irmão, que é isso que você está fazendo hoje, nesta noite. Mas não pode parar somente aqui. Você precisa buscar na sua vida pessoal. Você precisa buscar a cada dia estar na presença desse Deus que nos ama, desse Deus que nos perdoa, desse Deus que deseja para cada um de nós o melhor. Nós não podemos desistir jamais. Vejam, meus irmãos, que no Evangelho de hoje, e aqui o Padre já entra no Evangelho, nós vemos que a fama de Jesus
se espalha e assusta os que não buscam fazer a vontade de Deus. Como, por exemplo, os poderosos, os que não querem comungar com Deus, figurados aqui nesse evangelho, na pessoa de Herodes. Faço questão de trazer novamente, de reler para vocês o evangelho que vai dizer bem assim: naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é este homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Vocês percebem, através deste evangelho, o segredo de tudo? Veja que um homem, uma mulher, revestido de Deus, assusta o mundo. Um homem e uma mulher revestida de Deus assusta o diabo. Um homem e uma mulher revestida de Deus assusta aquelas pessoas que lhe querem mal. É por isso que o Padre está falando para você: mudança de vida, conversão, fazer de Deus, fazer de você, do seu coração, morada de Deus. Meus irmãos, se você entender a pedagogia da liturgia de hoje, você vai ver que toda a cura, toda a libertação acontecerá não somente na tua vida, mas na vida daqueles que você oram, na vida daqueles que fazem parte da tua vida, na vida daqueles que fazem parte da sua história. Veja, meus irmãos, que Herodes estava assustado, o poderoso Herodes estava assustado. Nossa, mas eu mandei degolar João Batista, quem é esse que eu ouço falar? É a ação de Deus na vida destes grandes homens, que assustam os poderosos deste mundo. Veja, meu irmão, que um homem e uma mulher revestida de Deus, revestida do alto, assusta o inferno. Satanás não pode, Satanás não tem poder, porque aquele homem e aquela mulher está revestida do alto, está revestida de Deus. E é isso que nós precisamos trazer a cada dia na nossa vida: estar revestido de Deus, estar revestido das coisas do alto, estar revestido daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas, estar revestido do teu Espírito Santo, o Espírito Santo que vai nos conduzindo a uma vida coerente, que vai nos conduzindo a uma vida coerente e a uma vida de santidade, porque é o que Deus mais quer para cada um de nós, é que nós sejamos santos. E essa santidade, meu irmão, minha irmã, acontece quando nós nos entregamos verdadeiramente a este Deus. Padre, mas eu tenho dificuldade, eu quero, mas não consigo. Meu irmão, não desista. Meu irmão, não desista, porque Deus é amor, Deus é misericórdia e Ele age na tua vida. Quantas pessoas estão morrendo porque estão desistindo? Nossa, mas a dificuldade é muito grande, eu não aguento, padre. Meu irmão, minha irmã, você vai desistir? Você não pode desistir. Você é um filho amado de Deus, você está revestido das coisas do alto. Se você traz essa certeza no seu coração, não tenhais medo. O mal que precisa ter medo de você, o mal que precisa ter medo de nós, quando nós verdadeiramente estamos revestidos das coisas de Deus. Você deseja estar revestido das coisas de Deus? Você quer estar revestido das coisas de Deus? Você deseja fazer uma experiência desse Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a viver as coisas de Deus? Pois fique em pé
agora, para que nós possamos, meus irmãos, nesta noite, buscar estar revestido de Deus, buscar estar revestido da glória de Deus. O Padre vai te ajudar agora a rezar. Você que está em casa também, aproveite este momento, feche os seus olhos e se coloque na presença de Deus. Fala para Deus: Senhor, eu estou vivendo isso, Senhor, eu estou vivendo aquilo, e eu desejo, Senhor Deus, estar repleto do Teu poder, repleto do Teu Espírito Santo, repleto da Tua graça, repleto da Tua unção. E neste momento, Senhor, eu ergo as minhas mãos sobre estes Teus filhos. Feche os seus olhos e eleve agora o seu coração a Deus. Se você deseja a força do Espírito Santo, peça agora: Senhor, eu desejo estar repleto do Teu Espírito Santo. Eu desejo, Senhor Deus, estar repleto da Tua graça. Eu desejo, Senhor Deus, estar repleto da Tua unção e do Teu poder. Eu desejo ser um homem novo. Eu desejo ser uma mulher nova segundo o Teu coração. Para você que é mulher, eu desejo, Senhor Deus, estar repleto. E permito, Senhor, que o Senhor faça do meu coração, o do meu interior, a Tua morada, Senhor. Faça uma obra nova na minha vida. Fale para Jesus, fale para o Espírito Santo, para que Ele possa fazer uma morada nova no teu coração, para que Ele possa fazer uma morada nova no seu interior e na tua vida, meu irmão. Não permita com que o teu pecado, as tuas limitações sejam barreiras e que te impede agora de você fazer essa experiência do amor de Deus, essa experiência da graça de Deus, essa experiência do Espírito Santo de Deus. E por meio deste cântico, que você possa erguer os seus braços, e você agora eleve a sua oração, e deseje agora esse poder do alto, essa força que vem do céu, essa força que move a nossa vida e o nosso coração. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso, o meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder. Ele já nos prometeu, Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje erga os seus braços e deseje essa força do alto. Vem Espírito Santo visitar meu coração, vá para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo visitar, me levar. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Isso, igreja. Erga os seus braços e deseje agora esse Espírito Santo. Deseje agora esse poder do alto. Deseje agora esse Espírito Santo. Deseje agora esse poder do alto. Deseje agora essa unção que vem do céu. Isso, cante mais alto. Espírito de amor, vem Espírito de amor, cante isso, vem Espírito de amor, vem
Mais uma vez, vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. E eu ergo as minhas mãos agora, Senhor. Baixe um pouco o ministério, mas não deixe de cantar. Vem Espírito de amor. Senhor, o teu povo está aqui, desejando, Senhor Deus, a tua presença, desejando, Senhor Deus, a graça do teu Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor Deus, que somente por meio do teu Espírito Santo o homem e a mulher é capaz de ser teu. Somente por meio do Espírito Santo nós somos capazes de ser santos. Somente por meio do teu Espírito Santo, Senhor, nós alcançaremos a verdadeira libertação. Somente, Senhor, pelo teu Espírito Santo, nós alcançaremos a verdadeira cura. Somente através do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso eu rogo a ti, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, a graça do teu Espírito Santo, Senhor. Que teu Espírito Santo possa mover agora estes corações que aqui estão. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa mover e libertar e curar todos os corações que se encontram em casa agora, Senhor. Cada pessoa agora, Senhor Deus, que dobra os seus joelhos diante da sua presença, eu te peço, Senhor, cubra-os com o teu poder, com o poder do teu Santo Espírito. Isto deseja o povo de Deus. Deseja agora essa unção do Espírito Santo. Deseja agora o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o teu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de amor sobre cada um de nós. Cantemos, meus irmãos. Vem Espírito de amor. Levante seus braços. Vem Espírito de amor. Vem Espírito. Reza isso, vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Você, vem Espírito, é a sua oração. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de amor. Vai sentir esta graça. Vem Espírito de amor. Vai sentir este mover do Espírito de Deus. Vem Espírito. Vai sentir esta unção que vai agora adentrando no teu coração. Vai sentindo o mover do Espírito de Deus, do Espírito Consolador. Isso. Ore na linguagem dos anjos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta unção. Obrigado por este poder, Senhor, que move o nosso coração, que move o nosso interior. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escuta a voz do teu povo, porque o Senhor ouve a batida dos nossos corações, o desejo do nosso coração. E o Senhor sabe, Senhor Deus, que o desejo do nosso coração é de sermos santos, é de viver uma vida segundo o teu coração, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Glorificado seja, Senhor, o teu poder e a tua unção, Senhor.
Oia la baiela shanda la mahai la maiela canda la ye. Oia la baiela shanda la mahai la canda la ye. Oia la baiela shanda la mahai la maiela shanda la ye. Oia la baiela shanda la mahai la canda la ye. Oia la baiela shanda la maiela canda la ye. A imagem que eu tenho é de uma pessoa que está em casa. Você está participando da missa e você sente tanta falta do amor na sua vida, porque você já foi uma pessoa tão machucada. Mas o que Deus coloca no meu coração, que não é qualquer amor que vai curar você, é o Espírito Santo de amor, que vem como um bálsamo para a sua vida, como um bálsamo nas suas feridas. Não é o amor de um homem ou o amor de uma mulher que vai curar você por dentro, ou que vai satisfazer você. É o amor de Deus, o amor do Espírito de amor, que vem sobre você, que se move sobre você. Deixa o Espírito de Deus fazer você experimentar o amor, o quanto Deus te ama especialmente. Deus te ama especialmente, é o amor dele que cura você. Que o amor de Deus te cure nessa noite, meu irmão ou minha irmã, que nos assiste, que nos vê. Sinta-se acolhido, envolvido, abraçado pelo amor de Deus, pelo amor de Deus que cura o seu coração no mais profundo, nas suas feridas. E vai dizendo agora: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por esta graça. Obrigado, Senhor Deus, por este poder, por este amor que nos envolve. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração, que transforma nosso ser. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua graça. Vem Espírito de amor. Obrigado, Senhor. Fala isso. Vem Espírito de amor. 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 Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda o Senhor e o Espírito Santo de Deus. Aplauda mais forte. Aplauda. Aplauda, aplauda. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Nós vamos para o nosso ofertório. E neste momento o Padre já estende as mãos para você. Faça a sua doação. Não aquilo que você não possa, mas aquilo que você possa. Mas não deixe de ajudar a obra de Deus a evangelizar. Você que ainda não é sócio e que deseja se tornar um sócio, depois passe no Clube da Evangelização, se torne um sócio. Você que está em casa, faça a doação, ligue para a Canção Nova, torne um sócio evangelizador. Desde já, o meu muito obrigado e um Deus vos pague. Pão e vinho são para Ti, Senhor. Pão e vinho são para Ti, Senhor. Pão e vinho são para Ti, Senhor. Pão e vinho são para Ti, porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me destes o carinho, me deste o amor.
Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos, e quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou, por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Auxiliadora, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São João Bosco e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar
te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo.
E você que já recebeu Jesus, louve ao Senhor, aquele que habita em você, que toma o lugar que é dele dentro de você, aquele que te cura. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. E é aí que ele precisa ficar. Quando Jesus é o centro, tudo volta para o seu lugar. Tudo toma o seu lugar quando Jesus é o centro. Queria convidar você que já comungou a fechar um pouquinho os seus olhos. Adore o Senhor dentro de você, o centro da tua vida. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu, ser todo teu. É o meu prazer. Onde fores, Senhor, tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pode se sentar só um momento? Nossa, quase que não sai, né? O padre tem alguns recados e alguns convites para fazer a vocês. Então, só lembrando que amanhã é sexta para você que é daqui de Aracaju e região, né? Amanhã é sexta-feira. Nós teremos aqui na nossa casa de missão, Canção Nova de Aracaju, a missa votiva a São Miguel Arcanjo. Começa ao meio-dia, tá certo? Então, você que deseja participar conosco, né, está rezando aqui a quaresma de São Miguel Arcanjo,
você é o nosso convidado. Amanhã, sexta-feira, na verdade, todas as sextas-feiras, ao meio-dia, com o Padre Giva, tá? Esse aqui está aqui à sua frente, tá bom? Dia 21, sábado agora, aqui na Canção Nova, nós teremos o Mariá 2019, do movimento Legião de Maria. Desculpa, é domingo, isso aqui foi sábado passado, né? O padre tá confundindo, tá, gente? Então, domingo agora, participando conosco, tá certo? É o domingo o dia todo, não é isso? Do apostolado da oração, estão me falando aqui, tá vendo? Quem não prepara os recados antes dá nisso, né? Em rede nacional. E nós teremos, esse aqui também é muito importante, nos dias 11, 12 e 13 de outubro, a profecia do avivamento. Faça a sua caravana, né, a sua paróquia, venha participar deste grande evento, né, a profecia do avivamento. Teremos a participação do padre Roger Luiz, da comunidade Canção Nova, Evandro Nunes, Jorjão Cairós, Pádua Júnior, Fabião Emanuel e comunidade Canção Nova, aqui de Aracaju. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O último recado, está acabando, né? Estão me dando sinal ali já. Como vocês sabem, hoje é a última quinta-feira do mês e a nossa loja Canção Nova, aqui de Aracaju, atenção, tá? Essa promoção é para a nossa loja Canção Nova, aqui de Aracaju, né? Nós estamos em promoção. Então, qualquer vestuário e acessório com 15% de desconto e livros com até 30% de desconto. Só lembrando que esse 30% de desconto dos livros, somente aqueles livros que são da editora Canção Nova. Os demais livros e acessórios é 15% de desconto, tá bom? Depois não vão chegar lá brigando na loja falando que o padre falou que era 30% de desconto. 30% de desconto somente os livros da Canção Nova. Então, terminando a missa, dá uma passadinha lá. A missa não, né? A nossa adoração, dá uma passadinha na nossa loja. Estou falando ali já para encerrar, né? O padre está falando demais. E para você também que deseja, após a Santa Missa, a bênção final, nós teremos a nossa adoração aqui no Rincão do Meu Senhor, onde vamos estar mais uma vez rezando pela nossa cura e pela nossa libertação diante de Jesus Eucarístico. Amém? Amém. Você que veio pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença, né? Que você volte outras vezes para estar participando da Santa Missa aqui conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, de Dom Bosco e de São Miguel Arcanjo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Subindo até o monte de Deus e permitindo que Ele construa em nós a sua morada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dá minha vida, é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dá A seguir, Escola da Fé. Existem muitas mentiras no mundo em que vivemos, e elas nos desviam do caminho do céu e da verdade que é Jesus. O demônio, o pai da mentira, quer nos levar a cometer erros para cairmos no pecado. Somente permitindo que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, desmascaramos todas as mentiras do maligno.
Participe do acampamento de cura e libertação, de 4 a 6 de outubro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. São 39 anos de lutas, alegrias, emoção e fé. Fé em Deus, que nos conduziu e conduz. Fé em você, que com suas orações e contribuição acredita nesta obra de evangelização. Sabemos que nesta vida não conseguimos nada sozinhos. Por isso, o nosso muito obrigado. 39 anos do Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Aqui no nosso santuário nós temos esse mosaico que representa toda a espiritualidade do santuário. Um caminho que é feito e que vai mudando de cor, de marrom vai se tornando esverdeado, azul e que chega até a estrela que representa Nossa Senhora Maria. As cores do mosaico, principalmente o manto do Pai e a túnica do Pai, representam a união hipostática de Jesus, a sua divindade. No caso ali o vermelho, e a humanidade de Jesus. O manto do Pai e a túnica do Pai representam a união hipostática de Jesus, a sua divindade. No caso ali o vermelho, e a humanidade de Jesus através do azul. Dentro do nosso santuário temos ainda a figura da pomba, que representa o Espírito Santo. E a conversão que acontece de cada pessoa aqui é pela ação do Espírito Santo. E a figura principal, o Pai misericordioso, que acolhe o Filho, e é isso que ele realiza com cada cristão e cristã, peregrino que vem aqui a este santuário. Correndo um caminho de autoconhecimento, de aceitação das nossas limitações e de que, se contarmos com a graça de Deus, podemos superar os desafios de cada dia. CD Oracional Superando a Depressão e a Ansiedade, de Padre Adriano Zandoná e Padre Edilberto. Para quem precisa de uma palavra de esperança, adquira loja.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa TV Canção Nova, uma alegria, uma graça de Deus, nós podemos estar começando mais um programa Escola da Fé. O nome já diz tudo, Escola da Fé. Trazer aqui aquilo que está no coração da igreja, aquilo que durante 2000 anos o Espírito Santo vem sedimentando no coração da igreja. Né? Que beleza! E é isso que nós queremos trazer aqui um pouco em cada quinta-feira. Olha, esse programa já tem, se não me engano, 25 anos. Coisa boa, é graça de Deus, né? Muito bem, convido a vocês que estão aqui, vocês de casa, para a gente começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, porque Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, o nosso Amém. Pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nesta noite. Também hoje é dia de São Cosme e São Damião, os dois mártires da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, agora podemos caminhar. Depois que a gente reza, o Espírito Santo conduz. Muito bem, quero cumprimentar vocês que estão aqui, gente de longe. Estamos aqui amigos de Jacobina, na Bahia. Quem é? Vieram de longe. Água Branca, Alagoas. Mais longe ainda. Serra de São Bento, Rio Grande do Norte. Mais longe ainda. Salvador, na Bahia. Santo André, São Paulo. Paraisópolis, Minas Gerais. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Recife, Pernambuco. Teresina, no Piauí. Varginha, Minas Gerais. Ok. Rio de Janeiro, capital. Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais. E Campinas, São Paulo. Bem-vindos à Canção Nova, bem-vindos aqui à Escola da Fé. O que é que nós vamos conversar hoje? Nós estamos fazendo uma série de programas sobre os sacramentos. E agora estamos no sacramento do matrimônio. Como é um sacramento que envolve a maior parte de pessoas, não é? Então quero gastar bastante tempo. Hoje vamos continuar, eu acho que já é a segunda ou terceira aula sobre o sacramento do matrimônio, ok? Mas antes eu queria dar um recado, né? O recado é o seguinte: Canção Nova está fazendo, a TV Canção Nova está fazendo 30 anos. Eu me lembro quando começou essa TV. Um dia eu vinha na rádio à noite, só tinha a rádio Canção Nova. Encontrei o Padre Jonas de noite na rua de terra que chegava na rádio. Ele parou o meu carro e disse assim para mim: Felipe, eu vou começar a televisão. Eu digo: nossa, meu Deus, já está difícil de tocar a rádio, vou começar a televisão. O senhor está me mostrando que está na hora de começar a televisão. E eu disse: ó padre, o senhor está acostumado comigo, eu vou atrás do senhor. Estamos aí já faz 30 anos. Então, a TV Canção Nova quer agradecer a você que ajuda, que é colaborador, né? É uma evangelização que nós fazemos juntos. Graças a Deus. Deus seja louvado. Quero mostrar aqui uma coisa interessante. Essas caixinhas aqui. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, então a Canção Nova está fazendo uma série de trabalhos assim em cima da Bíblia, para facilitar o conhecimento da Bíblia. Então, um casal da Canção Nova, o Gilberto e a Nilza, fizeram uma coisa interessante. São 4 caixinhas dessa, um de cada evangelista, né? E cada evangelista tem aqui o seu símbolo, né? Vocês sabem que cada evangelista tem um símbolo, né? São Mateus, né? É o homem, São Lucas é o boi, São João é a águia, né? Mateus, Marcos que é o boi, Marcos é o leão. Por quê? Porque é sempre como começa o evangelho. João a águia, porque aquele evangelista que voou mais alto, né? Na reflexão teológica. Lucas o boi, porque começa lá com Lucas o boi, porque começa o sacrifício do boi no templo. Marcos o leão que ruge no deserto. João Batista que anuncia, né, a pregação. E essa caixinha é muito interessante, eles colocaram baseado naquele livro do Padre Jonas, aquele livro A Bíblia no Seu Dia a Dia, que é um livro básico que formou essa moçada toda na Canção Nova. Essa caixinha é o seguinte: para cada evangelista é uma caixinha, são 4. Você tira aqui, né, uma mensagem cada dia e atrás tem uma citação do evangelista, com 3 características que o Padre Jonas coloca no livro dele, não é? A Bíblia do Seu Dia a Dia. Sempre a Bíblia traz para nós 3 coisas, principalmente. Um princípio eterno, ou seja, uma doutrina básica que a gente aprende. Segundo, traz uma promessa, as promessas de Cristo. E terceiro, uma ordem. O que você deve fazer? Então, quando você lê um versículo desse, você vai encontrar um princípio eterno, uma ordem de Deus e uma promessa. E aqui eles colocaram uma coisa interessante, colocaram um depara aqui, né? Ou seja, você pode mandar isso para uma pessoa, de você para uma pessoa, uma mensagem, ok? Tá aí, usa como você quiser. Aqui está, né? Essa caixinha aqui é do evangelista São Marcos, né? Essa daqui é do evangelista São Mateus, né? E tem também São Lucas e São João. Tá aí. Bom, vamos então começar a nossa caminhada aqui sobre o sacramento do matrimônio. Na semana passada ficou faltando eu mostrar um finalzinho que vai aparecer aqui agora, o sentido do matrimônio, né? O Papa Pio XI,
ele disse o seguinte, essa é a continuação da aula da semana passada. Quando os fiéis prestam esse consentimento sinceramente, o que é esse consentimento? Um recebe o outro como marido e mulher. Né? Vocês querem se casar? Queremos. Né? Sim, aquele sim é o consentimento. Então, quando os fiéis prestam esse consentimento sinceramente, sem medo, sem chantagem, sem ameaça, sem nada, livre, espontaneamente, abrem para si mesmos os tesouros da graça sacramental, né? Onde podem aurir as forças sobrenaturais. Para quê? Para cumprir a sua missão e os seus deveres fielmente, santamente, com perseverança até a morte. Os deveres do casal: ser esposo fiel, ser esposa fiel, ser pai, ser mãe, até a morte. Não? O consentimento, né, traz essa graça de Deus aí. Pode passar. E é pela graça de Deus que o casal poderá então vencer as queixas que um tem do outro, às vezes, as lamúrias, né? Nós temos essas coisas no casamento, né? As condenações, os ciúmes, as fofocas, as infidelidades, os mutismos. São todas essas dificuldades que os casais encontram, né? Os ressentimentos, as brigas, as indelicadezas, as comparações, né? Que às vezes atrapalham o casal, e tudo que leva a martelar os defeitos do outro e a não sublinhar as suas virtudes. Então, claro, nós seres humanos, nós somos pecadores. O pecado original enfraqueceu a natureza humana, né? Então a igreja ensina que nós carregamos aí a chamada concupiscência da carne, o peso do pecado, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, né? Mas a graça de Deus, né, ajuda a gente a vencer. Isso é muito importante. Muito bem, esse foi o finalzinho da aula da semana. Conhecê-los no nosso facebook.com/Escola da Fé. E você pode usar isso, se você quiser, na sua paróquia, uma coisa, entende? E nós temos aqui várias maneiras de você também acompanhar o programa. Temos aqui, né, o e-mail do programa, escoladafé@cancionova.com. Temos o Facebook, né? Também tem o facebook.com/TV Canção Nova. E qualquer programa Escola da Fé, você pode acessar pelo site tv.cancionova.com/programa. Se você perder um programa, porque aqui é sequencial, né? Então, se você perder um programa, não pode assistir, quer ver? Entra aí no tv.cancionova.com/programa e você acessa o programa que você quiser. Olha que coisa boa, gratuitamente, não paga nada, entendeu? Para você ver. Bom, a nossa conversa hoje é esta aqui, obstáculos ao amor conjugal. O que atrapalha o casamento? O que atrapalha esse amor conjugal? Né? É importante a gente saber disso, para a gente saber enfrentar essas dificuldades, com a graça de Deus. Pode colocar. Então, falta de diálogo e de comunicação é um problema. O casal que não conversa, né? Às vezes um fala muito, o outro não fala, às vezes é o contrário. É importante o casal dialogar, não discutir. Discussão não é bom, é bom o diálogo. Porque na discussão é briga, cada um está defendendo o seu ponto de vista, o diálogo não. O diálogo, os dois estão buscando um caminho junto. O Saint-Exupéry dizia assim, amar não é um só olhar para o outro, é os dois olharem na mesma direção, né? O diálogo levar o casal a resolver os seus problemas. Então, muitas vezes no diálogo, às vezes falta hábito, o casal não tem hábito de dialogar. O mutismo, tem uns que não falam, né? Às vezes superioridade, um se impõe ao outro como se fosse superior, atrapalha o diálogo. A simulação, fingimento, não é sincero, né? Falsidade, cansaço, também cansaço. O cansaço atrapalha também a comunicação do casal. Um que trabalha muito exageradamente, chega em casa, às vezes cansado, não consegue nem conversar direito. Uma vida social muito intensa, também pode atrapalhar. Distração, né? Às vezes falta de atenção com o outro, né? Não deixar o outro falar
e só fica você falando, não dá tempo do outro falar. Enfim, essas coisas são importantes para que o diálogo não seja prejudicado. Porque o combustível do casal é a saliva, é o diálogo. Mas o diálogo exige essas coisas, né? Faz silêncio, deixa o outro falar, depois você fala. Não interrompe enquanto ele está expondo a ideia dele. As diferenças psicológicas também são muito importantes. Claro, homem e mulher são completamente diferentes. Então, a falta de conhecimento mútuo de um e do outro também pode dificultar a vida conjugal, né? A mulher é detalhista, o homem não é. Então, às vezes, isso dá briga. A mulher guarda os detalhes de tudo, o homem não guarda. Então, tem que ficar atento também a essas diferenças para que não haja problema, não é? Depois, falta de maturidade. Esse é um ponto importante também que dificulta muito o casamento. Falta de maturidade gera o quê? Reclamações, um reclamando do outro. E reclamação não resolve nada. Reclamação só envenena a atmosfera do lar, né? Exibicionismo, um quer se exibir mais do que o outro, né? Indecisões, não toma decisões que precisam ser tomadas. Omissão, né? Negligência nos trabalhos que tem que ser feito do casal. Ou negligência, ou não fazer, ou fazer mal feito, às vezes por preguiça. Também um espírito de derrotismo, de pessimismo, também atrapalha, né? É falta de maturidade, desânimo, infantilismo, autopiedade, orgulho. Enfim, eu fui colocando ali uma série de coisas que a experiência já me mostrou na vida, né? E que a gente precisa refletir sobre essas coisas, para não deixar atrapalhar. Assim como a verdade tem um pai, que é o Espírito Santo, a mentira também tem um pai, o demônio. Jesus fala que quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. A natureza dele é ser mentiroso. Assim como a natureza do Espírito Santo é ser a verdade. Eu chamo o Espírito Santo de Espírito da verdade. Então, cuidado com a mentira. A mentira destrói muito o casamento, né? Outro problema que gera dificuldade, a moda. A moda também. Às vezes, um quer usar uma moda que ela gosta, todo mundo gosta, mas o marido não gosta. Não tem sentido. A primeira pessoa que a sua moda tem que agradar é a sua esposa, o seu marido. Depois os outros. Ah, mas está na moda. Espera aí. Tem que ver se dá para usar essa moda, né? As comparações é outro ponto perigoso, porque a vizinha, porque o outro tem um carro, não sei, aí eu preciso. Opa! Cada casal é um casal próprio, não tem que ficar se comparando com os outros, não. É claro que a gente pode copiar as coisas boas dos outros. Então, por exemplo, as interferências do sogro, da sogra, dos cunhados, cuidado, né? Nunca fale mal do seu cunhado para sua esposa, porque é irmão dela, esposa do lado, porque senão dá conflito. Então, administrar os conflitos do sangue no casamento é muito importante. Sangue, eu digo parentesco, né? Ressentimentos, também algo que atrapalha muito os casais. O que é o ressentimento? Muitas vezes, na hora de uma discussão, de uma briga, você vai lá e desenterra alguma coisa do passado da pessoa, né? É como se fosse tirar uma cicatriz de uma ferida que ainda não cicatrizou bem, aí volta a sangrar, né? Desenterrar, né, coisas do passado. Datas, é importante as datas também, né? Principalmente nós homens esquecer muito das datas. Um dia eu esqueci da data de aniversário da minha esposa, meu Jesus amado. 10h30 da noite, a mulher bicuda na cama, eu digo, o que foi, meu bem? Nada. Eu tinha esquecido que era o dia do aniversário dela. Nada. Mas por que você está assim? Nada. Aí, com muito custo, ela disse, dia do meu aniversário. Eu digo, Jesus, amado. Eu não sabia sentar debaixo da cama, né? Bom, mas aí pedi 1 milhão de desculpas. Pai, digo, ano que vem não vai acontecer isso. Aí peguei minha agenda, coloquei lá, 18 de março, aniversário dela. Quando chegou no dia que estava marcado na agenda, fui lá, comprei um presente, tal, fui levar para ela. Quando eu levei para ela, ela morreu de dar risada. Peraí, o que está? Você não gostou? Felipe, hoje é 18 de fevereiro. Eu tinha marcado errado na agenda. Professor de matemática, física, marquei errado na agenda. Falei, não tem problema, esse ano você vai ganhar 2 presentes. Fica com esse, 18 de março eu te dou outro.
Então esse negócio de data, gente, tem que tomar cuidado, porque dá briga. E nós homens somos meio lerdos nessas coisas, entendeu? Mulher não esquece de jeito nenhum, mas o homem esquece. Aparência física é outra coisa importante, né? Tem mulher, todo marido gosta de ver sua mulher arrumada e vice-versa, né? E nós homens, às vezes, temos esse descuidado, né? Vai trabalhar, aí arruma tudo bonitinho, né? Chega em casa, aí fica aquela roupa suja, boné velho, chinelo velho, está em casa mesmo. Não pode relaxar muito, não, né? Aparência física, o mínimo de aparência física é importante, né? A religião é outro problema que pode dar briga. Religião também, né? Quantas vezes a gente vê marido e mulher brigando aí, porque um quer ligar a TV na Canção Nova, o outro não quer, não sei o quê. Então, a religião também. A monotonia na vida dos dois, né? Um casal já não tem, um já não se descobre mais em relação ao outro, então cai numa vida monótona, né? Falta de incentivo de um para com o outro, apego demasiado aos pais, esse é outro problema, né? Mau humor. Bom, eu não tenho tempo de desdobrar tudo isso aqui por causa do horário, né? Mas eu vou colocando aí, vocês vão lendo. E cada um sente o que precisa tomar cuidado no seu relacionamento, né? A questão do dinheiro, né? Às vezes a falta de planejamento, então gasta-se muito, aí o casal entra em crise. Então tem que fazer um planejamento, um orçamento direitinho, né? Os dois, hoje é muito normal os dois trabalharem, mas o que é importante para um casal cristão? Aquilo ser junto. Fechou o mês, onde é que nós vamos gastar o nosso dinheiro? Não importa quem ganhou, se foi ele, se foi ela. Casamento é unidade. Então, onde é que nós vamos gastar o nosso dinheiro? Às vezes, o dinheiro que sobra, às vezes dá mais trabalho do que o dinheiro que falta. Porque quando sobra, um quer trocar um carro, o outro quer trocar os móveis, aí começa a brigar. Tudo dá para se resolver, né? O que é combinado não é caro, diz o povo antigo. Então, esse mês nós vamos fazer isso, mês que vem nós vamos fazer aquilo, outro mês vamos fazer aquilo, né? As propagandas, cuidado com as propagandas de televisão, que às vezes faz você comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem. Né? Porque a propaganda, ela é um marketing que dá coceira em você, faz você ter vontade de comprar. Mas será que eu preciso? Será que eu tenho dinheiro? Será que eu não estou sendo consumista? Cuidado, né? Falta de combinar as coisas, outra coisa importante. Combina as coisas, que o que é combinado não é caro, não dá briga. Vamos lá. Pode passar. O sacramento do matrimônio não é um ato mágico. Não é, de jeito nenhum. A transformar instantânea e automaticamente os noivos. Não. A bênção sacramental do matrimônio não transforma os dois em dois anjos que vão viver maravilhosamente. Não é assim, né? Não destrói, né, no altar as suas más inclinações e os seus defeitos. Não. Claro que a graça de Deus ajuda o casal. A graça de Deus ajuda o casal. Mas não tira a liberdade. Não tira a individualidade de cada um, né? Porém, a partir daquele instante, haverá neles uma semente divina. Isso que é importante. Que se encontrar a terra fértil, vai germinar. É uma graça sacramental. São 7 sacramentos, né? Cada um deles tem uma graça especial para a finalidade que vai ser, que a pessoa vai viver. Então, se souber cultivar essa semente divina, começa a vencer as dificuldades. Vamos lá. Porque o matrimônio é indissolúvel, né? O matrimônio tem 3 características, já falei. Fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Os filhos, as 3 características do casamento cristão. É como a igreja. A igreja é fiel a Deus, é uma unidade a Deus que é indissolúvel, e a igreja é fértil. Nela nascem os filhos de Deus pelo batismo, né? Eu já mostrei aqui que, né, o matrimônio se espelha na união do Cristo com a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Aí tem indissolubilidade, tem fecundidade, né, e fidelidade. Vamos lá. O amor deve ser definitivo. O amor não é uma coisa provisória.
eu vou me casar com você até eu me cansar de você. Não, o amor é definitivo, né? Não pode ser até nova ordem. A igreja ensina isso. O amor é uma coisa séria. Eu te recebo como minha mulher, meu marido, te prometo ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Por quê? Porque dali vão nascer filhos, vai constituir uma família, não pode ser uma coisa provisória, né? Esta união, diz o que diz a igreja, documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 48. A Gaudium et Spes diz assim: esta união íntima, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. Então vejam, aqui várias coisas, o bem do casal e o bem dos filhos. Então exige uma fidelidade e indissolubilidade, ok? É característica do matrimônio cristão. Claro que às vezes um casamento não valeu. Aí o caso quando um tribunal da igreja declara nulidade um casamento. Aí o casamento não existiu. Não é que a igreja está anulando um casamento, a igreja não anula o casamento. A igreja simplesmente fala, esse casamento não aconteceu. Por quê? Porque faltaram as condições mínimas de consentimento ou de outras coisas, né? Eu já expliquei que o Código de Direito Canônico da Igreja contempla 19 itens que o Tribunal da Igreja pode, por um deles, declarar que um casamento não foi válido. E isso acontece. Muito bem, pode passar. Pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida a um ser humano, mas Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável. E aí está a prova, gente, que é possível, né? Eu vivi 40 anos com a minha esposa. Morreu, nós tínhamos 40 anos de casado. Até escrevi um livro, né? Por sugestão de um padre, né? Padre Demétrio Gomes, escrevi um livro, foram 40 anos. Quando morreu minha esposa, ele disse, professor, agora escreva. Eu digo, mas padre, mas é chato falar da gente. Ele falou, não, o senhor prega para casais o mundo inteiro, o Brasil, agora você vai fazer como é que o senhor viveu. Aí me fez escrever, foram 40 anos. Aqui vocês estão vendo o Padre Jonas na capa, celebrando o nosso casamento, lá em 1972. Né? É possível viver casado. É possível, com a graça de Deus, com maturidade, com boa vontade. Quantos casais vivem 50 anos de casado, 60 anos de casado? É possível, não é? Não é impossível, não. Agora, claro, a gente tem que fazer a parte da gente junto com a graça de Deus, né? Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. Então, uma das condições para que haja fidelidade é que não haja adultério, nem de pensamento, nem de palavra, nem de atos, né? A igreja exige o casamento civil para realizar o matrimônio? Sim. Eu coloco aqui algumas perguntas para a gente tirar. Por que a igreja exige o casamento civil junto com o casamento religioso? Porque o casamento civil dá estabilidade jurídica também para o casal. Entende? Dá uma estabilidade jurídica. Um não pode abandonar o outro assim e deixar o outro na rua da amargura. Não. Aí a justiça civil vai dizer, não, você largou dela, você vai ter que dar pensão a ela, no mínimo, por causa dos filhos. Então, o casamento para a igreja só vale o casamento no matrimônio, na igreja. Mas a igreja exige também o casamento civil para dar estabilidade jurídica à família, certo? O católico pode se casar com uma pessoa não católica? Pode, desde que seja uma pessoa que foi batizada numa outra religião, e o batismo, a igreja reconhece o batismo válido em várias denominações evangélicas, protestantes, né? É o chamado casamento misto. Pode casar. Agora, veja bem, é uma pedrinha no sapato. Por quê? Porque o casamento é feito pela unidade, né? Se você não consegue fazer unidade na religião, que é um dos pontos mais fortes da unidade, porque, claro, você é católico, ela é protestante, você vai querer rezar o terço, ela não vai, você vai querer a missa, ela não vai, tudo vai ser diferente. É possível dar certo? É possível dar certo, onde existe o amor de Deus, um respeito profundo de um para com o outro,
Por isso que a igreja autoriza o casamento misto. Mas a gente tem que ficar esperto, né? É uma dificuldade grande também que a gente vai enfrentar. O ideal é isso, católico casar com católico, protestante casar com protestante. Aí o problema da religião já não gera dificuldade de unidade, certo? O que mais? Pode passar. O que a igreja diz sobre a vida sexual do casal? Bom, aqui eu vou dar orientações do casal. Bom, aqui eu vou dar orientações assim gerais, né? Porque não é o caso de a gente entrar assim, em detalhes sobre isso. Eu escrevi um livro, quem quiser estudar isso com mais profundidade, como eu recebo muitas perguntas de gente perguntando mais coisas, então eu escrevi esse livro, Vida Sexual no Casamento. Aqui eu entro em detalhes, inclusive eu pedi ao nosso bispo, né, Dom Benedito Beni, que desse o imprimato. Imprimato quer dizer autorização para publicar. O Código de Direito Canônico fala que quando a gente publica um livro de doutrina, deve ter autorização da autoridade eclesiástica. Então, Dom Benedito Beni, quando era bispo em Lorena, deu autorização. Então, aqui eu explico com mais detalhes. Vamos fazer um intervalo e depois do intervalo eu vou conversar um pouco sobre isso, tá bem? Espere aí, é bem rápido, não dá mais do que 3 minutos. Dia 13 de outubro, temos um encontro marcado. Aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O que será que vai acontecer? Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. E todos os animais do céu espalhamos o amor pelo ar. Kairos Kids, pra você que é criança. 13 de outubro, esperamos você. No Kairos Kids, até lá. O Progen está comemorando 15 anos. O projeto profissionaliza e capacita jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho. Para as crianças, são desenvolvidas oficinas que favorecem o desenvolvimento de diversas habilidades, potencializando seu processo formativo. O Progen dá oportunidade para as pessoas realizarem seus sonhos, cumprindo seu papel de formar pessoas e transformar vidas, pois está há 15 anos construindo futuros. Santa Teresa com suas próprias palavras. Missionárias da Caridade começaram com 12 membros em Calcutá, na Índia. Hoje são mais de 4.000 freiras dirigindo orfanatos e asilos pelo mundo afora. Our vocation is what? To belong to Jesus. This is a conviction that nothing and nobody will separate us from the love of Christ. This is our vocation. And what is the work for the poor? It is our love for Jesus in action. Os resultados são positivos, ensino de qualidade, gestão de excelência. A Escola Cívico-Militar dará ênfase em valores sociais, éticos e morais em um ambiente saudável. Respeito ao professor, disciplina nas salas de aula e maior apoio aos alunos são algumas das premissas do novo modelo que será implementado pelo Ministério da Educação a partir de 2020. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. As lições que aprendemos em casa ficam para a vida inteira. Educar nossas crianças na fé é o melhor presente que podemos dar a quem mais amamos. Na fé é o melhor presente que podemos dar a quem mais amamos. Apresentamos alguns de nossos produtos que vão auxiliar a sua vivência na fé e o aprendizado da Palavra de Deus em família. Alimente sua fé com produtos Canção Nova. Adquira com o evangelizador porta a porta pelo telefone certo de você. Dia 30 de setembro, a TV Canção Nova leva você a conhecer a história da palavra anunciada e escrita. Um documentário que revela uma das grandes formas que Deus fala conosco. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia, como por escribas de Jerusalém. Bíblia, documentário que você confere dia 30 de setembro, às 9 da noite na TV Canção Nova. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí a rapidez do intervalo, né? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então, quem é que mantém essa televisão?
sendo que todas as televisões são mantidas com patrocinadores, né? E aí as propagandas. Aqui o patrocinador é você. Você que ajuda a Canção Nova, que recebe esse boletim, esse boleto aqui na sua casa, né? Um para cada mês. E eu quero lembrar o seguinte, é uma exigência da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos, ok? Então, quem contribui com o boleto, presta atenção. Agora, a melhor maneira da gente contribuir é pelo débito automático. Você autoriza o banco a debitar para você, na sua conta, acreditar para a Canção Nova, ou então hoje você pode pagar até com cartão de crédito, né? O importante é o seguinte, não deixe de ajudar essa obra. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, ontem eu completei 70 anos, e eu quero até agradecer as pessoas que eu recebi tanto cumprimento ontem, apaguei vela 4 vezes, 4 vezes, né? Até hoje, né, fui fazer uma palestra de manhã aqui, tinha lá um bolinho, cantaram um parabéns, mas é porque nós estamos aqui, olha, tem uma companhia aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui, acompanho o Padre Jonas há 50 anos. Conheci o seu Jonas quando eu tinha 20 anos de idade, no Colégio São Joaquim Lorena, onde ele era padre. E não nos separamos mais até hoje. Eu não sou consagrado da Canção Nova, porque quando ele começou a Canção Nova, ele começou só com pessoas solteiras e eu já era casado, eu já tinha 2 filhos. Então eu fiquei assim, como um colaborador até hoje, mas sempre na rádio, na TV, na internet, etc. Né? Então eu sou um testemunha da grandeza dessa obra, da beleza, de quantas pessoas já se converteram, se salvaram, mudaram de vida, jovens que deixam as drogas, jovens que passa a ser um filho educado na família. Ajude. Né? Como dizia Paulo VI, aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos diante de Deus do evangelizador. Muito bem, eu quero mostrar rapidamente aqui algumas coisas ligadas a esse assunto que nós estamos tratando, né? Família, casamento, né? Educar pela conquista e pela fé. Isso aqui é para a educação dos filhos. Eu vou fazer um programa inteiro sobre isso. Não, hoje não. Educar pela conquista e pela fé. Como é que a gente deve educar os filhos? Né? Problemas no casamento. Né? Aqui é um capítulo para cada tipo de problema. De onde é que nasceu esse livro? Mandavam muitas perguntas aqui para a Canção Nova sobre isso. Aí um dia pediram para eu responder as perguntas, só que era, meu Deus, mais de 500 perguntas. Aí a minha esposa separou por assunto e eu escrevi um livro. Escrevi um também que eu chamei de Problemas do Namoro, mesmo jeito, deixa aqui. Né? Matrimônio Santo, são 12 casais, foi um padre que escreveu, o padre Thomas Kevin, 12 casais que foram ou beatificados ou canonizados pela igreja, o que mostra que o casamento é um caminho de santidade também. Não é só o sacerdócio, não. Não é só a vida religiosa, também o casamento. Tá? Família Santuário da Vida é um livro sobre a família, né? Os pais, os filhos. Né? E aqui eu coloco um capítulo também sobre a questão das nulidades. Quando é que um casamento a igreja pode declarar nulo ou não? E aqui, uma coisa que eu gravei. São 25 horas sobre... tudo, desde namoro até viuvez. Por que eu fiz isso daqui? Porque eu recebo muitos pedidos para pregar retiro para casais. Eu não dou conta, de jeito nenhum. A semana tem um final de semana. Houve semana que eu recebi 4 pedidos uma semana só. Então, o que eu fiz? Eu gravei um retiro para casais. Na verdade, sobre família, pegando desde o namoro até a viuvez. São 25 horas de gravação também que a gente pode acompanhar. Um outro livro... Sereis uma só carne, que é a essência do casamento. Eu já fiz um programa sobre isso aqui. Então, material sobre o casamento não falta. A Canção Nova tem muita coisa, ela tem mais coisa aqui ainda, né, que eu já mostrei. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Né? Eu estava falando aqui agora, né, o que diz sobre a vida sexual do casal? O sexo é uma coisa maravilhosa que Deus deu para o casal, com 2 objetivos, 2 dimensões, unitiva e procriativa. Deus diz para o casal, crescei e multiplicai. Então, para multiplicar, né, Deus deu o sexo. E não só é para o homem e a mulher, não, para os animais também, até para as flores. Deus quis isso. Então, o Gênesis diz que quando Deus criou o mundo, Deus viu que tudo era bom. Quando criou o homem e a mulher, é diferente, fala assim, que tudo era
muito bom. Tudo. Então, o sexo também. Né? O que é ruim no sexo? É o sexo fora do lugar. O único lugar em que o sexo é abençoado, que traz felicidade, é no casamento. Fora do casamento, o sexo é destruidor. Né? Dá separação, dá adultério, gera doença venérea. Né? Mas, sabe, quando uma coisa é muito bonita, se você tira de lugar, você cria uma coisa muito feia. Um exemplo só, o olho é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que o olho é uma das partes mais bonitas do ser humano. Principalmente quem tem olho azul, verde. Agora, você pensou, se você tirar o olho daqui e colocar ele na testa, ou colocar aqui, vira um monstro. É o sexo fora do lugar. É o sexo fora do casamento. Entende? No casamento é graça, é bênção. Você gera seus filhos, faz a união do casal. Né? Mas, no adultério, na fornicação, na prostituição, na pornografia, ai, aí a coisa é... Entende? Então, a coisa mais importante é entender o sentido cristão do sexo. É para a felicidade do casal, a união do casal e para gerar os filhos. Então, coloca aí. A igreja diz que os atos com os quais... Olha, uma citação do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes 49. A igreja diz que os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. A igreja está dizendo que o ato sexual é um ato de castidade, castamente. Castidade não quer dizer não ter vida sexual. Castidade quer dizer ter vida sexual no lugar certo, entenderam? No casamento. O casal que vive o sexo no casamento é um casal casto, olha aqui, castamente. Né? Quando realizado de maneira verdadeiramente humana, o que é essa maneira verdadeiramente humana? Movido pelo amor. O sexo é manifestação de amor. A gente pode manifestar o amor de muitas maneiras. Você dá uma rosa de presente, dá um abraço, dá um beijo, faz um elogio. Agora, para o casal, a manifestação de amor radical é você se entregar ao outro. Aí você não está dando uma coisa, você está se dando. Você está entregando a sua intimidade para o outro, o seu corpo para o outro. Então, essa manifestação verdadeiramente humana é movido pelo amor. Um casal que não se ama não tem harmonia sexual. Se não tiver harmonia conjugal, não tem harmonia sexual. O casal vive brigando. Chega à noite e vai celebrar o quê? Porque o sexo é a celebração do amor. Nós vamos celebrar a briga? Vamos celebrar ressentimento? Vamos celebrar mentira? Vamos celebrar infidelidade? Não tem como. Por que muito casal não tem uma harmonia sexual? Porque não tem uma harmonia conjugal. Não vive bem. Os antigos diziam assim, quem vive bem de dia, vive bem à noite. Né? Entende? Porque o sexo é manifestação do amor. E é uma coisa tão bonita que Deus quis que nessa explosão de amor do ato sexual, a criança é gerada. Olha que coisa bonita. Ou seja, a criança é fruto do amor do casal celebrado. Por que a igreja não quer o bebê de proveta? A inseminação artificial. Está no catecismo da igreja, a igreja não quer. Por quê? Porque gerar um ser humano não é como você gerar um bezerro, um pé de eucalipto, não. A criança tem que ser gerada num contexto de amor. Então a igreja entende, tem um documento do Concílio, um documento da Congregação da Fé de 1983, chamado Donum Vitae, que fala que o ato sexual do casal é o ato fundante da vida. Ou seja, são os pais que dão a vida. A Congregação da Fé de 1983, chamada Donum Vitae, que fala que o ato sexual do casal é o ato fundante da vida. Ou seja, são os pais que dão menos 160 graus de temperatura, não. Tem que ser gerado no calor do amor dos dois. É um problema antológico, naturalmente.
quando realizados de maneira verdadeiramente humana, testemunham e desenvolvem a mútua doação. Então, o ato sexual testemunha a doação de vida que um fez. Eu pertenço a você, você me pertence. Se você estiver sofrendo, eu vou sofrer com você. Se você estiver doente, eu vou estar junto com você. Se você perder uma perna, eu vou continuar com você. Sabe, o ato sexual simboliza isso. Olha aqui, né? Essa doação mútua, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. Então, é um ato que alegra o casal e que faz o casal crescer. Quando é um ato de celebração de amor. Passa. Olha o que vem agora. Olha o que o Papa Pio XII disse em 1950. Faz quantos anos? 70 anos. Olha como a igreja ama a vida sexual, ama o céu. Olha o que esse Papa disse. Está aqui, ó, 29 de outubro de 1951. O próprio Criador estabeleceu que nesta função, ou seja, de gerar, né, o ato sexual, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Olha o Papa dizendo, Deus quis esse prazer, é lícito. Do corpo e do espírito. Não é só do corpo, é do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e em gozá-lo. Um Papa dizendo isso. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Né? A igreja é muito discreta em falar, né, de como é que deve ser o ato sexual. Né? Ele fala uma moderação justa. Né? Não é verdade aquilo que alguns dizem, né? Vale tudo. Não, não é verdade. Não é verdade. A igreja não aceita sexo anal, né? Sexo oral no sentido de... Não é. A gente sabe o que é o natural. Né? Claro que a igreja aceita, com o entendimento da psicologia, as carícias necessárias, né? Porque todo ato humano, você tem um prelúdio, tem o lúdio, tem um pós-lúdio. Tudo é assim, né? Você vai ter uma festa, é o prelúdio. Aí tem a festa, é o lúdio. E depois você vai comentar o que aconteceu na festa, é o pós-lúdio. O ato sexual também. Precisa ter um prelúdio, uma preparação, né? E aí, a igreja não é contra as carícias. Né? O padre João Moana, que escreveu um livro chamado Céu e Carne no Casamento, muito bom. Ele dizia, carícias que o casal aceita. Não vou desdobrar aqui quais são, mas aquilo que o casal aceita e precisa. Aquilo que o marido sabe que a esposa precisa para que ela participe junto com ele da felicidade sexual, é lícito. Entende? Não é simplesmente buscar uma extravagância a mais, não. O que ela aceita e precisa. Porque sabe o que acontece de perigoso no ato sexual? Um se satisfaz e o outro não. Isso acontece muito, normalmente, o homem se satisfaz e a mulher não. Porque o homem ele é muito mais fácil sexualmente falando. Né? Um dia eu pregava um encontro de casais lá nas Minas Gerais, quando eu era professor daqueles lados, lá na universidade, e numa daquelas cidadezinhas lá de Minas, não sei se Brasópolis, Paraisópolis, um dia um rapaz me disse assim, sabe o que é, professor? É que a mulher é que nem um fogão a lenha, custa acender, o homem é igual um fogão a gás, esgoto aceso. E eu disse, mas não é verdade, o cara tem razão. Deus fez assim. O homem, ele é pronto para o ato sexual. O ato sexual do homem começa na cama, da mulher não. Da mulher começa no café da manhã. Ou no shopping. Ou no restaurante. Se a mulher estiver magoada, preocupada ou doente, dificilmente ela realiza um ato sexual. Já o homem é diferente. O homem é matemático, o homem é frio sexualmente. Deus fez assim. Somos diferentes. Então nós temos que entender que nós somos diferentes e a gente se entender. Sabe?
Um ajudar o outro para que ambos se satisfaçam. Porque qual é o grande perigo? Ele se satisfaz, ela não. Ela começa a se negar. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça, lavei muita roupa, não sei o quê. Não é. Não é. Eu li um livro uma vez, logo que eu me casei, que eu queria entender um pouco disso. Me lembro que o livro era um livro escrito nos Estados Unidos, The Freedom of Sexual Love, a liberdade do amor sexual, escrito por um casal de psicólogos americanos cristãos, casal Bird, e que eles diziam assim, que nos Estados Unidos, 70% das mulheres não tinham satisfação sexual. Isso já tem 40 anos, né? Deve ter mudado. E ele dizia que as mulheres estavam batendo na porta dos psiquiatras e psicanalistas, lá, eu sou doente. Sou doente, meu marido gosta, quer, eu não quero. Aí o livro inteiro é para decifrar esse enigma. E eles falam, você não é doente, não, você é mal amada. Você é mal preparada. Falta amor entre vocês, falta preparação. Você não é doente, não. Então, sabe, os casais precisam entender isso, que nós somos diferentes e que é preciso... Tem problema? Tem. Vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda com médico, psicólogo, um casal experiente que possa ajudar a gente. Certo? Vamos em frente, senão a gente não termina a nossa aula de hoje. Pode passar aí. Para que o casal tenha uma vida sexual harmoniosa, o que é muito importante, precisa viver a harmonia conjugal. O amor. Né? Não ter briga, não ter maledicência, não ter ofensa, não ter mentira, não ter tapeação. Né? O ato sexual é a mais intensa manifestação de amor do casal. É isso mesmo, eu já falei. Pode passar. Aí vamos falar um pouquinho dos filhos. Né? Deus diz para o casal, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. É uma ordem de Deus para o primeiro casal e para todos os casais. E Deus nos deu exatamente a vida sexual para isso também. Né? Então, vamos lá. Agora aqui eu gosto desse Salmo 126 que fala isso, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Se não é Deus que guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O que esse salmista quer dizer? É Deus que dá ao casal a coragem de ter filhos, a força de ter filhos e educar os seus filhos. Hoje, gente, infelizmente, caiu sobre o mundo um medo de ter filhos. A Europa está se extinguindo. Todos os países da Europa, a população está diminuindo. Os demógrafos dizem que a França, se continuar assim, no ano 2050 vai virar muçulmana. Porque o europeu tem um filho por casal, o muçulmano tem 4, 5, e eles estão vindo para a França, estão vindo para os seus países. Por que isso? Né? E o nosso Brasil, já entrou numa situação dessa, porque todo mundo sabe que para manter a população, a média tem que ser 2,1 filhos por casal. Por que 2,1 na média? 2 porque morre o pai e a mãe, se tem 2 filhos, continua a mesma coisa. Mas e aqueles que não se casam? Que não tem filho, então, por isso que é 2,1. Nenhum país da Europa tem 2,1 filhos por casal. E o Brasil já está com 1,6. Ou seja, a população do Brasil vai começar a diminuir. E é um absurdo. É um raciocínio que, para as pessoas entenderem, tem que explicar com mais calma. Vou dar só um dado para vocês entenderem. O Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado no Japão. Quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. O Japão tem 330. E o Japão não tem fome, doenças que nós temos aqui, analfabetismo, 65% da população tem nível superior. Ou seja, não é a quantidade de gente que faz o país ser pobre, não é isso, não é falta de educação, é outra coisa. O Brasil é um país vazio. Você pega um avião aqui em São Paulo e vai até Recife, você anda aí 3 horas. O que você vê embaixo? Nada, só verde, 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 de vez em quando uma cidadezinha. Não é? Vocês vieram de longe aí, de Recife, não é isso que você vê no avião? Você não vê isso no Japão. No Japão, você anda nas autopistas, todas as autopistas são fechadas com placa de 3 metros dos 2 lados, porque do outro lado já tem casa.
Entenderam? Mas vive como um reloginho. Então, o nosso Brasil já está virando um país de cabelos brancos, né? E o Papa Bento XVI diz assim: uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Mas vamos lá. Passa o próximo slide aí para nós. Vede, o salmista também dizendo: os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Por que as flechas na mão do guerreiro? Um guerreiro sem flecha está desprovido, né? É que nem um soldado sem arma. Então, o salmista compara os filhos gerados na juventude com as flechas do guerreiro. Ele fala: feliz o homem que encheu a sua aljava. O que é aljava? Aquela bolsa que o cara carrega cheio de flecha aqui atrás, né? Então, feliz o homem que encheu a aljava, não será confundido no dia de defender a sua causa. Sabe, gente, filho é uma questão, não é só de dinheiro, não é só de... é questão também de fé, né? Um dia eu encontrei um homem que teve muitos filhos, e ele me disse que quando nasceu o 8º filho dele, ele estava tão mal de vida, que o padrinho, no dia do batismo, falou para ele: deixa eu levar essa criança para criar. Não é só de... é questão também de fé. Que o padrinho, no dia do batismo, falou para ele: deixa eu levar essa criança para criar, depois eu te devolvo. Só homem teve 23. A dona lutou mais um. O marido dela foi quem me disse que não tinha 8 filhos, Deus dá, Deus cria. Claro, Deus não está pedindo para a gente viver isso, mas Deus também não, Deus não quer que a gente morra de medo de ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, né? O filho é uma bênção de Deus. Bom, terminou? Olha, eu não terminei todos os slides, não tem problema. Quem quiser pode ver aí nesse site que eu dei, tv.cançãonova/programa, você pode ver o resto dessa matéria aí. Mas semana que vem a gente vai continuar ainda esse assunto, certo? Agora, para terminar, né, já está na hora mesmo, eu quero pedir aos sacerdotes que nos acompanham de casa e diácono que dê a bênção para nós. A bênção pode ser dada à distância. E a gente tem que acreditar nessa bênção, gente, né? A gente acredita na bênção do pai e da mãe, muito mais na bênção de um sacerdote, de um diácono. Ponha a intenção de vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor. Então, que desça sobre todos nós essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a vocês que vieram aqui ao vivo, vocês de casa que me acompanharam. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Perdeu algum programa? Assista de graça no Canção Nova Play. A seguir, sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Acompanhe a missa solene da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, aqui na TV Canção Nova. Dia 12 de outubro, às 9 da manhã, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Todo aquele que ajuda uma obra de evangelização tem os mesmos méritos de um evangelizador. E doando pelo cartão de crédito, você ajuda na transformação de vidas. Uma maneira simples, prática e segura de evangelizar. Conheça a doação mensal por cartão de crédito e cadastre-se. Acesse clube.calig 12 3186 2600. Quero convidar você para juntos viver uma experiência de fé na peregrinação Natal na Terra Santa.
Vamos juntos conhecer os lugares por onde Jesus andou e ainda celebrar nossa ceia de Natal em Belém, na Terra Santa. Saída, 18 de dezembro. Obra de Maria, Mais que Viagens. Encontros com Deus. A igreja comemora com grande alegria, no dia 29 de setembro, a festa dos Santos Arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Miguel significa quem como Deus. É um dos príncipes do céu, protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. Rafael significa cura de Deus, considerado guardião da saúde e portador da cura física e da alma. Gabriel significa emissário do Senhor, ou Deus é meu protetor, ou ainda homem de Deus. Foi o escolhido por Deus para acompanhar todo o advento da salvação. É o mensageiro das boas novas de Deus, ou Deus é meu protetor, ou ainda homem de Deus. Foi o escolhido. No Brasil, em tantas partes do mundo, boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso programa Além da Notícia. Quem nos acompanha agora, nesse instante, vai tomar conhecimento de vários temas de atualidade da vida social, política e econômica do Brasil. Hoje nós vamos receber aqui um convidado que vai nos fazer viajar sobre esses temas todos em nosso país. Nós recebemos com muito gosto o amigo deputado federal Marco Bertaioli. Dentre tantas funções públicas, já foi deputado estadual por São Paulo, prefeito de Mogi das Cruzes por 2 mandatos, terminando com a aprovação de 92%, e agora está na Câmara Federal. Deputado Bertaioli, boa noite. Muito boa noite, Ronaldo. Uma alegria muito grande poder estar aqui no programa Além da Notícia, na Canção Nova, com você. Muito obrigado pela oportunidade. E eu também muito curioso com sua história e com tantos feitos aqui. Então a gente vai abordar tantos assuntos. Para começar, olha só. Com forte ligação junto ao segmento das micro e pequenas empresas, o deputado Bertaioli foi relator da MP 881 sobre a liberdade de empreender. E integra atualmente a comissão que analisa a liberação dos saques do PIS, PASEP e FGTS, esse que a gente já está recebendo aí na Caixa Econômica Federal. Também foi o relator do projeto que criou o Cadastro Positivo, pelo qual o consumidor passa a ter sua análise de crédito a partir das contas que paga e não daquela que deixou de pagar em razão de algum problema pessoal, de algum problema de desemprego, doença familiar. E, no momento, o deputado Bertaioli está à frente do trabalho de modernização da lei de aprendizagem, isto é, a atual lei do aprendiz legal. Ela é do ano 2000 e indica que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Mas qual a proposta de modernização dessa lei? É o que já vamos começar conversando com o deputado Bertaioli. Tem muita gente interessada nesse assunto aqui, deputado. A modernização da lei de aprendizagem. O que o senhor pode já dizer para todo mundo? Olha, inclusive hoje, Ronaldo, nós tivemos um dia de muito trabalho. Nós tivemos o primeiro debate público a respeito da modernização e em defesa da lei da aprendizagem. A lei estabelece que jovens a partir de 14 anos possam ingressar no mercado de trabalho na condição de aprendizes, pois a nossa Constituição proíbe o trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, é esta faixa etária que nós estamos trabalhando para poder proporcionar o primeiro emprego, a primeira oportunidade com o ambiente do trabalho. O programa do Jovem Aprendiz atende jovens dos 14 aos 24 anos, mas na faixa, nesse retrato de 14 a 16, é com exclusividade, só pode trabalhar se for um jovem aprendiz.
E o que nós estamos buscando? Modernizar essa legislação, que já tem 20 anos, ela é do ano 2000, e que ela precisa ser simplificada, desburocratizada, para facilitar a vida de quem emprega, que são as nossas empresas. Nós queremos que o ato de contratar um aprendiz seja um ato absolutamente simples, normal, claro, com acompanhamento regrado pelas entidades certificadoras, mas não burocrático. O empreendedor, o empresário que for contratar um jovem aprendiz não pode sentir que isso seja um problema na sua empresa. Ele tem que entender que isso é muito fácil de ser feito e é uma causa social, é o seu professor de cidadania, é a sua colaboração com o futuro do Brasil. Então, quando nós abrimos a porta do mercado de trabalho para a juventude brasileira, nós estamos fechando a porta do tráfico de drogas. Nós estamos fechando a porta da ociosidade, da rua, e estamos colocando esse jovem num ambiente saudável das nossas empresas, para que os nossos jovens tenham um encaminhamento para a vida. Então, a escola do trabalho é o complemento da escola curricular do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Ela se compõe na formação desse cidadão. Então, nós estamos trabalhando pela simplificação da legislação. Em síntese, já é uma lei boa? Sim, imagina que está aí claro. há 20 anos, inclusive enquanto o senhor falava, eu me recordava aqui de uma instituição salesiana aqui de Brasília, perfeito, chamada CESAM, exatamente, que inclusive nos oferece menores aqui para atuar na simplificação da legislação. Exatamente. Que inclusive nos oferece menores aqui para atuar na Canção Nova em Brasília. A lei... e que vejo realmente o que o senhor falou. É uma assistência social maravilhosa, sim, esses jovens recebem um salário, são jovens geralmente que vêm da periferia, de regiões mais pobres. Vulnerabilidade social. Faz um grande bem e atende a muita gente, né, já? Hoje nós já temos 470 mil jovens no programa de aprendizagem no Brasil, mas já poderia ser mais de 1 milhão. Então, é uma lei eficaz, pois ela detecta uma dificuldade da sociedade, que é encaminhar esse jovem para o primeiro emprego. Ela tem uma efetividade, pois 470 mil jovens já estão no mercado de trabalho, graças à lei da aprendizagem, mas ela poderia ser mais efetiva se ela atendesse a todos, e atendesse a todas as empresas e a todos os jovens. E o que nós estamos buscando é este encontro. Por isso que nós estamos tendo, Ronaldo, tanto trabalho, para ouvir a todos, ouvir as empresas que contratam, ouvir o Ministério Público do Trabalho, ouvir o Tribunal Superior do Trabalho, ouvir os auditores do trabalho do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, ouvir o Ministério da Economia, ouvir os jovens aprendizes, ouvir as entidades que certificam, que formam os jovens, enfim, são muitos atores nesse processo que nós estamos ouvindo, colhendo sugestões, sempre com o foco de abrir melhor o mercado, dar a oportunidade para mais jovem na simplificação dessa legislação que já é boa, como você mesmo colocou. E o senhor já tem um histórico de trabalho também com o jovem aprendiz desde prefeito, não é isso? Sim. Olha, na verdade, a lei é de 2000 e as empresas e as próprias entidades ainda não tinham no ano 2000 uma expertise na formação do jovem para o mercado de trabalho. Nós formamos em São Paulo, na Associação Comercial de São Paulo, junto com o Guilherme Afif Domingos, junto com o Rogério Amato, o Movimento Degrau. E com o Movimento Degrau, que eu coordenava junto com eles, nós percorremos o estado de São Paulo inteiro, conscientizando as empresas, os jovens, que existia uma nova legislação que dava a oportunidade de incluí-los no mercado de trabalho e oferecia aos jovens, Ronaldo, o seu primeiro degrau na escalada profissional. Por isso que nós chamávamos de movimento degrau, o movimento da sociedade organizada em prol do primeiro emprego da nossa juventude. Importante também sempre destacar, né, deputado, que esse primeiro emprego para um jovem que não tem experiência nenhuma, ele não tira aquela vaga de emprego de um trabalhador já efetivo, né? É importante também tirar isso da cara, né, deputado, que esse primeiro emprego para um jovem que não tem experiência nenhuma, ele não tira aquela vaga de emprego de um colaborador, um aprendiz, como o nome diz, e ele está ali para acompanhar as funções que são desempenhadas e não executar as funções, até porque não tem habilidade para isso ainda. Então, ele não é um concorrente com um emprego formal, ele é um auxiliar. Dias testemunhando, discutindo no Brasil, testemunhando, e muita gente já se beneficiando. O senhor foi relator, ou melhor, o senhor integra a comissão que está à frente dessa liberação dos saques do PIS, PASEP e FGTS,
que é uma medida provisória, mas que precisa ser efetivada, não é? Efetivada, não é? Na verdade, eu componho a comissão especial, que aquela medida passe a ter valor. Então, eu edito uma medida provisória, passa a valer imediatamente. Só que num prazo de 5 meses, essa medida passa a valer imediatamente. É composta uma comissão de deputados, 20, 24, 18, tamanho da medida, para que ela possa ser... Primeiro porque ela liberou R$500 para todos os reais, entre este ano até o ano de 2020. Então isso vai movimentar, vai aquecer a economia brasileira. E uma segunda medida importante. Hoje o trabalhador só pode sacar no fundo de garantia o seu dinheiro, é seu dinheiro. O dinheiro que está lá é do trabalhador. Mas ele só pode ir lá e sacar em ocasiões especiais, como por exemplo, sair do emprego, perder o emprego, ou se... Agora, com essa nova legislação, uma nova modalidade pode ser a opção do trabalhador. Qual é? O saque aniversário. Todo ano, no mês de aniversário do trabalhador, ele vai poder sacar, não tudo, mas um percentual do valor que ele tem ali acumulado. E esse percentual varia de acordo com o total. O que é importante? Te dá previsibilidade. O trabalhador vai poder contar com aquele recurso no mês de aniversário e se programar para uma compra, para um pagamento, para quitar uma dívida, enfim. É o dinheiro que ele tem acesso, não todo, como eu disse, mas um percentual no mês de aniversário que ele estiver completando o aniversário. E daí a importância dessa MP, ela ser aprovada, não é? Sem dúvida nenhuma. Para que continue vigorando nos próximos anos. Ela precisa ser aprovada dentro de 5 meses. Então precisamos emitir um relatório e ela vai para o plenário da Câmara para ser votada. E se Deus quiser aprovada, nesse caso nós vamos trabalhar para que ela seja aprovada, para que ela tenha eficácia eterna e não só no período de validade da medida provisória. E quem está agora em casa nos acompanhando, que já está sendo beneficiado, R$500 para muitos de nós é quase nada, mas para muitos outros é bastante coisa. É meio salário mínimo. Sim. É muito importante. Independente do valor, Ronaldo, é seu dinheiro. Sim. Independente se o trabalhador foi lá e sacou 200, 300, 400 reais, não importa. O que importa é que o dinheiro é teu e estava lá na mão do governo. Então, você ir lá numa conta inativa e receber R$100 é se apropriar do que lhe pertence. Então, a medida é muito importante e eficaz. Deputado, me diga o que é aqui esta MP da liberdade de empreender também. Muito bem. A liberdade de empreender foi através da medida provisória 881, que eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da comissão especial. O relator é o meu amigo Jerônimo, deputado do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho belíssimo na relatoria desta medida provisória, que já se teve a oportunidade de ser vice-presidente da comissão especial. O relator é o meu amigo Jerônimo, deputado do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho belíssimo na relatoria desta medida provisória, que já se transformou em lei, pois foi feito o relatório especial por nós, eu, Jerônimo, e o nosso senador que presidiu essa comissão, foi para o plenário da Câmara, aprovada, encaminhou-se para o presidente da República, que na última sexta-feira sancionou. E o que significa essa liberdade? É uma desburocratização para as micro e pequenas empresas. Veja bem, Ronaldo, uma atividade de baixo risco, uma atividade simples da economia, não precisa estar sujeita às burocracias dos governos municipais, estaduais ou mesmo federal. Vamos dar um exemplo prático aqui. Uma senhora que faça bolo e queira vender para aniversários no final de semana. Ela vai praticar a sua atividade comercial dentro da sua casa. Não precisa ficar dependendo de autorização de governo para trabalhar. Pode trabalhar hoje. Ela não vai precisar pedir autorização ao governo se legalizar junto a nenhuma instituição para produzir bolos, para fazer coisas. Se legalizar, sim. Ela vai abrir uma pequena empresa e vai tirar um comprovante, uma nota fiscal e vai faturar, em vida normal. Ela não precisa esperar essa burocracia para começar a trabalhar. Ela não depende dessa autorização governamental. Para atividades de baixo risco, e o que é uma atividade de baixo risco, Ronaldo? São atividades que não tenham incomodidade, que não incomodem a vizinhança. Então, se você montar um salão de cabeleireiro na sua casa, qual é o problema? Você não está incomodando os vizinhos, você não traz periculosidade para a vizinhança e nem para quem está trabalhando, você não está numa função insalubre, então é uma atividade de baixo risco. Trabalhe hoje.
Você não... A alma do produto é a atividade de baixo risco ser desburocratizada e o governo federal, pela primeira vez, edita uma medida provisória, portanto, uma lei de urgência que beneficia o pequeno empreendedor brasileiro. Por isso que nós trabalhamos tanto, nos dedicamos tanto e aprovamos essa medida, porque ela gera emprego, gera renda, se não 3, 4, 5, pelo menos o seu próprio emprego, a sua própria renda. Se você é uma costureira e quer trabalhar em casa, montar a sua micro e pequena empresa, ou seu MEI, um microempreendedor individual, qual é o problema? Começa hoje a trabalhar na sua casa. O horário é você que define, o preço é você que estabelece, enfim, você é dono do seu negócio e o Estado não deve atrapalhar. Para ajudar, que por favor não atrapalhe quem quer trabalhar. Muito bem. Olha, está sendo muito interessante esse programa. Eu estou pensando aqui, porque a gente está entendendo muitas coisas, muitos atos que já vêm sendo praticados pelo governo, pelo Congresso Nacional, e que a gente está habituado a ouvir somente aqueles assuntos polêmicos e não vê o que está acontecendo também de bom no nosso país. Olha, Ronaldo, eu tenho feito uma série de palestras por todo o estado de São Paulo, nas sedes das associações comerciais. Semana que vem eu vou estar com o deputado Jerônimo em Porto Alegre, na sede da Federação do Comércio. E o que eu tenho dito, e acho que é importante os nossos telespectadores entenderem, é que não existe uma única medida que o governo federal, seja ele qual for, não é questão de ideologia, seja a favor ou seja contra, mas não existe uma mágica que o governo federal possa hoje implementar através de uma lei e resolver todos os problemas brasileiros. Não existe, porque nós não temos um grande problema. Nós temos vários pequenos problemas que precisam ser reformados. Quando as pessoas me perguntavam, inclusive numa entrevista semana passada, por que são essas reformas? Por que tem que reformar tudo? Porque imagine o seguinte, o Brasil é um grande telhado de uma residência. A nossa Casa Brasil tem um telhado, mas não existe um grande buraco no telhado, que você vai lá com um projeto de lei, com uma medida provisória única, com uma mágica e resolva. Nós temos um telhado com centenas de goteiras, pequenas, mas são centenas de goteiras, que juntas encharcam o chão da nossa sala. Nós precisamos tapar esses pequenos furos, essas goteiras. Cada goteira requer o quê? Uma reforma. É a reforma da Previdência, tapou um furo. É a reforma tributária, tapou outro furo. É a medida provisória da liberdade, tapou outro furo. E assim nós estamos indo. Todas essas medidas em conjunto me faz otimista. Daqui a pouquinho elas começam a dar resultado. Mas já estão dando. Todas elas em conjunto fazem com que eu seja otimista em relação a essa discussão boba, tosca da política brasileira, se é de esquerda, se é de direita. Não é hora de falar sobre isso. Esse momento já passou, que foi no período eleitoral. Agora é hora de trabalhar, é a hora de colocar a casa em dia, é hora de gerar emprego, gerar renda. E a medida da liberdade econômica gera emprego. Muito bem, gente. Olha, o nosso programa de hoje está versando sobre esses temas aqui do momento político, social e econômico brasileiro. Estamos conversando com o deputado Marcos Bertaioli e você pode participar também dessa nossa conversa aqui. O assunto que você quiser, o comentário, a pergunta que você quiser, já pode mandar para o nosso número de WhatsApp de negócios, WhatsApp de trabalho, que está aparecendo aí agora. Você vai estranhar, acha que é um número normal. Pois é, mas este é um número, um WhatsApp de trabalho de negócios. Olha aí, ó, 61-3363-4729, 61-3363-4729. Faz 961-3363-4729. Faz a experiência, manda mensagem para cá. Já já a gente vai trazer aqui o comentário, a sugestão, a pergunta para o deputado Bertaioli. Ok? Intervalo, voltamos já já em 3 minutinhos. Perder uma pessoa amada é muito difícil. Mas é preciso entender que todos têm um tempo a cumprir nesta terra. De 1 a 3 de novembro, acampamento A Cura dos Traumas da Morte. Todos os que creem em Jesus estão preservados para a vida eterna. Coragem, em Cristo, todos reviverão. Lançamentos Canção Nova. Confira nossa nova coleção com novidades incríveis para você e toda a sua família. Vista-se da sua fé. Não perca! Adquira já pelo telefone
em nossa loja virtual Canção Nova ou através do catálogo Porta a Porta. É com amor que preparamos os alimentos que nos sustentam. É com carinho que cuidamos das pessoas que amamos. Precisamos cuidar do nosso espírito com a mesma dedicação que cuidamos do nosso corpo. Deus nos deu um presente que não alimenta o corpo, mas nutre a alma, que ensina e guia para a vida eterna. Pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Carnê Canção Nova, 12 meses pela evangelização. Querido sócio, você que recebeu o Carnê Canção Nova 2019, utilize-o para fazer a sua doação de algo a mais ou para realizar a sua contribuição em meses em que o boleto não chegar. Abrace conosco esta missão e vamos juntos evangelizar. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Além da notícia, muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aí nos acompanhando agora de tantas partes desse Brasil. Continue aí acompanhando e participando também no número de WhatsApp que está aparecendo aí. Deputado Bertaioli, eu estou curioso porque quando surgiu aqui esta proposta e que depois virou lei, também foi aprovada, eu achei muito interessante. Mas vou pedir ao senhor que explique para o nosso povo. O senhor foi o relator do projeto que criou o cadastro positivo, pelo qual o consumidor passa a ter uma análise de crédito a partir das contas que ele paga. Perfeito. Como isso beneficia a nossa sociedade? Olha, na verdade, o cadastro positivo tem como relator o deputado Walter Yoshi no mandato anterior. Nesse mandato, nós completamos o trabalho que o deputado Walter vinha fazendo e agora, nas associações comerciais, nós vamos ter a implantação do cadastro positivo. E o que, dentro daqueles furos do telhado que a gente comentava no outro bloco, o cadastro positivo é uma dessas reformas. Tapou um furo. Qual é o furo? De não deixar a taxa de juros no Brasil diminuir. Por quê? Quem está em casa vai entender de uma forma bastante prática. Diminuir ou aumentar? Diminuir. Pelo seguinte, o que nós temos no Brasil hoje é o SCPC, é o cadastro negativo. É como popularmente as pessoas conhecem o nome sujo. Então, você foi um bom pagador de contas a vida inteira. Num determinado momento, por uma fatalidade da vida, você perdeu o emprego. Aí a prestação do carro, você atrasou 2, 3 prestações. O seu nome vai para o SPC, nome sujo. A partir deste momento, Ronaldo, ninguém te vende mais nada. Você está fora do mercado de crédito. Ou se você for comprar, a taxa de juros é muito elevada, porque embute na taxa o risco de você não pagar. O cadastro positivo, que acabou de ser aprovado no Brasil e está entrando em vigor neste momento, a partir do mês que vem, o comércio vai estar se beneficiando do cadastro positivo, ele é o inverso do SCPC. Ao invés dele olhar um fato pontual, aquela prestação que você deixou de pagar, portanto você está fora do mercado,
O cadastro positivo olha a sua vida inteira. Olha o seu histórico de pagamentos. Você pagou a conta de água, conta de luz, conta do telefone celular, você pagou a conta do gás, você pagou a conta, a prestação do carro, você pagou a prestação da moto, da geladeira. Então, esse cadastro dos últimos 5 anos compõe de verdade o seu perfil de pagamento. O período é 5 anos, retroativo. 5 anos. Não é só aquela prestação da moto que você deixou de pagar que já te eliminou do mercado de consumo. O cadastro positivo ele é mais justo com o consumidor, porque ele analisa os seus 5 anos de pagamentos. E aí, se nesses 5 anos você pagou as suas contas em dia, mas no infortúnio da vida deixou de pagar a prestação da moto porque perdeu o emprego, este fato vai ser analisado e não vai lhe impedir de continuar o consumo de outras mercadorias. O cadastro positivo lhe atribui uma nota, o que popularmente as pessoas conhecem como score, a sua pontuação, que vai de 0 a 1000. Você sempre foi um bom pagador, nota 1000. Toda loja vai querer você como cliente, porque o seu perfil de pagamento é de pontualidade. Quando você tem um perfil de pagamento nota 1000 pontual, o que a loja vai fazer? Vender para você a prestação, mas com uma taxa de juros baixinha, porque não precisa embutir o risco de você não pagar, porque o seu histórico comprova que você é um bom pagador. Você perdeu o emprego, deixou de pagar a prestação da moto, o seu score não vai ser 1000, mas vai ser 900. O que o lojista está enxergando? Você tem uma pontuação de 900, você é um bom pagador, mas teve lá um fato isolado, por um motivo qualquer, que fez com que você atrasasse. Vai continuar vendendo para você com uma taxa de juros pequena. Agora, você tem um score, uma pontuação de 100, significa que você é um mau pagador. Aí o seu juro será alto, porque embute um risco muito grande. Então, o cadastro positivo, além de ser mais justo com o consumidor, ele derruba a taxa de juros no Brasil. Porque nós vamos ter agora, além da concorrência do preço da geladeira, nós vamos ter também a concorrência da taxa de juros. Porque todo estabelecimento vai brigar para ter você como cliente. Porque olhou o seu histórico de pagamentos, confirmou que você é um bom pagador. O que a loja quer? Você como cliente. Em outras palavras, ele vai tratar com justiça cada tipo de cliente. Claro! Então o cadastro positivo é mais justo com o cliente, com o consumidor. E olha, nós demoramos 7 anos para aprovar essa medida no Brasil. Porque muitas pessoas, erroneamente, acreditavam que o cadastro positivo fosse uma invasão de privacidade. Errado! Atrasaram o Brasil 7 anos. Por que não é invasão de privacidade? Primeiro, porque você só vai estar no cadastro positivo se você autorizar. Nenhum banco de dados pode incluí-lo no cadastro sem a sua autorização prévia. Primeiro. Segundo, vamos dar um exemplo prático aqui. Você foi no supermercado, fez uma compra de R$1.000 e parcelou essa compra em 10 parcelas de R$100. O que o cadastro terá sob a sua autorização? O valor da compra que você fez, as 10 prestações de R$100 e se você pagou-as no dia ou em atraso. Só. O objeto da sua compra, o que você comprou, não faz parte do cadastro positivo. Então, a sua privacidade, o seu perfil de consumo está preservado. O que será analisado? O seu perfil de pagamentos. E isso colabora para que, como você bem colocou, a taxa de juros seja praticada de acordo com o perfil de cada um. Todo mundo vai procurar ser um bom pagador, todo mundo vai querer estar no cadastro positivo, porque esses dois efeitos são quais? Taxa de juros menor quando você for comprar o carro. Taxa de juros menor quando você for comprar uma casa. Então já deixa eu fazer uma pergunta aqui que vem da Paraíba. É o Jaime Martins Pereira. Boa noite, Jaime. Deputado, parabéns por sua atuação. Noto que os bancos não estão divulgando nem estimulando o cadastro positivo. O que fazer? Olha, Jaime, obrigado pela pergunta aí da Paraíba. É que, na verdade, o cadastro positivo está sendo atualizado, formado neste momento. Daqui a 30, 60 dias, ele será disponibilizado para o mercado comum, para o mercado financeiro, para as operações de crédito. Então, daqui a 30 ou 60 dias, você vai receber na sua casa uma carta ou um SMS ou um WhatsApp do banco de dados, te consultando. Jaime, posso deixar o seu nome no cadastro positivo? Se você responder que sim,
você estará no cadastro positivo. Se você responder que não, Jaime, você não estará. Nós estamos agora com uma grande novidade no Brasil, uma grande geração de oportunidades. O cadastro positivo está sendo formado neste momento. 30 a 60 dias, todos nós consumidores seremos avisados da inclusão do nosso nome nesse cadastro. Deputado, esse programa aqui é bom porque as pessoas, quando elas mandam perguntas, já ajudam o apresentador. Muito bem. Olha só, o Leonardo de Joinville, Santa Catarina. O que essas medidas do governo influenciam para mim, que sou microempreendedor? Olha, Leonardo, muito obrigado pela pergunta, porque eu trabalho para os microempreendedores. Sou formado nas associações comerciais e 99% dos nossos associados são micro e pequenas empresas. Para você, diretamente, esse conjunto de medidas econômicas visam a retomada do crescimento, a geração de empregos, a geração de rendas. Uma economia melhor, seja qual for o seu empreendimento, vai melhorar. Segundo, importantíssimo, se a sua atividade é uma atividade de baixo risco, e deve ser para ser um microempreendedor, você está hoje desonerado de muitos processos burocráticos que o governo estabelecia. Deixa eu citar um para você, por exemplo. A nossa legislação estabelece que todos os documentos da sua empresa precisam ser guardados por um certo período de tempo. Documentos contábeis, 5 anos, documentos de processos, 10 anos, ações trabalhistas, às vezes por 30 anos, precisam ser armazenadas. Agora, você imagina uma microempresa alugar um galpão para ficar guardando papel em caso de uma fiscalização futura. Esta medida, que hoje é lei da liberdade de empreender, que nós aprovamos, ela estabelece o processo da digitalização. Parece tão óbvio, mas não existia no Brasil. Isso significa o quê? Que você pode pegar todos os documentos da sua empresa, digitalizar, armazenar num pendrive, colocar no bolso e está resolvido sua vida. Os prazos da lei continuam os mesmos. Você tem que armazenar aquela informação por 5 anos, por 10 anos ou por 30 anos. Mas não mais em pilhas de papel. Você armazena num pendrive, digitalizado. Então, são várias medidas... Uns exemplos somente, né? É mais um exemplo. São várias medidas que vão tapando os furos dessa imensidão de goteiras que nós temos no Brasil, que me fazem acreditar que nós vamos ter um cenário favorável aí logo à frente. Modernizando, desburocratizando. Deputado, mais perguntas. A Cristina Camilo, do Rio de Janeiro. Oi, Cristina, ela diz: olá, a lei da aprendizagem é hoje a política pública mais funcional e olha que ainda não é cumprida por muitas empresas. Precisamos tratar com seriedade sobre a empregabilidade de adolescentes e jovens do Brasil. Parabéns ao programa por tratar deste tema. Muito obrigado, é o meu debate de mandato. Eu dedico hoje o meu mandato a cuidar da inclusão de jovens no mercado de trabalho. Porque eu fui, Ronaldo, um jovem aprendiz. A minha história é de jovem aprendiz. E muito rápido, te contando o seguinte: por que eu trabalho tanto para facilitar a vida de um adolescente poder ter o seu primeiro emprego e vencer esse primeiro degrau, que é muito elevado, é um degrau muito alto. Um jovem precisa ter essa oportunidade, porque hoje o filho de uma família abastada financeiramente faz inglês, faz escola de informática, está numa faculdade particular, está fazendo cursinho, está bem encaminhado para a vida. Agora, muitos jovens não têm essa oportunidade, ou não tiveram, como eu. E qual é a nossa escola? É a escola do trabalho. Eu precisei começar a trabalhar cedo, com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, Ronaldo, eu tenho a minha carteira de trabalho assinada. Na minha família não tem ninguém rico, na minha família não tem nenhum político, e eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E isso me fez chegar aonde eu estou hoje, através da escola do trabalho. Através da escola do trabalho, eu me formei em administração de empresas, eu fiz pós-graduação em gerência de cidades, hoje eu faço mestrado em administração pública. Através da escola do trabalho, eu fui vereador na minha cidade de Mogi das Cruzes por 8 anos, fui vice-prefeito da minha cidade, em Mogi das Cruzes, fui secretário municipal, fui deputado estadual em São Paulo, fui prefeito do meu município, que é uma escola que nós precisamos incentivar no Brasil inteiro. Fechar a porta do tráfico de drogas. Porque quando um jovem com 15 anos não tem opção, não tem oportunidade, o que lhe resta na vida? Ir para o tráfico. E lá não tem fiscalização do trabalho. Lá não tem ninguém controlando se a legislação está sendo feita. Lá ele trabalha, recebe o dinheiro dele e pronto. É isso que nós queremos para o Brasil? E o senhor me faz lembrar aqui, e olha que alerta importante, 80% hoje
dos crimes praticados no Brasil são praticados por causa das drogas. Se a nossa juventude tiver oportunidade, é o maior incentivo para que não se envolvam com as drogas. Então nós precisamos tirar as amarras. Nossa Senhora desatadora de nós. Nós precisamos desatar os nós da burocracia brasileira e poder dar oportunidade para a nossa juventude. É neste trabalho, Ronaldo, que eu tenho me dedicado muito. Desburocratizar, simplificar, valorizar as micro e pequenas empresas, gerar economia, gerar renda e dar oportunidade para os jovens brasileiros. Olha, e o assunto está rendendo aqui, deputado. A Cristina é de Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo bem, Cristina? Nós estamos no Brasil inteiro, hein? Ela disse sobre o jovem aprendiz. É verdade que a partir do ano que vem as empresas serão obrigadas a contratar jovens aprendizes? Isso também acontecerá com as empresas, que têm projetos com filantropia. Como isso se dará? Obrigada, Cristina. Como é o nome dela? Cristina. Cristina, na verdade, já é obrigado. Não é a partir do ano que vem, não. Já desde o ano 2000... a lei do jovem aprendiz já estabelece uma cota. Todas as empresas de médio porte, de grande porte, são obrigadas a contratar de 5% a 15% do seu quadro de funcionários em jovens aprendizes. Uma pergunta. Também nessa modernização, as pequenas empresas também poderão? As pequenas empresas não são obrigadas, Sim, elas não têm cotas, mas elas podem e devem contratar um jovem aprendiz. Qual é o problema? A forma de contratar é muito burocrática no Brasil. O que nós queremos é desburocratizar, para simplificar essa relação. Empresa que quer contratar, a entidade que dá o curso de formação para esse jovem, para que ele possa trabalhar, e a juventude brasileira. Muito bem. Olha, gente, uma porção de perguntas chegando aqui, já eu volto a elas, tá? Deputado, quero só aproveitar e trazer aqui mais uma pergunta. A pauta predominante no Congresso Nacional, a gente percebeu até agora, neste ano, tem sido a pauta econômica, a reforma da Previdência, a reforma tributária. Qual é a visão do senhor da importância dessas duas reformas para o Brasil sair dessa situação de crise e tanto desemprego que a gente está vendo? Olha, Ronaldo, se nós olharmos um pouquinho para trás, nos anos anteriores, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, nunca produziu tanto como tem produzido este ano. São várias legislações positivas para o Brasil. Nos anos anteriores, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, nunca produziu tanto como tem produzido este ano. São várias legislações positivas para o Brasil, aprovadas, rápidas e reformas necessárias. Nós devemos isso ao comando do presidente da Câmara, do deputado Rodrigo Maia, que tem sido um grande colaborador para essa reforma, para essa modernização que o Brasil precisa. O que nós estamos vivendo hoje é uma agenda de pauta econômica para modernizar o nosso país. Deixa eu dar um exemplo aqui para os telespectadores. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é uma organização que reúne os 36 principais países do mundo, que estão reunidos para, como o próprio nome diz, cooperarem entre si para trocarem informações sobre o desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é uma coisa, Ronaldo. Desenvolvimento econômico é outra. Crescer economicamente é produzir mais, simplesmente ter mais recursos financeiros. O que nós buscamos é o desenvolvimento econômico. É fazer com que o crescimento aconteça aliado a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, a emprego, a segurança pública, a qualidade de vida. O Brasil está tentando entrar na OCDE há vários anos. E nós não fomos aprovados até hoje. Por que o Brasil não pode participar da cooperação para o desenvolvimento econômico? Porque a premissa para entrar nesse seleto grupo de países é a sua regra interna. O seu país tem estabilidade democrática? O seu país tem estabilidade e garantia nas eleições? O seu país tem regras duras contra o terrorismo, regras duras contra a lavagem de dinheiro, regra dura contra o tráfico de drogas, regras duras contra a corrupção? O Brasil precisa se modernizar em relação a todos esses itens, para que aí sim o seu ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico seja aceito. Então nós estamos primeiro tendo que fazer a nossa lição de casa e colocar o Brasil nesse seleto grupo de países em desenvolvimento. Gente, uma porção de perguntas estão chegando aqui. Eu quero que a gente consiga responder a todas elas, viu, deputado? Mas vamos para o nosso próximo intervalo. Já a gente volta continuando aqui esse bate-papo bem interessante com o deputado Marco Bertaioli. Até já.
Depois da Santa Missa e do abraço do Pai das Misericórdias, a gente já abre o sorriso para te acolher. Sorrindo pra vida! Bom dia! Como vai você? Partilhamos vida. Graças ao Sorrindo pra Vida, estou sendo curada, lapidada com a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente esta obra. Nos alimentamos da palavra de Deus. Toda palavra cheia de bondade é como um fogo que ilumina e que aquece o coração. E aprendemos juntos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Envia a graça do Teu Espírito sobre nós que estamos aqui. E você, ainda não participa desse momento conosco? Nós estamos aguardando você, aguardando a sua experiência, a sua história. Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta, 8 da manhã. Evangelizador Porta a Porta, nós temos uma missão. Você que ainda não participou da ação Nossa Missão é Evangelizar 100%, corra que ainda dá tempo. Faça o seu pedido mensal e contribua com a missão especial que você recebeu em sua casa para este mês. O seu trabalho inspira fé, esperança e amor a todo o povo de Deus. Você que passou para a segunda fase da Olimpíada, treine muito. Daí é só correr para o abraço. Ou melhor, para a prova, dia 28 de setembro. Anote aí e boa sorte. O BMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Convido você para peregrinarmos por Portugal e Terra Santa. Além de trilharmos os passos de Jesus na Terra Santa, percorrendo a Galileia e Judeia, em Portugal viveremos a espiritualidade dos pastorinhos no Santuário de Fátima. Saída 16 de novembro. Espero por você. Vamos juntos! Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Você sabe identificar os sinais de desidratação? Fique atento, o ressecamento da boca, a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca podem ser alguns indícios de que seu corpo está perdendo água e sais minerais. Cuide de você, adote hábitos simples que garantem mais saúde e melhoram a sua qualidade de vida. Evite exposição direta ao sol, busque praticar exercícios físicos e, claro, beba bastante líquido. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Além da notícia, estamos conversando com o deputado Marco Bertaioli, muitos assuntos que a gente está tratando aqui. Legal também que você de casa está participando, mandando tantas perguntas. Deputado Bertaioli, eu vou já voltar aqui para o WhatsApp do nosso programa, mas eu quero perguntar para o senhor o seguinte: o senhor defende a criação de uma rede de integração de saúde para que as unidades do município, estado, governo federal trabalhem em sintonia. Como seria essa rede de integração de saúde? Olha, Ronaldo, essa pergunta é muito importante, fico agradecido, porque eu fui prefeito de Mogi das Cruzes 8 anos e pude construir uma rede integrada durante o meu mandato. Agora, é difícil, merecia um programa inteiro sobre esse tema, porque imagine você que está em casa. Nós temos no município o PSF, o Programa de Saúde da Família, a Unidade de Saúde da Família, nós temos o posto de saúde, nós temos a Santa Casa do município, nós temos os hospitais de média, baixa ou alta complexidade, nós temos as unidades especializadas em exames, são muitas unidades que compõem a rede de saúde do município. Aí você tem um outro agravante. Estas unidades, umas são da prefeitura, outras são do governo do estado e outras são do governo federal. Nós temos o PSF, que é da prefeitura, nós podemos ter lá um hospital que seja do governo do estado e temos hospitais ou clínicas federais. Além disso, nós temos os financiadores, recursos que muitas vezes são do município, recursos que muitas vezes são do estado e mesmo sendo unidades municipais, os recursos vêm do governo federal. Portanto, só essa explicação, você já percebe que é uma grande confusão entender como essa rede de saúde funciona. Então eu quero dizer a você de uma forma muito simplista, nós não podemos nos aprofundar no tema aqui devido ao tempo, mas é o seguinte: nós precisamos de mais médicos no Brasil, isso é óbvio. Nós precisamos de mais hospitais, também sabemos disso. Mas fundamentalmente, Ronaldo,
Para nós melhorarmos a saúde pública no Brasil, nós precisamos de mais gestão, de planejamento e gestão. Isto é, a integração entre os equipamentos de saúde. Quem faz a conexão entre os equipamentos de saúde hoje? O paciente. O paciente hoje tem dor, tem febre, ele vai ao médico. Aí o médico prescreve um exame simples, uma tomografia. Pronto, ele sai de lá com 2 problemas. Ele continua com a dor e com a febre e não tem a menor ideia aonde ele vai fazer a tomografia. Nem quando. E nem quando. Os equipamentos precisam ser conectados. Nós vivemos hoje na era digital. Então você foi ao médico, marcou a consulta, a hora que você sai, já tem que ter a conectividade com a tomografia mais próxima, já agenda o dia, já sabe que dia vai fazer, tira a ansiedade do paciente. Além disso, acaba com a corrupção. Por quê? Porque na entrega de medicamentos, por exemplo, está tudo controlado por forma informatizada. Nós temos que acabar com o papel. Então, eu defendo uma conectividade, uma rede integrada, com um aproveitamento maior do que nós já temos. Nós não precisamos construir mais unidades. Nós precisamos utilizar melhor as que nós já temos. Posso fazer aquela perguntinha simples? Claro. Custa muito isto ou nós temos condições de fazer? Temos todas as condições de fazer, porque durante 8 anos eu fiz no município de Mogi das Cruzes. Durante o meu mandato, a população de Mogi é testemunha o quanto nós avançamos na saúde pública. Durante o tempo que eu fui prefeito, a saúde saiu de uma condição de igual a todo mundo para uma condição de muita qualidade. E chegamos a ser, naquele momento da minha administração, uma das melhores redes de saúde pública do país. Desde a unidade de saúde da família até um hospital que nós construímos. E nesses hospitais integrados, com clínicas de especialidade, com hospitais de alta complexidade, de baixa complexidade, com a Santa Casa de Misericórdia. Mas todo mundo remando para o mesmo lugar, todo mundo integrado. E o paciente sabendo o que faz e aonde faz. E não essa coisa escura do jeito que é hoje. Nós precisamos integrar a saúde pública no Brasil. Mogi das Cruzes está ali em São Paulo, um estado forte economicamente. Nós estamos localizados a 45 quilômetros do município de São Paulo. O que quero perguntar é agora, como tanta gente nos acompanha do Brasil, de tantos lugares, mas o deputado, quando era prefeito, fez no estado rico, numa cidade que está ali perto da grande São Paulo. Será que seria possível isso aqui no meu Nordeste, no meu Norte, no meu Centro-Oeste? Lá eu vi também que o senhor fez uma rede de atenção à saúde mental. Aí eu volto justamente àquilo. É questão de quê? De planejamento, para gastar melhor, mesmo tendo pouco recurso. Como fazer tudo isso em lugares também com menos condições? Olha, nós temos, e essa é uma metáfora que todo mundo já usou, vários Brasis dentro do nosso Brasil. Nós temos 27 realidades diferentes do país. Cada estado tem a sua condição financeira, as suas distâncias, a sua infraestrutura. É óbvio que não é tão simples assim nós integrarmos o Brasil inteiro. Mas nós precisamos começar, Ronaldo. O não nós já temos. O impossível nós já sabemos. As dificuldades nós já conhecemos. Mas nós vamos integrar o Brasil inteiro como? Começando por Caruaru, começando por Recife, começando por Porto Alegre, começando pelo interior do Ceará, começando. Uma longa caminhada exige um primeiro passo. E nós precisamos avançar na integração da saúde pública do Brasil. Nós precisamos ter o plano de saúde público. O SUS é perfeitamente possível virar um cartão único, onde esse paciente, esse cliente do SUS, saiba onde vai ser atendido em caso de necessidade. Muito bem. Vou seguir aqui agora. Mais perguntas que chegam. Olha, eu vou pegar aqui a do Levi Ravani. Ele é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou profissional de marcenaria há 28 anos e sempre preferi trabalhar como empregado. Mas 3 anos atrás, por conta dessa crise, fiquei desempregado, não recebi minha rescisão de contrato e resolvi empreender. Hoje sou MEI. Tenho buscado orientação no Sebrae e aprendendo dia a dia a gerenciar meu negócio. Não quero mais voltar a ser empregado. Parabéns, Levi. Porque o povo brasileiro é um povo empreendedor. Nós criamos o MEI para isto. E quando eu falo nós, é porque eu participei da coleta de assinaturas no Brasil para que o MEI fosse regulamentado, o microempreendedor individual, projeto do Guilherme Afife Domingos. Mais um, o Guilherme Afife é o pai da microempresa no Brasil. E o MEI te dá condições de existir, de recolher a sua previdência social, de pagar a sua previdência, de ter um comprovante de renda e também poder trabalhar legalmente.
O MEI somos todos nós que produzimos, que empreendemos. Então, parabéns, Levi, pelo seu espírito empreendedor e pela sua marcenaria. Olha, eu quero cumprimentar aqui o vereador Irmão Ozelito. Eu não sei se é Ozélito ou está sem acento aqui. Ele é de Mauá, São Paulo, é vereador. Quero parabenizar vocês pelas orientações da Lei de Liberdade Econômica. Ontem fui na prefeitura procurar informações sobre essa lei e fui informado que ela não vai funcionar aqui, pois a União não pode legislar sobre o município. Isso é verdade? A necessidade de regulamentação pelo município ou já está em vigor em todo o Brasil? Olha, a lei é para todo o Brasil. Vai vigorar em Brasília e vai vigorar em Mauá. Não existe uma lei brasileira que não tenha como vigorar em determinados municípios. Vai vigorar em Mauá e a Prefeitura de Mauá precisa fazer algumas regulamentações para se adequar à legislação federal. É uma coisa simples que todos os municípios vão ter que fazer. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático a vocês. Toda a Prefeitura vai ter que deixar claro qual é o prazo que precisa para dar uma licença de funcionamento de um empreendimento. Hoje, você entra como MEI ou como uma microempresa e pede uma licença de funcionamento da prefeitura. Qual é o prazo que a prefeitura tem para te dar essa licença? Ninguém sabe. Uma prefeitura é 2 dias, outra prefeitura são 2 meses. A partir de agora, a prefeitura terá que deixar fixado e claro quantos dias leva para dar uma licença de funcionamento. Vamos supor que essa prefeitura estabeleça um prazo de 10 dias. Se você entrar com o pedido e a prefeitura não cumprir o estabelecido, 10 dias, está aprovado. Pela lei do silêncio. Quando o órgão público se omite do seu prazo regulamentar, está aprovado. Então, a liberdade econômica estabelece uma clareza na administração pública e prazos para que todos cumpram. Vamos para o Rio de Janeiro agora. Maria de Fátima Carlim, ela diz assim: sou microempreendedora e estou com um grande problema. Esse ano fechei a minha loja e fiquei com dívida no banco. Meus cartões estão atrasados e não consigo pegar empréstimo para pagar. Por que meu nome já está no SPC? O pessoal está descobrindo que sou especialista nessas questões aqui, viu? Sim, o seu nome está no SPC porque você provavelmente deixou de pagar alguma conta e já incluíram o seu nome no SPC. E é isso que o cadastro positivo vai te ajudar. Ao invés de ter um fato pontual que te negativa e te impede de obter crédito, o que o banco vai fazer daqui para frente é analisar o seu perfil, o seu histórico, o filme da sua vida. E aí, atribuir a você uma nota. Com essa nota, calcular a taxa de juros, mas continuar te concedendo crédito para arrumar a tua vida, quitar suas dívidas, crédito para arrumar a tua vida, quitar suas dívidas com uma taxa de juros que seja embutido o risco do não pagamento. Deputado, a gente precisa ir embora, viu? O programa já está chegando ao final. Passou aqui, muito rápido. Eu estou lamentando que tem uma porção de perguntas interessantíssimas. Fico feliz. Pois é. Quero agradecer a tanta gente da Bahia mandando perguntas aqui, de Palmas, Tocantins. Não vai dar para perguntar mais, porque o nosso tempo se esgotou. Deputado, mas foi um grande prazer ouvir, e eu imagino que para tanta gente agora de casa também, que se serviu das informações importantíssimas. Obrigado, vamos voltar mais. Eu que agradeço muito, Ronaldo, esta oportunidade que a TV Canção Nova me concede, o programa Além da Notícia. Você, Ronaldo, muito obrigado. Nós passamos aqui por assuntos dos mais diversos, de saúde pública a MEI, taxa de juros a cadastro positivo, liberdade econômica, enfim, nós passamos por todos, mas eu estou à disposição para vir tratar mais profundamente sobre o tema que você quiser, mais especialmente sobre o assunto que você quiser abordar. Agradeço muito a oportunidade. E a gente nem falou aqui de família e de fé, que ele tem uma história bonita também. Fica para a próxima vez. Vamos sim. Obrigado. Olha, aí você que nos acompanhou agora, esse programa pode ser revisto nos nossos canais, nas redes sociais e também de sábado para domingo, às 2h da manhã. Se quiser acordar essa hora, pode assistir lá também. Mas vai nas redes sociais que você vai encontrar. Obrigado, grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia. A seguir, Sorrindo para a Vida. Vamos juntos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. De 6 a 8 de dezembro,
Em Ti confio, Senhor, e celebro a vitória. Hosana Brasil. Nós só podemos evangelizar o mundo juntos. A evangelização da Canção Nova acontece através da união de pessoas que acreditam e se comprometem em levar a palavra de Deus a milhares de corações. Você que acompanha a Canção Nova, seja um sócio evangelizador e abrace conosco esta missão. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Venha viver mais perto da Canção Nova. Agora você pode comprar um apartamento no Condomínio da Fé, financiado pela Caixa Econômica Federal. Entre em contato conosco e venha fazer uma visita no nosso decorado. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Editora Canção Nova traz para você uma variedade de livros cristãos. O livro Como Participar da Missa com Crianças, de Rodrigo Luiz e Adelita Stoebel, ajuda na educação cristã das crianças, ensinando como participar da Santa Missa junto com elas. Já o exemplar Intercessão de Cyril John estimula o aprofundamento na vida de oração. A obra Libertos das Forças Ocultas, de Padre Wagner Bahia, nos faz refletir sobre a libertação e o combate contra forças malignas. E o livro Enquanto é Tempo, de Natal e Cris Rocha, nos conduz à misericórdia do Senhor, enquanto ainda temos tempo. Adquira já! Neste domingo, 6h30, nosso programa Minha Família é Assim, um tema especial, São Miguel Arcanjo, com o Padre Daniel Capucho, o vigário da paróquia São Miguel de Piquete. Isso mesmo, acompanhe conosco, domingo, 6h30 da tarde. Programa livre para todos os públicos. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Mais uma vez, invoca esse nome poderoso. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Se você pode, pega os seus braços, clame esse nome poderoso. Jesus, santo nome, Jesus, meu Jesus, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Clame. Jesus, santo nome, Jesus, meu Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Com a mão no seu coração, cante: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é meu Senhor, da minha história, da minha vida, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é
das minhas tribulações, preocupações, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele, para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos, louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de práticas mágicas. Acusar-se em voz alta aqui é confessar. É fazer a confissão dos pecados, que naquela época era feita publicamente. E depois a igreja, na sua caridade, na sua bondade, na sua sabedoria, colocou isso em âmbito privado. Mostrou para as pessoas que poderia ser feito com a mesma força de Deus, com a mesma compunção do coração, em particular com o sacerdote, com o padre. Então o que acontecia? Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que queimava? Porque primeiro, diante da força de Deus que se manifestava, eles percebiam que aquilo era uma enganação e não servia para mais nada. Segundo, porque eles entenderam que nós não podemos andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Ou você caminha no escuro, ou você acende a luz e caminha na luz. Não é assim em casa? Às vezes, você acorda de madrugada, precisa ir ao toalete, e você faz questão de não acender a luz, porque se você acender a luz, você vai acordar. Não é? Então você faz a opção de caminhar no escuro. E por causa disso, no escuro e com sono, você vai trombando pelo caminho num monte de coisa. Às vezes até correndo o risco de se machucar. Ou você faz a opção de permitir que a luz fique acesa, e aí você caminha com clareza. Não dá pra gente caminhar com Deus e com o maligno ao mesmo tempo, gente. Não dá pra gente dizer que a gente confia em Deus e ficar invocando sobre nós forças, entidades espirituais, cultivar a nossa relação com o oculto, com o ocultismo, quando a palavra de Deus diz para aqueles que são cristãos que Deus abomina esse tipo de prática.
que quem está com Deus não precisa destas coisas. Que Deus é mais forte, é mais poderoso do que todo o mal. Palavra maravilhosa que Deus nos dá nesta manhã. E eu te digo, eu já vi esta palavra acontecer em tudo que está sendo contado aqui. Você já viu, Márcio? Pessoas em nome de Cristo querer fazer uma oração de libertação e sem ter uma vida interior, um relacionamento com Deus e saírem moídas de pancadas? Eu já vi acontecer, sim, Senhor. Já vi acontecer, sim, Senhora. Tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente falava. De você realizar uma prática desprovida de natureza de alma. Realizar uma prática desprovida de natureza de alma. A gente fazia comparação com a música. A gente está falando da música no ambiente cristão, viu, gente? Porque tem música que é música boa, romântica, bonita. E romântica aqui não é no sentido só do relacionamento homem e mulher, não. É o nosso amor pela vida, nosso amor pela natureza, tudo é romantismo. E tem muita música bonita que não é religiosa, música secular, que faz a gente pensar e valorizar as belas coisas da vida. Não tem problema. É só você saber o que você ouve. Porque nisso também a gente tem que ter juízo, tem que ter discernimento. Mas nós estávamos falando das músicas que são cantadas em preparação em preparação do nosso coração para Deus, para a palavra de Deus. E às vezes quem está cantando se confunde e acha que ali ele é apenas um artista, quando na verdade Deus o chamou para ali ser mais do que isso, dele estar imbuído de um espírito de oração, dele estar cheio da graça de Deus, da presença de Deus, porque não serve para Deus, gente, não serve somente o exterior. Não adianta a gente só ter capa, ter aparência e dentro a gente não ser, porque aí aquela música fica vazia de alma, de unção, e é bela, mas não cura, não transforma. Deixa eu te falar uma coisa. Eu deixei com a Renata, vou pedir para a Renata, se for possível, para ela pegar ali. Porque o Márcio não sabe, mas no camarim eu conversava com a Renata de um testemunho de uma pessoa que trouxe para nós. Eu até pedi para imprimir o testemunho, porque num dado momento desse testemunho, a gente conta no final o testemunho todo, mas o homem, ele dizia assim, que ele se envolveu com o ocultismo, se envolveu com várias práticas de ocultismo, e a vida dele foi toda errada, uma vida de prostituição, de masturbação, de uma sexualidade totalmente desregrada. Ficou nessa vida há 20 anos. Mas o detalhe que você falou da música que eu quero destacar é que ele disse assim que teve um momento em que ele estava bem, em paz. Mas todas as vezes que ele ouvia músicas ou ritmos que eram tocados lá, ele voltava no espírito, e ele diz isso, de bebedeiras, de orgias, tão forte, que ele saía de casa e que ele ficava 2 dias fora. E o que acionava isso dentro dele, ele usa essa expressão. Quando eu ouvia essas músicas, os espíritos tomavam conta de mim novamente e me colocavam de novo numa situação de pecado. Ou seja, o contrário também acontece. Acontece. Olha a força do meio quando ele está imbuído de uma inspiração, seja ela divina, seja ela maligna. Mas dá para comparar, Márcio, a inspiração divina com a maligna? Nunca. Porque o que Deus inspira é poderosíssimo. O mal tem força, mas só Deus tem poder. Amém. Não é? Então, a comparação é só para você entender que uma música, quando ela é inspirada, ela é um canal pelo qual algo pode acontecer. E com esse exorcismo aqui também. Aqueles homens não tinham um relacionamento com Jesus, não sabiam quem ele era, estavam imitando a prática de Paulo e saíam por ali dizendo: eu vos expulso desta pessoa em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o espírito diabólico enfurecido vira para aquelas pessoas e diz: eu conheço Jesus, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não conheço. E deu-lhes um cacete que eles tiveram que ser acudidos, saíram de lá rasgados e machucados. Quantas pessoas saíram feridas porque quiseram se meter nas coisas de Deus sem Deus?
Quiseram, inclusive, instrumentalizar as coisas de Deus. Agora, olha como é interessante quando aquilo que é feito em comunhão com o Senhor. Até coisas pequenas, como um lencinho, é capaz de comunicar a presença de Deus. Porque diz aqui, olha, Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado a sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Porque aquilo que tocou, que é sagrado, fica prenhe da presença do sagrado. Amém. Muitas relíquias que nós temos na igreja, elas foram tocadas naquilo que é santo. Não é? Às vezes, como foi com Paulo, numa pessoa de grande ar de santidade, de espírito de santidade. Espírito de santidade que é Deus mesmo, viu? Presente na pessoa. Quantas pessoas adotaram essa prática antiga, gente, de estar ali diante do Santíssimo, no sacrário, e tocar com um lencinho no sacrário, porque não podiam levar a hóstia santa, mas levavam aquele lencinho que tocou ali no sacrário até uma pessoa doente ou até uma pessoa oprimida, e a libertação acontecia. Durante os anos que eu estava em Portugal, eu ficava muito comovido, porque sempre ali no 12 e 13 de maio, 12 e 13 de outubro, nós vamos viver isso agora daqui a pouco. Portugal vai viver isso no Santuário de Fátima, e nós aqui, não é, em oração, em espírito de oração, no Santuário de Aparecida. Sim. Mas a maneira como acontece em um santuário e no outro é diferente. E lá em Fátima tinha um momento muito bonito, que quando passava o andor com a imagem de Nossa Senhora, os portugueses tiravam os lencinhos brancos e acenavam para a Virgem Maria que passava. E guardavam aquele lencinho com grande carinho. E eu sempre pensava comigo, por que não fazer destes lencinhos um instrumento de oração? Porque eu já sabia dessa passagem, dessa palavra de Paulo. Muitas vezes aqui eu conversava com o nosso departamento de audiovisuais, incentivava para que nós o tivéssemos. Porque tem pessoas que gostam de trazê-lo junto do peito, no coração. Tem muitas senhoras que ao rezar tocavam ali no sacrário, não é? Com o seu lencinho, depois colocavam até dentro do sutiã e levavam consigo. Pais, mães que pediam para o sacerdote abençoar e colocavam dentro do travesseiro dos seus filhos. Ah, mas por quê? Porque está na Bíblia? Não, porque os cristãos já faziam isso há muito tempo. E a palavra de Deus nos mostra que até por um meio tão simples, Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais, tocavam neste homem, levando as pessoas, as doenças deixavam os enfermos, e os espíritos maus se retiravam. Gente, mais até do que o lencinho, nós precisamos demais desta oração. A oração que envolve a pessoa inteira. Porque Paulo era um homem que estava inteiramente nas mãos de Deus. É uma oração que envolve a pessoa por completo. Não é? Eu fiquei muito feliz quando chegou para nós aqui essa novidade, e hoje eu quero mostrá-la a você. Olhando ali na internet, algumas pessoas já até comentaram que a Soninha falou deste lencinho de Nossa Senhora, que ele traz aqui nele duas orações importantíssimas. Inclusive, o Santo Padre, o Papa, havia pedido para o mês de outubro que, ao se fazer a oração do Santo Terço, no final desta oração, se acrescentasse duas outras: a súplica a São Miguel Arcanjo e a invocação desta oração a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorando o vosso auxílio,
e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, ó Virgem das Virgens, como a mãe, recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Mas, Márcio, você falou de 2 orações. É que a outra está aqui, ó. Vou pedir para a câmera pegar em close. Quero ver aqui o início dela. Porque a consagração à Nossa Senhora está nas tramas deste tecido. Olha aqui, vou deixar pegar bem de pertinho. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, e vai contornando todo o lencinho, a consagração à Nossa Senhora. Branco e azul, não é porque são as cores da Virgem Maria, mas é também a cor do povo de Deus, é a cor de Israel, não é? Lugar de onde veio Nossa Senhora. E você vê que todo ele é transpassado por um fio de ouro, um fio dourado, que corta do início ao fim do lencinho. Por quê? Porque esse fio de ouro representa aquela palavra de Deus a Nossa Senhora. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá com a sua sombra. Toda a vida de Nossa Senhora foi atravessada, foi permeada pela presença de Deus, pelo divino, não é? E eu disse que é uma tradição muito antiga, porque se você olhar, o sacerdote muitas vezes coloca sobre si uma veste que é como um lenço. A casula é como um manto, como um lenço. A estola, não é? A própria túnica que se veste. Na época de Paulo, que eu disse que nós precisamos de mais desta oração que envolve a pessoa inteira, porque Paulo era judeu, sempre foi judeu. E o judeu, muitas vezes, quando ele ia orar, ele cobria-se com um manto. Por quê? Cobria-se com um lenço. Por quê? Porque o lenço é uma tenda que você carrega com você. Não é? Quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, a presença do Senhor os acompanhava na Arca da Aliança. E aonde eles faziam um acampamento, eles estendiam uma tenda, gente, que não era nada mais, nada menos do que um lenço grande, do que um manto. E ali eles entravam na tenda de Deus. O Padre Léo gostava muito disso, tanto que ele deu o nome ao programa que ele apresentava, Na Tenda do Senhor. Não é? Orar é você entrar na tenda com Deus. Porque naquela época que o povo era peregrino no deserto, não tinha quarto com paredes de pedras nem tijolos. O quarto era a tenda. Entrar na tenda de Deus é entrar na intimidade com Deus. E é daí que vem a palavra entender. Muitas pessoas não sabem disso. Entender, esse tender aí é de tenda. O que é você entender uma pessoa? É você estar debaixo da mesma tenda que ela. Por isso ninguém entende tanto um homem quanto a esposa dele, ninguém entende tanto uma mulher quanto o marido dela. Tem um nível de entendimento do filho que a mãe não tem, mas a esposa do rapaz tem. Sua mulher conhece você como a sua mãe não te conhece. Seu marido conhece você como o seu pai não te conhece. Porque ali, debaixo da mesma tenda, os dois dividiram inclusive a própria carne. Então você entender uma pessoa é você colocar-se com ela debaixo do manto, debaixo do lenço, debaixo da tenda. Entrar na tenda de Deus, entrar em oração, gente, é estar onde Deus me entende.
Por isso que muitos antigos usaram o manto sagrado ou os lenços para orar. É como se a pessoa estivesse dizendo assim: eu entro agora na tenda do Senhor. Por isso que antigamente você via muitas senhoras na igreja também com o véu sobre os cabelos. Não é simplesmente para poder esconder, mas era porque cobria-se na presença de Deus, no sentido de que eu estou me recolhendo. As tradições mais antigas superam os costumes, porque uma coisa é tradição, outra coisa é costume. Nós temos o costume de entrar na igreja, tirar o boné, tirar o chapéu. Aí por que, Márcio? É pecado a gente entrar com o boné na igreja? Nunca. É pecado a gente entrar com o chapéu dentro da igreja? Não é pecado não, senhor. Mas na nossa cultura é falta de educação. Você sabe de onde surgiu esse negócio de tirar o chapéu quando você entra dentro da igreja? É porque às vezes o único momento que a pessoa tinha para poder matar um inimigo era no espaço onde a pessoa rezava. Então colocava a arma dentro do chapéu. Então quando a pessoa tirava o chapéu, era para mostrar para outra que ela estava desarmada. Então ela tirava e mostrava, não estou escondendo nada, porque no corpo dava para ver os volumes, mas dentro do chapéu cabia um revólver, cabia uma faca, né? Cabia ali alguma coisa que pudesse usar para ferir a outra pessoa. Mais tarde, quando essa prática acabou, se tornou um tipo de cumprimento. A pessoa tirava o chapéu em sinal de respeito e dizia: eu estou desarmado, eu não tenho nada contra você, eu venho em boa paz. Mas a tradição antiga era, quando você entrava na presença de Deus, você se cobria. Por isso que quando até hoje você vai em Jerusalém, para você chegar no Muro das Lamentações, os judeus não deixam você chegar lá sem você colocar, se você for homem, sem você colocar o quipá, que é o mesmo solidel que o sacerdote usa, que o padre usa, que o bispo usa. Você já viu aquela touquinha que o papa usa, branquinha? Aquilo lá é o solidel. O solidel significa só a Deus. Quando eu me cubro, quando eu coloco o solidel, quando eu coloco o quipá, que significa a mesma coisa. Posso usar você aqui, Val, como exemplo? Vai lá. O quipazinho fica aqui na cabeça. Eu vou esperar mostrar a Val agora, né? O quipá fica aqui na cabeça. O quipá é como uma mão que diz assim: a mão de Deus está sobre mim. E também diz: até aqui vai o homem, daqui para cima só Deus. É bonito, não é? Não é só bonito, não, é significativo, é rezar com a vida, é rezar com os elementos que estão à nossa volta, é dizer: eu entro agora na presença do Senhor, eu entro nessa tenda do Senhor. E quando nós nos tornamos assim, uma oração viva, o mal não pode resistir a tamanha força de oração. Não pode. Resistiu àqueles homens que usavam o nome de Jesus em vão. Porque dizer Jesus da boca para fora é tomar o nome de Deus em vão. Mas dizer o nome de Jesus do coração é invocar sobre si a presença de Deus. Até quando a gente faz sem pensar, viu, gente? Não é em vão se o nosso coração está em comunhão com Deus. Porque quantas vezes a gente diz: valha-me Deus, ou ai meu Deus, ou Jesus me socorra. Você nem pensou, saiu. Mas saiu sem você perder o seu respeito, a sua fé, a sua confiança em Deus. Saiu de forma distraída. Ué, até distraidamente a gente peca, por que distraidamente a gente também não pode rezar? Não é verdade? Diferente de a gente usar o nome de Deus para jurar em falso, usar o nome de Deus para a gente pegar e trazer sobre nós uma imagem que de verdade nós não correspondemos a ela, de pessoa de Deus, de pessoa orante, de pessoa íntegra, de pessoa honesta, quando na verdade a gente está fazendo por trás tudo que não presta. Quando eu me torno uma oração, quando Jesus é presente na minha vida, o mal não pode resistir a tamanha força de oração. Ali, quando você olhava para Paulo, todo o seu ser estava tocando a Deus e estava em posição com Deus contra todos os poderes do mal. Por isso as graças aconteciam. Por isso, quando aquilo que tocou a sua pele chegava a uma pessoa oprimida, vou ler como está escrito: os espíritos maus, está aqui na Bíblia, se retiravam.
Nós não conhecemos, gente, as palavras que Paulo dizia ao orar. E não é à toa que a palavra de Deus muitas vezes não coloca essas orações. Porque tem momentos em que a palavra de Deus nos coloca as orações, como por exemplo os Salmos. Sim. Os momentos que Jesus rezou e pôs a oração como o Pai Nosso, como a oração da unidade. E tem outros momentos, não é, em que a palavra de Deus não mostra o que estava sendo rezado. Porque, às vezes, a oração pode ser forte demais para as palavras. Eu não sei se já houve momento em que você foi rezar e as palavras não deram conta daquilo que você estava vivendo e por isso você chorou. E por isso ali só conseguiu gemer ou ficar quieto na presença de Deus. Mas Paulo, quando se retirava para rezar, ele fazia como o povo de Jesus. Ele colocava sobre si o lenço sagrado enquanto fazia uma oração. Eles fazem uma oração, você vai gostar, Flavinho. Uma oração que está no Salmo 104, os versículos 1 e 2. Então, quando aquele judeu religioso ele vai se vestir para a oração e colocar sobre si o manto ou o lenço sagrado, ele faz esta oração do Salmo que diz: minha alma bendize o Senhor. Senhor meu Deus, como és grande, revestido de majestade e esplendor, envolto em luz como num manto, tu estendes o céu como uma tenda. Então, ao vestir-se da presença de Deus, porque é isso que se faz, é vestir-se da presença de Deus, a gente reconhece que o Senhor nos envolve com a sua luz, que Ele estende o seu poder sobre a face da terra como uma tenda. E ali Paulo se prostrava em terra, com o rosto entre os joelhos, e isso era a oração. O próprio homem era a oração. Quando uma pessoa está assim imbuída da presença de Deus, a própria mulher se torna uma oração. E nada, absolutamente nada pode resistir a essa força de oração. Quando a própria pessoa se torna oração, tudo aquilo em que ela se envolve se enche de salvação. Se eu me torno uma oração viva, tudo aquilo no qual eu entro, gente, se enche de salvação. A minha família se enche de salvação. O meu trabalho se enche de salvação. As minhas palavras se enchem de salvação. Até os meus momentos de divertimento, de diversão, se enchem de salvação. Por isso não é raro a pessoa, sem saber o que está dizendo, acertar. O profeta diz a verdade, às vezes até quando ele não percebe. Às vezes falando de uma coisa, ele está acertando em outra. Ele mira no que vê e acerta no que não vê. Porque a presença de Deus nele o guia, de maneira que ele se ultrapassa a si mesmo. Meu querido, minha irmã querida, há emergências em sua vida que estão clamando pela sua oração. Há situações delicadas da sua vida que estão suplicando que você recorra a Deus. Há entes queridos na sua família, pessoas que você ama, mas que estão sem Jesus em suas vidas e que se arrastam escravizados pelo maligno e que serão libertos se você interceder e puser toda a sua fé em Deus. Nós quisemos que neste lencinho estivesse essas súplicas a Nossa Senhora, porque há uma promessa de Deus em relação à Virgem Maria, que ela esmagaria a cabeça da serpente. Todo padre exorcista que rezou contra a presença demoníaca na vida de alguém nos diz da tamanha força de proteção quando uma pessoa se consagra a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Por isso nós quisemos que a oração de consagração ela contornasse todo este lenço. Porque quando a pessoa o pusesse sobre si, ou pusesse sobre o seu coração, ou deitasse sobre ele, é como se ela dissesse: eu estou me cercando dessa consagração a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Consagração que eu já fiz no meu batismo. Nada de mal pode resistir a essa força de oração. Há corações aprisionados que estão esperando há anos para serem libertos.
Quantos testemunhos, não é verdade, Valdênia, que nós lemos aqui no Sorrindo para a Vida, de pessoas que estavam cativas, prisioneiras. Flavinho, são coisas assim da gente arrepiar. Há muitos anos a pessoa acorrentada espiritualmente, emocionalmente e às vezes até fisicamente, não por uma corrente de aço, de ferro, mas que prendia inclusive fisicamente a pessoa. Uma cadeia espiritual. Olha, as dificuldades intransponíveis, elas desaparecerão. Aquilo que nos combatia vai se tornar em nosso favor, vai se virar para nos ajudar, se nós rezarmos, não com uma crença vazia, mas com a fé que vem de Deus. É isso que esta palavra nos mostra. Quando um homem tem fé, quando uma mulher tem fé, a sua oração é diferente, porque aqui tem duas orações. Uma de Paulo sem palavras, que é aquela que foi através do lencinho. A outra dos filhos de servas, inclusive que estavam usando o nome de Jesus. Sabe, quando nós rezamos, não com uma crença vazia, mas com a fé que vem de Deus, nós aprendemos quando nós nos colocamos com Deus, debaixo do mesmo manto, debaixo do mesmo lenço, debaixo da mesma tenda, é o da oração da fé. A oração da fé, aquilo que bloqueava a nossa vida, que bloqueava o nosso caminho, vai ter que se retirar. Eu ouvi uma canção, ouvi uma vez só, e as pessoas falaram muito essa frase naquele dia e me marcou profundamente. Eu repito agora para você: se o Senhor não abrir o mar à minha frente, Ele me fará caminhar sobre as águas. Amém. Que às vezes você tem um obstáculo intransponível para você. Se o Senhor não abrir o mar à minha frente, Ele me fará caminhar sobre as águas. Então eu concluo aqui dizendo para você o seguinte: pare de se debater. Pare de lutar de forma errada, de lutar em vão. Passe a lutar com a força de Deus. Recorra a Deus. Talvez você não possa contar hoje para te ajudar com nenhum poder humano que possa livrar você. Mesmo que para você não haja um auxílio terreno, há um socorro a ser obtido do céu. Há um socorro que vem pela graça de Deus. Que Deus abençoe você e que esta palavra se cumpra hoje na sua vida. Amém. Que a palavra de Deus para nós hoje se cumpra na nossa vida. A palavra de exorcismo, de libertação. Chamou muita atenção quando o Márcio dizia: quando nos tornamos uma oração viva, o mal não pode nos tomar, não pode nos derrotar. Não mesmo. Nós precisamos ser uma oração viva. Todo o nosso ser precisa ser oração. Todo o nosso corpo precisa ser oração. E o Márcio também disse algo, Flavinho, que eu confirmo. Tem muito clamor dentro de nós, oração. Todo o nosso corpo precisa ser oração. E o Márcio também disse algo, Flavinho, que eu confirmo. Tem muito clamor dentro de nós que a gente precisa derramar em Deus. Tem muita oração dentro de nós que a gente precisa colocar no lugar certo, que é nas mãos do Senhor. É isso mesmo. Enquanto o Márcio ia partilhando conosco a palavra, me vinham duas palavras ao coração. Primeira, aqui de Atos mesmo, capítulo 5, versículo 15, que fala de um outro apóstolo, que também faz parte dessas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. E nesse versículo 15 diz que as pessoas levavam os doentes até as praças para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. E diz o final ali que todos eram curados pela sombra de Pedro. Ou seja, quem está imbuído de fato desse poder de Deus, a sua sombra, como o Márcio dizia, sem você se dar conta, quer dizer o quê? Sem você se dar conta, aquilo que você faz exala a Deus. E porque você exala a Deus, as coisas acontecem. A outra passagem, Efésios 6, muito conhecido de todos nós, onde vai dizer ali do combate espiritual. A gente falava isso no começo do programa, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas tudo aquilo que está no mundo espiritual é muito mais concreto do que aquilo que a gente pode tocar aqui nessa terra. Tudo que está aqui antes foi plasmado, foi desejado por Deus no mundo espiritual. E com isso eu quero dizer o quê? Que se você transforma de fato a sua intimidade com Deus em oração concreta, os milagres acontecerão. A gente tem que fazer aí um upgrade, né? A gente tem que passar das rezas para a oração, que é totalmente diferente, tem o seu valor. Nós católicos temos muitas devoções, né? As nossas formas de rezar, rosário, por exemplo,
são devoções importantes e fundamentais na nossa fé católica, mas a oração ela é essencial. E oração é isso que o Márcio nos trouxe. É entrar na tenda de Deus, deixar-se entender por Ele e entender aquilo que Deus tem para você. E é o que eu quero convidar você a fazer nesse momento. Abra agora o seu coração, abra os seus braços, escancare o seu coração agora, escancare essa tenda, não é? Estenda a sua tenda para que de fato Deus possa entrar na sua vida e dar a você esse poder, essa força que não é seu. Esse poder não é meu, esse poder é de Deus e nós não somos os intrometidos. Também me lembrava quando o Márcio dizia, o Martim Valverde há muitos anos atrás esteve aqui, ele falava do intrometido e do enviado. É o intrometido e o enviado. O enviado é o profeta, o intrometido é aquele que se diz profeta. Hoje tem tantos falsos profetas se levantando, né? Pessoas que se dizem, vou profetizar sobre a sua vida, né? Mas o profeta não se levanta a si mesmo, ele é apenas a voz de Deus. E nesse momento Deus quer levantar você como profeta na sua casa, para que você possa exalar Deus. Vamos invocar mais uma vez esse nome poderoso, porque é só pela força do nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual nos vem a salvação que não seja pela força do nome de Jesus. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Mais uma vez, invoca com o coração. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Levanta os seus braços, clame esse nome poderoso. Jesus, santo nome. Jesus, meu Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Deixa-se envolver por esse poder, por essa força. Jesus, santo nome. Jesus Cristo é o Senhor. E o poder de Deus se chama Espírito Santo. Ore no Espírito agora, deixe fluir do seu coração esse poder, deixa fluir dessa tenda do encontro que é o seu coração, esse poder, essa força transformadora. Clamamos agora, Senhor, derrama uma unção nova sobre nós essa manhã. Unja-nos, Senhor, nós te pedimos com toda a humildade, mas com toda a confiança, Senhor, respaldados na Tua palavra. Nós rasgamos o nosso coração e o derramamos na Tua presença, pois queremos ser cheios da Tua força, do Teu poder, queremos ser cheios da Tua unção, Senhor, pois somos fracos, frágeis, limitados, Senhor, debilitados pelo nosso pecado. Levanta-nos nessa manhã como homens novos, mulheres novas, homens do Espírito, mulheres do Espírito que exalam a Tua presença, que exalam a Tua força, que exalam o Teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, pela força e pelo poder do nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e proclama esse nome mais uma vez, bem forte. Jesus, 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 meu Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é meu Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que esta palavra se cumpra tal qual está escrito. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Senhor, Paulo não está aqui, hoje somos nós. Mas como o Flavinho disse, humildemente, mas com toda a confiança do nosso coração, nós te pedimos que pelas nossas mãos, que pela nossa intercessão, que pelo nosso clamor nesta manhã, por esta palavra que chegou até nós, que o Senhor também realize milagres extraordinários através da Rede Canção Nova de rádio, através de todo o sistema Canção Nova de comunicação,
Nós estamos falando, Jesus, de milagres extraordinários. Nós queremos, mas não é só isso, nós precisamos experimentar o Teu poder, que envolve todo o nosso físico, o nosso psíquico, o nosso psicológico. E nós já Te glorificamos. Bendito sejais por esta obra que o Senhor realizou em nós. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Bendito seja Deus que realizou milagres extraordinários na sua vida. A gente já vai ouvir testemunhos que comprovam isso. A Renata já chega trazendo para nós. Verdade, Val. São muitas as participações, muitos testemunhos, graças a Deus. Mas eu queria ler um aqui da Marta. Ela é de João del Rei, em Minas Gerais, que ela diz assim: já há algum tempo sou sócia e quando participo de encontros aí, eu ouvi a Val dizer sobre a transferência bancária que não cobrava taxas de nós aqui da Canção Nova. Ela disse que queria saber, Val, se isso é verdade. Como é que funciona isso? É isso mesmo. A transferência bancária, na verdade, você tem, né, um valor no banco, você faz a transferência num dos bancos da Fundação João Paulo II. Se você já tem, se você faz a transferência do mesmo banco, tipo de Bradesco para Bradesco, Itaú para Itaú, as taxas são irrisórias. Claro, o banco, para fazer essa prestação de serviço, tem uma taxa sim. Mas é bem pequenininha. Mas ela é bem pequenininha, então por isso que a gente sempre indica a transferência. Então é contas.cançãonova.com, dá para fazer a transferência num valor bem pequenininho a taxa. Quero mandar o meu abraço, então, para todos que participaram pelo e-mail, a Daiane, a Marta, a Maria Amélia, a Karina. E aqui no nosso Instagram, Sorrindo pra Vida, @sorrindo-pra-vida, a Maria Meire Carneiro diz assim: sou evangelizadora porta a porta, já fiz o meu combinado, aliás, faço minha doação à Canção Nova assim que recebo o meu salário. Peço oração por toda a minha família, amo a Canção Nova, ser Canção Nova é bom demais. Você pode fazer como a Maria Meire, fazer o seu combinado, que eu perguntava para a Val nos bastidores: Val, o que é esse combinado? E a Val falou: Renata, a campanha que nós fizemos no mês de agosto, para a gente chegar junto aos 100%. Então, essa campanha ainda vale para esse mês de setembro. Qual é o combinado? O que você pode fazer para ajudar a Canção Nova? Então, eu quero agradecer você, Maria Meire, pelo seu combinado com a Canção Nova. Agradecer a Cláudia Cristina, a Maria Oliveira, a Elza, todos esses que estão dizendo: eu já fiz o meu combinado para ajudar a Canção Nova. Quero trazer o testemunho que a Val falou aqui com o Márcio, com a gente, sobre esse rapaz que viveu essa situação de libertação. É um testemunho grande, mas eu tentei aqui dar uma resumida para você entender o que Deus fez na vida dele. Meu nome é Valério, moro em Cascavel, Paraná. Venho aqui deixar meu testemunho. Mais que um testemunho, desabafo, pois nunca tinha testemunhado na minha vida e agora chegou a hora de abrir o meu coração. Falar tudo na minha vida, tudo aquilo que Deus fez, através também da Canção Nova. Fui viciado em álcool, drogas, pornografia, masturbação. Já fiz uso de todos os tipos de drogas e bebidas. Frequentava todos os tipos de festas no meu tempo, discoteca. E, em meio a tudo isso, conheci uma mulher em uma festa nos anos 90. Começamos a namorar, mesmo contra a vontade de sua família, que frequentava alguns lugares de magia. Foi onde fiquei sabendo e muitas vezes escutava das próprias irmãs dela que frequentava e até da mãe esses lugares. Fiz também uso de bebidas e oferendas para espíritos malignos. Meu Deus, que Ele tenha misericórdia de mim por tudo isso que eu vivi nesse tempo. Foram 25 anos. Pode até parecer mentira, mas quando eu estava nesse lugar, eu comecei a ouvir muitas músicas lá. E essas músicas, elas me levavam a ficar transtornado. Essas músicas me faziam cair na tentação do álcool. E parece que o espírito maligno se apossava de mim, pois ficava transtornado, irreconhecível. Antes disso, vinha tendo muitos pesadelos pesados de morte, e cheguei até a ter pesadelo com o próprio inimigo. Isso já era um aviso pelo que estava para acontecer nessa recaída. Briguei com meu filho, que amo muito, e que agora tem uma luta pela minha família. Mais que depressa, fui me conversar com o padre, e ele me falou que eu tenho que vigiar
tudo que me faz cair. Já comecei excluindo todas as músicas que me faziam ter essa recaída. Já adquiri a medalha das 2 cruzes e dei uma para o meu filho, que é um filho de ouro. Não só ele, mas a minha filha, que amo muito, e também quero pedir oração para eles e pedir para o Padre abençoar a medalha das 2 cruzes. E já estou vendo muitos benefícios, pois eu também não conseguia dormir direito. Quando eu acordo de madrugada, eu não consigo dormir. Faço a oração do exorcismo, daí volto a dormir. Obrigado e que Deus abençoe todos da Canção Nova, principalmente vocês do Sorrindo para a Vida. Confesso que me ajudaram muito nessa minha nova caminhada. Não sei o que seria de mim sem vocês. Mais uma vez, obrigado. Gratidão eterna. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos o Senhor por esse testemunho lindo, esse testemunho maravilhoso e que vem coroando tantos outros. Hoje, mais uma vez, queremos colocar à sua disposição esses meios que nos ajudam a rezar. E de uma maneira muito carinhosa e especial, quero propor a você esse lencinho. Tá lindo. Como é que a gente usa? Porque muita gente vai perguntar isso. Primeiro, ao receber o seu, olha que lindo que ele está. Ao receber o seu, peça ao sacerdote para abençoá-lo. Leve com você, onde você for, ponha dentro da sua Bíblia, ponha na sua bolsa, coloque no pescoço, use como lenço. A gente pode usar como lenço. Claro, olha lá, minha esposa, assim que eu dei o dela, ela já... As mulheres são as mulheres, né, gente? Olha ali, ó. Ela já deu um jeitinho de colocá-lo de uma forma bem charmosa para poder acompanhá-lo. Amarrou ali na bolsa e ficou lindo, porque é levar conosco a presença de Deus, a oração. Quantas pessoas têm dificuldade de descansar, muitas vezes atormentada pela ansiedade? A hora que você deitar, coloque sobre o seu rosto, ou coloque sobre o seu peito, pode dobrá-lo, colocar no coração, não é? Ou na hora que você for dormir, ele pode estar no seu travesseiro, não é? O importante é nós vivermos o que estas orações que aqui estão nos propõem. E eu tenho certeza que em muitas situações delicadas da sua vida, quando você precisar de um lencinho para enxugar as suas lágrimas, mais do que enxugá-las, você vai topar com esta súplica a Nossa Senhora, que nunca abandona aqueles que a ela recorrem. Lembrai-vos, ó Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Amém. Já está disponível para você, então, lá no loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Eu louvo a Deus, porque a Canção Nova vai nos dando formas da gente estar na presença de Deus, meios da gente ter uma oração contínua e continuada. Mas, para que isso aconteça, não só entre nós aqui, quero só retomar o que a Renata trouxe do testemunho desse nosso irmão de Cascavel. Quanta libertação ele experimentou. Ele foi tirado das garras de Satanás. Esse homem saiu do inferno, graças à contribuição de todos nós. Então é por isso que vale a pena contribuir com a Canção Nova. Então vamos lá que a gente está... 86-2600 ou entre em loja.cançãonova.com. Vou até pedir a Renata para colocar aí essa informação à disposição, porque depois no Instagram muita gente pergunta como é que eu faço para eu ter a medalha, o lencinho, aquele livro que você falou do Padre Rufus. São esses meios. 0, código da operadora 12 3186 2600, está aí na tela para você, com a sua colaboração mensal. E quero sinalizar aqui para a família Canção Nova que nós estamos, olha, num momento assim bem delicado. Porque nós temos 3 dias aí pela frente e faltam 38% para serem alcançados. Nós não podemos nos deixar enganar pela vitória que nós conquistamos no mês passado. Verdade. De achar assim, olha, a Canção Nova atingiu 100%, então agora está tudo resolvido. Não, o mês acontece. Porque, veja você, todos os meses nós temos essas despesas. Graças a Deus, no mês de agosto, nós conseguimos pagá-las todas.
Ah, quitou, Márcio, zerou tudo. Não, nós colocamos a casa em ordem. Nós pagamos todas as parcelas pendentes. Mas tem coisas ainda que estão aí para pagar, não é? Nós estamos em dia porque nós pagamos a parcela daquele mês. Mas a desse mês está vigente. Tudo se renova. E o pessoal lá no financeiro tem sofrido um bocado. Inclusive, eles colocaram aqui para nós, olha, a gente, diante dos números, a gente está se perguntando se os sócios viram 100% de agosto e acharam que a gente não tem... Fechou do ano, não é do fechou ano, é do mês. Não. Olha, só para você ter uma ideia, para Canção Nova emitir o seu sinal, nós precisamos do satélite e precisamos dos meios de internet, porque tem gente que acompanha pela internet, não é isso? Você acompanha pelo smartphone. Olha, somado a internet e o satélite, nós temos R$1.020.000 para pagar. Pago no dia 13 de setembro. E já está correndo multa. Exatamente. Não é? E a outra coisa, você não faz rádio e televisão sem energia elétrica, não é? Então nós temos a conta de luz, o aluguel das retransmissoras, porque onde tem uma retransmissora na sua cidade, aquele terreninho onde ela está fincada a antena, aquilo lá é alugado. Tem que pagar o aluguel daquilo lá, né? Aluguel de retransmissores estão atrasados, antenas, torres, são 24 horas de energia que nós pagamos. Estamos devendo o correio, porque para a gente enviar o boleto para você, são centenas de milhares de sócios, não é? Nós precisamos usar dos correios. Então, estou dizendo para você aqui algumas das pendências que nós temos para continuar fazendo a evangelização acontecer. Porque evangelização, gente, acontece através de meios. Paulo é uma pessoa, mas Deus se valeu dele para que ela acontecesse. Muitas vezes, para Paulo chegar até as pessoas, ele precisou fazer viagens. As viagens eram os meios. Teve que usar navio, teve que usar carroça, gente teve que levá-lo. Tudo isso teve custo. Então não adianta a gente se iludir achando que a evangelização do passado não teve custo, porque teve. Teve sim. Deixa eu mostrar aqui um meio. Mostrei. Olha só, gente, um meio de você ajudar a evangelização é o nosso boleto. O tempo está estourado, mas eu não quero encerrar o programa sem falar a respeito do nosso boleto. Então, por favor, sócio Canção Nova, a verdade é essa, nós estamos atrasados sim, com o nosso percentual e a gente precisa tirar esse atraso. Então, quero convocar todos os sócios Canção Nova, fidelidade ao boleto. E quem não é sócio, contas.cançãonova, com o nosso percentual e a gente precisa tirar esse atraso. Então, quero convocar todos os sócios Canção Nova, fidelidade ao boleto. E quem não é sócio, contas.cançãonova.com. Um pouco mais, ajuda com um pouco mais. Obrigada, Renata, Márcio, Flavinho, Deus lhe pague. Amém, valeu, tamo junto. Sapo, beijo no coração. Até amanhã, família Canção Nova. Rumo ao 100%, hein? Vamos lá. Valeu, sábado estamos aí no Raléu Vale, em São José dos Campos. Quero me encontrar com você. Vamos cantar junto, Jesus. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Assista aos programas da Canção Nova no YouTube, pelo Canção Nova Play. A seguir, Catequese com Papa Francisco. Existem muitas mentiras no mundo em que vivemos, e elas nos desviam do caminho do céu e da verdade que é Jesus. O demônio, o pai da mentira, quer nos levar a cometer erros para cairmos no pecado. Somente permitindo que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, desmascaramos todas as mentiras do maligno. Participe do acampamento de cura e libertação, de 4 a 6 de outubro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Família, sem dúvida, a TV Canção Nova tem contribuído com a igreja, com a evangelização. Muitos lugares onde os bispos, os padres, até o Papa, é claro, não conseguem ir, a TV Canção Nova leva a mensagem de Deus. Muito obrigado a todos que contribuem e que fazem com que a mensagem da palavra de Deus alimente e cure muitos corações. Começaremos 2020 com 2 roteiros promocionais incríveis para você. Com saída no dia 26 de fevereiro, trilhe os passos de Jesus na Terra Santa, na companhia de Padre Bruno. E no dia 12 de março, teremos um roteiro especial por Itália e Medjugorje, na companhia de Padre Adriano Zandonato. E atenção, esses 2 pacotes estão em promoção. Aproveite! Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. As lições que aprendemos em casa ficam para a vida inteira. Educar nossas crianças na fé é o melhor presente que podemos dar a quem mais amamos. Apresentamos alguns de nossos produtos que vão auxiliar a sua vivência na fé e o aprendizado da Palavra de Deus em família. Alimente sua fé com produtos Canção Nova. Adquira com o evangelizador porta a porta, pelo telefone, site ou na loja Canção Nova mais perto de você. Dia 30 de setembro, a TV Canção Nova leva você a conhecer a história da palavra anunciada e escrita. Um documentário que revela uma das grandes formas que Deus fala conosco. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia, como por escribas de Jerusalém. Bíblia. Documentário que você confere dia 30 de setembro, às 9 da noite na TV Canção Nova. Programa livre para todos os públicos. Bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos bem pertinho da Praça de São Pedro. Daqui a instantes, o Papa Francisco vai dar início à catequese, esse encontro semanal com os fiéis de várias partes do mundo, para essa formação que é tão esperada por todos nós. Francisco vai dar continuidade ao ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E eu te convido a acompanhar com muita atenção essa meditação do livro dos Atos dos Apóstolos, um verdadeiro estudo da palavra, feito pelo Papa Francisco e que tem nos formado tanto. Fique agora com a transmissão da catequese com o Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 25 de setembro. Nos estúdios, Silvana e José, com a colaboração técnica de Roberto Colangeli. Uma boa quarta-feira a você, que segue também através das emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil. Saudação a você através das nossas redes sociais, nosso canal YouTube. Bem-vindos. Santo Padre acaba de fazer o giro por entre os fiéis e peregrinos no seu Papa Móvel, abençoando a todos, beijando as crianças, saudando, demonstrando a alegria de se encontrar em meio ao rebanho proveniente de todas as partes do mundo. Essa é a audiência de número 30 desse ano de 2019, a de número 282 desde o início do seu pontificado. São mais de 12 mil fiéis presentes na Praça São Pedro. O Papa dá início, então, à audiência de hoje, que irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos, então, nos preparar para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz seja com vós. Parar para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz seja com vós. Santo Padre dà inizio então a audiência. Stefano, pieno di grazia e di potenza,
faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Parola di Dio. A leitura é em italiano, na sequência teremos em francês. Recordamos o texto de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 10, 15. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dites des affranchis. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos a leitura em inglês. É audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano. A reading from the Acts of the Apostles. Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, arose and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he spoke. And gazing at him, all who sat in the council saw that... Teremos agora a leitura em alemão, depois ainda espanhol, português, árabe e polonês. Essas são as línguas tradicionais da quarta-feira. Lesung aus der Apostelgeschichte. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Wort des lebendigen Gottes. A leitura será feita agora em espanhol. Diocese de Paranaguá, no Paraná, Brasil, presente na audiência geral desta quarta-feira. São mais Diocese de Paranaguá, no Paraná, Brasil, presente na audiência geral desta quarta-feira. São mais de 12.000 os fiéis presentes na Praça São Pedro. Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y puertos, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. A leitura agora será feita por Monsenhor Bruno Lins em português. Dos Atos dos Apóstolos, a leitura, capítulo 6, versículos 8, 10, 15. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Fixando nele os olhos, todos os membros do sinédrio viram seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavra do Senhor. A leitura agora será feita em árabe, recordando que o Santo Padre está dedicando a série de catequeses aos Atos dos Apóstolos. Hoje é a nona catequese dedicada aos Atos dos Apóstolos. A leitura em árabe. يأتي بعجيب وآيات مبينة في الشعب فقام أناس من المجمع المعروف بمجمع المعتقين وأخذوا يجادلون استيفانوس فلم كأنه وجه ملاك
كلام الرب. Leitura feita pelo Padre Talão, que é o responsável pelo programa árabe de Vatican News, da Rádio Vaticano. E agora a última leitura será feita em polonês. Księgi Dziejów Apostolskich. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenajczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Oto Słowo Boże. Assim se conclui, então, esta parte dedicada à leitura do texto bíblico. Agora teremos a catequese que o Santo Padre irá dirigir aos presentes e a todos nós através dos meios de comunicação. A catequese sobre os Atos dos Apóstolos. Buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, inicia o Santo Padre, bom dia. Através do livro dos Atos dos Apóstolos, continuamos a seguir e a fazer uma viagem. A viagem do Evangelho no mundo. São Lucas, com grande realismo, mostra seja a fecundidade desta viagem, seja o nascimento de alguns problemas no seio da comunidade cristã. Problemas sempre existiram, desde o início. Como harmonizar as diferenças que coabitam no seu interior sem que ocorram contrastes e divisões? A comunidade não acolhia somente os judeus, mas também os gregos, isto é, pessoas provenientes da diáspora, não hebreus, com cultura e sensibilidade próprias. Também com outras religiões. Hoje, nós dizemos pagãos. E eles eram acolhidos. Essa copresença determina equilíbrios frágeis e precários. E diante das dificuldades, nascem as cinzânias. E qual é a pior cinzânia do que destruir uma comunidade? A cinzânia da murmuração. A cinzânia das fofocas. Os gregos murmuram pela desatenção da comunidade em relação às suas viúvas. Os apóstolos dão início, então, um processo de discernimento que consiste em considerar bem as dificuldades e procurar, então, soluções. Encontram um caminho de saída em dividir, subdividir as várias tarefas para um sereno crescimento de todo o corpo eclesial e para evitar de deixar de lado, seja na corrida do Evangelho, seja o cuidado dos membros mais pobres. Os apóstolos estão cada vez mais conscientes que a sua vocação principal é a de pregar, é de rezar e de pregar, as duas, rezar e pregar o Evangelho. E resolvem a questão instituindo um núcleo de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais, depois de terem recebido a imposição das mãos, irão se ocupar do serviço das mesas, das refeições. Os diáconos foram criados para isso, para o serviço. O diácono, na igreja, não é um sacerdote de segunda. Não, é outra coisa. Diácono não é para o altar, é para o serviço. É o custódio
do serviço na igreja. Quando um diácono gosta muito de ir ao altar, erra. Esse não é o seu caminho. Os apóstolos criam então os diáconos. Essa harmonia entre o serviço à palavra e o serviço à caridade representa o fermento que faz crescer o corpo eclesial. E criam 7 diáconos. E entre os 7 diáconos se distinguem de modo particular Estevão e Filipe. Estevão evangeliza com força e parresia, mas a sua palavra encontra as resistências mais obstinadas. Não encontrando outro modo para fazê-lo, desiste. Os seus adversários escolhem então uma solução mesquinha para acabar com o ser humano. Isto é, a calúnia ou falso testemunho. E nós sabemos que a calúnia mata sempre. Esse câncer diabólico, que é a calúnia, que nasce da vontade de destruir a reputação de uma pessoa, agride também o resto do corpo eclesial e o danifica gravemente quando, por mesquinhos interesses ou para cobrir as próprias inadimplências, usamos para sujar alguém. Conduzido até o Sinédrio e acusado de falsos testemunhos, Estevão proclama. E a mesma coisa farão com todos os mártires, falsas testemunhas, calúnias. Estevão proclama uma releitura da história sagrada centralizada em Cristo. A Páscoa de Jesus, morto e ressuscitado, é a chave de toda a história da aliança. Diante desta superabundância do dom divino, Estevão, corajosamente, denuncia a hipocrisia com a qual foram tratados os profetas e o próprio Cristo. Ele recorda a história. Qual dos profetas seus pais não foram perseguidos? Eles mataram aqueles que pronunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. E não usa meias palavras, Estevão. Fala claramente. Diz a verdade. Isso provoca a reação violenta dos ouvintes. E Estevão é condenado à morte, condenado à lapidação. Ele, porém, manifesta a verdadeira força do discípulo de Cristo. Não procura saídas, não se apela a personalidades que podem salvá-lo, mas coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor. E a oração de Estevão é belíssima naquele momento. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Estevão morre como filho de Deus perdoando. Senhor, não impute a eles esse pecado. Essas palavras de Estevão nos ensinam que não são os bonitos discursos a revelar a nossa identidade de filhos de Deus, mas somente o abandono da própria vida nas mãos do Pai e o perdão para quem nos ofende. Nisso se faz ver a qualidade da nossa fé. A igreja de hoje é rica de mártires. Hoje são mais os mártires do que nos tempos do início da igreja. Os mártires estão em todos os lugares. A igreja é irrigada pelo seu sangue, que é semente de novos cristãos, e assegura o crescimento e fecundidade ao povo de Deus.
Os mártires não são santinhos, mas homens e mulheres em carne e osso, que, como diz o Apocalipse, lavaram as suas vestes, tornando-as cândidas no sangue do Cordeiro. Esses são os verdadeiros vencedores. Peçamos também nós ao Senhor que, olhando para os mártires de ontem e de hoje, possamos aprender a viver uma vida cheia, acolhendo o martírio da fidelidade cotidiana ao Evangelho e da conformação a Cristo. Muito obrigado. Assim conclui Papa Francisco a sua catequese dessa quarta-feira. Teremos agora a primeira síntese, que será feita em francês, e depois a saudação do Santo Padre aos peregrinos francófonos presentes na grande praça São Pedro. Temos muitos provenientes da França, mas temos muitos grupos também provenientes do Brasil, o grupo de peregrinos de Avaré, grupo da Diocese de Coxim, com Dom Antônio Migliore, grupo da Sociedade Joselitos de Cristo, Paróquia Santa Teresa d'Ávila de Salvador, Paróquia São Benito de Avaré, grupo de peregrinos de Cachoeira Paulista, vimos também grupo de peregrinos de Paranaguá. Temos muitos provenientes da Argentina, Honduras, Panamá, México, Espanha, Estados Unidos, Polônia, Eslováquia, Romênia, Croácia. Da Bélgica também são muitos fiéis presentes. Santo Padre recorda já no início das suas palavras de hoje que, através do livro dos apóstolos, nós estamos fazendo esta viagem, uma viagem do Evangelho no mundo. São Lucas, com um grande realismo, mostra, seja a fecundidade dessa viagem, seja também o nascimento de alguns problemas no seio da comunidade cristã. O Papa rebate. Já desde o início tínhamos problemas. E a pergunta, então, é como harmonizar as diferenças que coabitam no seu interior, sem que ocorram, então, o que? Contrastes e divisões. O Papa recorda que já no início, a comunidade acolhia não somente os judeus, mas também os gregos, pessoas provenientes da diáspora, com cultura e sensibilidades próprias, portanto diferentes. Né? E essa, então, copresença determina equilíbrios frágeis e precários. Vamos ouvir o Santo Padre na sua saudação aos francófonos. Particolare i pellegrini della diocesi di Tournai, accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Guy Rapigny. Stefano ci insegna che non solo i bei discorsi a rivelare la nostra identità di figlio di Dio, ma l'abbandono della nostra vita nelle mani del Padre e il perdono delle offese ricevute. Chiediamo al Signore di imparare a vivere una vita piena, accettando il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e la configurazione a Cristo. Dio vi benedica. Tradução agora em francês das palavras do Santo Padre. Saúda cordialmente os francófonos, disse Francisco, em particular os peregrinos da Diocese de Tournai, acompanhados pelo bispo Dom Guy Rapigny. Estevão nos ensina que não são os belos discursos a revelar a nossa identidade de filhos de Deus, mas o abandono da nossa vida nas mãos do Pai e o perdão das ofensas recebidas. Peçamos então ao Senhor de aprender a viver uma vida cheia, aceitando o martírio da fidelidade cotidiana ao Evangelho e a configuração a Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora é em inglês. Imagens da Praça São Pedro, com mais de 12 mil fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Temperatura agora já em torno dos 19 graus centígrados na Praça São Pedro.
Nas suas palavras, o Papa falava justamente da fragilidade dos equilíbrios na primeira comunidade. Essa é formada por pessoas provenientes de várias realidades, de várias culturas. E diante dessas dificuldades, o que acontece? Começa a cisânia, as murmurações, as fofocas, disse o Santo Padre. É assim que se começa a destruir uma comunidade. E os gregos murmuravam pela falta de atenção da comunidade em relação às suas viúvas. E qual é o modo, então, de agir dos apóstolos diante desse problema? Eles começam um processo de discernimento, que consiste também em considerar as dificuldades e procurar soluções. Encontram, então, um caminho para dividir as várias tarefas, para um sereno crescimento dentro do corpo eclesial, para evitar o quê? De transcurar, de deixar de lado a verdadeira missão, que é difundir o Evangelho, mas também o cuidado dos mais pobres. Proclaimed Christ's Paschal mystery as the key to the whole history of the covenant. But his words met with resistance. Os apóstolos estão cada vez mais conscientes que a sua vocação principal é aquela de rezar e pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. E resolvendo, então, as questões, eles instituem um núcleo de 7 homens, o Papa recordava, de 7 diáconos, falando justamente que o diácono é aquele que se ocupa do serviço, né? O diácono, segundo o Papa disse, quando um diácono vai muito para o altar, já não é mais o diácono, né? É o serviço. E essa harmonia entre serviço à palavra e serviço à caridade representa, então, o fermento que faz crescer o corpo eclesial. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. I gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Malta, Norvegia, Kenya, Australia, Isole Marianne, Cina, Indonesia, Malaysia, Singapore, Sri Lanka e Stati Uniti d'America. Particolare saluto i 9 seminaristi del venerabile collegio inglese all'inizio della loro formazione sacerdotale qui a Roma. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part Papa in saúda today's os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente os grupos provenientes da Inglaterra, Escócia, Dinamarca, Malta, Noruega, Quênia, Austrália, Ilhas Marianas, China, Indonésia, Malásia, Singapura, Sri Lanka e Estados Unidos da América. Papa, em particular, saúda os novos seminaristas do Venerável Colégio Inglês, no início da sua formação sacerdotal aqui em Roma. Sobre todos vocês e suas famílias, disse o Papa, invoco a alegria e a paz do Senhor nosso Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos é em alemão, depois em espanhol, e que será o próprio Santo Padre, como já é de costume, fará a síntese na sua língua mãe. Voltando ainda à catequese do Santo Padre, quando falava do serviço, né, do diácono, o serviço entre a palavra e o serviço à caridade, que representa, é bonito isso, representa o fermento que faz crescer o corpo eclesial. O Papa recordava que entre os 7 diáconos, então escolhidos, se distingue em particular Estevão de Filipe. Estevão que evangeliza com força e parresia. O que acontece? A sua palavra encontra resistências. E, não encontrando outro modo de fazer com que ele fique quieto, cale a boca, podemos dizer, que ele desista, o que acontece? Os seus adversários escolhem a solução mais mesquinha que possa ocorrer para acabar
com um ser humano. Calúnia, falso testemunho, diz o Papa. E o Papa define a calúnia como câncer diabólico, que nasce da vontade de destruir a reputação de uma pessoa e que agride também o resto do corpo eclesial, o danifica gravemente quando, por mesquinhos interesses ou para cobrir as próprias faltas, a visão é sujar, acabar com o outro. Recordamos, Estevão é levado diante do Sinédrio e é acusado de falso testemunho. E proclama uma releitura da história sagrada centralizada em Cristo. Há um fio condutor que atravessa os eventos do povo hebraico, de Abraão a Jesus, um progresso na fé que em Cristo chegou à sua plena realização. Diante da superabundância do dom divino, Estevão denuncia a hipocrisia com qual foram tratados os profetas e o próprio Cristo. E diz: qual dos profetas os seus pais não perseguiram? Eles então decidiram matar Estevão. É condenado à morte, à lapidação. Porque essas palavras fortes, o Papa diz, sem meios termos, provocam uma reação violenta. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Seguendo l'esempio di Santo Stefano, possiamo far risplendere agli uomini, tramite la nostra testimonianza di fede e di carità, la bellezza del volto di Cristo. Herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Santo Padre, saúde os peregrinos provenientes dos países de língua alemã. Rezemos para que, seguindo o exemplo do Santo Estevão, possamos fazer resplandecer aos homens, através do nosso testemunho de fé e de caridade, a beleza do rosto de Cristo. A próxima síntese será feita em espanhol e recordamos, é o próprio Santo Padre quem faz na sua língua mãe. Estamos transmitindo ao vivo na Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral ao Papa Francisco deste 25 de setembro. E temos muitos fiéis e peregrinos provenientes de toda a América Latina, da Argentina, de Honduras, Panamá, México, muitos da Espanha, muitos também da parte mais sul, também Paraguai, Uruguai. Temática de hoje sobre os Atos dos Apóstolos, Estevão cheio do Espírito Santo. E na sequência, após a síntese em espanhol, teremos a síntese em português, depois árabe e na conclusão polonês. Vamos ouvir então o Santo Padre, na sua língua mãe. Seguimos la catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración, y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas. Y nació así el ministerio de los diáconos, que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos, entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación
y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El tribunal decretó su muerte y como otro Cristo, Esteban la afrontó abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos saludo a los miembros de Renova presentes en Roma durante esta semana para presentar sus trabajos en los dicasterios. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para poder dar la vida cotidianamente, testimoniando hasta el final el amor de Dios con plena libertad y sin miedo, como lo han hecho tantos mártires en la historia y lo siguen haciendo tantos hermanos nuestros todavía hoy. Que el Señor los bendiga. Teremos agora então a síntese com Monsenhor Bruno Lins, da Catequese do Santo Padre, em língua portuguesa. Vamos ouvir. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre considerará todos os presentes aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Os Atos dos Apóstolos nos mostram como a irradiação do Evangelho pelo mundo não foi isenta de contradições. A igreja nascente acolhia no seu seio fiéis provenientes da cultura judia, mas também de cultura grega. Esses últimos começaram a se lamentar, pois sentiam que as viúvas do seu grupo eram preteridas nos cuidados a elas prestados pela comunidade. Então, os apóstolos, cientes de que a sua missão principal era de pregar a palavra de Deus, após um processo de discernimento, decidem escolher 7 homens para o serviço da caridade. Dentre estes 7 diáconos, destacavam-se Estevão e Filipe. Estevão, em particular, se dedicara à evangelização com força e audácia. Acaba sendo caluniado por um grupo de adversários e levado ao Sinédrio, o Conselho dos Anciãos, dá testemunho da fé em Cristo e é condenado à lapidação. O seu martírio, o primeiro de um discípulo de Jesus, nos ensina que a identidade de Filho de Deus é revelada não por belos discursos, mas pelo abandono nas mãos do Pai e o perdão a quem nos ofende. Com grande afeto saludo i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i brasiliani di Avaré, Salvador, Cachoeira Paulista, come pure i sacerdoti della Sociedade dos Eleitos de Cristo e i fedeli della diocesi di Coxim, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Antonino Migliore. Auguro a ciascuno la grazia di rimanere fedele a Cristo Gesù, come ci hanno insegnato i martiri. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Grazie. Com grande afeto, saúdo os peregrinos de língua portuguesa e, de modo particular, os brasileiros de Avaré, Salvador, Cachoeira Paulista, bem como os sacerdotes da Sociedade dos Eleitos de Cristo e os fiéis da Diocese de Coxim,
acompanhados pelo seu bispo, Dom Antonino Migliori. Desejo a todos a graça de permanecer fiéis a Cristo Jesus, como nos ensinaram os mártires. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. Assim, então, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, recordando a presença de muitos brasileiros. Agora a síntese será feita em árabe e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Papa Francisco, no dia de ontem, terça-feira, foi até a cidade de Frosinone, cerca de 80 quilômetros aqui de Roma, para fazer uma visita privada à Cittadella Cielo, na comunidade Novos Horizontes. Foi fundada esta comunidade em 93 porque era a Mirante, que oferece hospitalidade e apoio às pessoas com dificuldades através de centros de escuta, de apoio à vida, casas família, locais e laboratórios de agregação e reinserção no trabalho. O encontro e partilha com 5 jovens da Cidadela, que experimentaram a morte e a ressurreição da alma, depois de trágicas experiências de drogas, bulimia, alcoolismo, depois a Santa Missa e o almoço com a comunidade, a troca de presentes e o grande abraço também às crianças. Conversando com a Rádio Vaticano, que era a Mirante, ele disse que o Papa quis saudar pessoalmente cada um dos presentes, entregando-se aos abraços e àquela paternidade infinita que o caracteriza. Diante dos testemunhos dos jovens, o Papa disse: não quero estragar com palavras o quanto de sagrado eu senti. Então, mais do que dar respostas, disse: Chiara deu-nos o seu coração. E repetiu para nos deixarmos alcançar pelo olhar amoroso de Cristo, que sempre salva e muda a nossa vida. Proximidade de Francisco à comunidade Novos Horizontes é forte e sólida. Já em 8 de junho, por ocasião dos 25 anos da comunidade, o Papa telefonou para dar as felicitações em meio aos festejos, enviou uma carta e uma mensagem em vídeo para expressar seu carinho e incentivo aos mais de 3.000 pessoas reunidas para celebrar aquele evento. Durante o telefonema, o Papa saudou em particular todos os piccoli della gioia, ou seja, os pequenos da alegria, nome pelo qual são chamados os leigos, consagrados que colocam suas vidas a serviço da comunidade. O Papa ontem também convidou os jovens a serem vigilantes para não caírem nas armadilhas do mal e poder reconhecer os tentáculos daqueles povos infernais que fascinam e depois aprisionam os jovens. Foi dado de presente ao Papa um quadro de Jesus ressuscitado, pintado pelos próprios hóspedes. Santo Padre também enviou ajudas alimentares, necessidades básicas para essa comunidade, porque, como disse Chiara, aqui todos os dias 120 bocas necessitam de alimento. E o momento mais comovente, falando ainda Chiara, lágrimas que percorriam os infernos vividos pelos jovens, porque os jovens choraram muito. Lágrimas também de emoção, por serem testemunhas hoje da ressurreição. E a partilha, coração a coração com o Papa, ficará gravada na memória de todos. Temos certeza disso. Portanto, a visita surpresa do Papa Francisco nesta terça-feira à comunidade Novos Horizontes, na cidade de Frosinone. Mas vamos ouvir agora, então, a saudação do Papa aos peregrinos de língua árabe. Particolare alla delegazione Studenti Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, i martiri sono quegli uomini e quelle donne fedeli alla forza mite dell'amore, alla voce dello Spirito Santo, che nella vita di ogni giorno cercano di aiutare i fratelli e di amare Dio senza riserve. Essi ci insegnano che con la forza dell'amore, con la mitezza, si può lottare contro la prepotenza, la violenza, la guerra
e si può realizzare con pazienza la pace. Il Signore vi benedica. Dirijo minhas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua árabe, em particular a delegação de estudantes do Oriente Médio. Queridos irmãos e irmãs, os mártires são aqueles homens e aquelas mulheres fiéis à força do amor, à voz do Espírito Santo, que na vida de todos os dias procuram ajudar os irmãos a amar Deus sem reservas. Eles nos ensinam que com a força do amor, com a mansidão, se pode lutar contra a prepotência, a violência, a guerra e se pode realizar com paciência a paz. Que Deus abençoe todos vocês. A última síntese que teremos agora é em polonês e depois a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua polonesa. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro a audiência geral com o Papa Francisco. Honestidade, responsabilidade e valentia, três palavras, três grandes qualidades morais que o Papa Francisco pediu aos chefes de Estado e de governo reunidos nesses dias em Nova York para a cúpula do clima da ONU. O Papa gravou uma videomensagem a todos os participantes. Para Francisco, o Acordo de Paris representou a conscientização da urgência e da necessidade de dar uma resposta coletiva às mudanças climáticas. Mas, recorda o Papa, passados 4 anos, os resultados são fracos, distantes de alcançar os objetivos previstos. E o Papa questiona, então, se existe uma verdadeira vontade política para destinar mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos para suavizar os efeitos negativos das mudanças climáticas e ajudar as populações mais pobres e vulneráveis, que são as que mais sofrem. Mas há tempo, afirma o Papa. A janela para uma oportunidade ainda está aberta, mas o importante é não deixá-la fechar. No início da semana, na segunda-feira, o Santo Padre encontrou os membros da plenária do nosso dicastério, o Dicastério para a Comunicação, junto com os funcionários, entre os quais os membros da redação do programa brasileiro Vatican News. Um momento, gostaria de partilhar com os senhores, um momento muito intenso, muito forte, em que tivemos a alegria de saudar pessoalmente cada um o Santo Padre e de demonstrar nosso afeto, nosso carinho. Santo Padre, nas palavras que nos dirigiu, dizia: comunicar com testemunho, comunicar envolvendo-se na comunicação, comunicar com os substantivos das coisas, comunicar como mártires, isto é, como testemunhos de Cristo, como mártires. Aprender a linguagem dos mártires, que é a linguagem dos apóstolos. O Papa, como disse, saudou pessoalmente cada um dos funcionários, jornalistas, técnicos, pessoal administrativo do novo dicastério, que uniu e colocou em sinergia 9 entidades da Santa Sé anteriormente autônomas. O Papa nos entregou um texto do discurso preparado e depois improvisou, convidando nós, comunicadores, a sermos testemunhas, a restituir valor aos substantivos, mais do que aos adjetivos e advérbios, e, sobretudo, a realizar nossa tarefa diária, tendo diante de nossos olhos o exemplo dos mártires. O convite do Papa toca o coração do nosso trabalho. Francisco não nos deu conselhos técnicos, não nos disse para oferecer aos nossos ouvintes mais vídeos, leituras. Em vez disso, recordou o essencial: comunicação dos meios, comunicação para ser um cristão, que é o testemunho. Saudação do Santo Padre aos peregrinos poloneses. La cura dei poveri e la testimonianza della fedeltà a Cristo fino al martirio. Chiediamo al Signore che anche noi possiamo vivere una vita piena, portando la testimonianza e accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e a Cristo. Vi benedico di cuore. Tradução, então, das palavras do Santo Padre. Saúdo cordialmente os peregrinos poloneses. Queridos irmãos e irmãs, a história da Igreja, desde o início, está ligada à evangelização através da proclamação da palavra
do cuidado dos pobres e do testemunho de fidelidade a Cristo até o martírio. Peçamos ao Senhor que também nós possamos viver uma vida plena, levando o testemunho e acolhendo o martírio da fidelidade cotidiana ao Evangelho e a Cristo. Abençoo vocês de coração. A última saudação do Santo Padre será aos peregrinos de língua italiana. Em geral, é a grande maioria dos presentes nas audiências gerais. Temos participantes dos capítulos gerais, missionários da Sagrada Família, irmãs de São Paulo de Chartres, irmãs missionárias de São Pedro Claver, irmãos maristas, irmãos da Sagrada Família, missionárias do Sagrado Coração de Jesus, membros da família carmelitana e os participantes no curso promovido por Rome International Seminário 2019. Muitos grupos de fiéis de muitas paróquias, associações, além de cooperativas, grupos assistenciais. Imagens, então, na Praça São Pedro, nesta manhã de quarta-feira. Santo Padre irá dirigir, então, agora a sua saudação a eles. Dirijo a saudação e boas-vindas aos fiéis peregrinos de língua italiana. Estou feliz em acolher os participantes aos capítulos gerais dos missionários da Sagrada Família, das irmãs de São Paulo de Chartres, das irmãs missionárias de São Pedro Calver. Exorto-os a abrirem-se docemente ao Espírito Santo para discernir novos caminhos em viver os respectivos carismas de fundação. Saúdo os irmãos da Sagrada Família, os membros da família carmelitana e aqueles que participam do curso promovido da Rome International Seminar 2019. Saúdo as paróquias de Campocavallo, de Osimo, com o bispo de Ancona, Dom Spina, Vigianello, Associação Italiana Vítimas da Violência, obra São Francisco para os Pobres de Brescia, grupos Jordan de Valdagno, pensamento particular aos jovens, aos idosos, aos enfermos e aos recém-casados. Na próxima sexta-feira, celebraremos a memória de São Vicente de Paula, fundador e padroeiro de todas as associações de caridade. O exemplo de caridade de São Vicente conduz a todos nós a um alegre e desinteressado serviço aos mais necessitados e abra o dever de hospitalidade e o dom da vida. Muito obrigado. Vamos agora rezar o Pai Nosso com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos ao final dessa transmissão ao vivo da Praça São Pedro, da audiência geral desta quarta-feira, 25 de setembro. Com as palavras do Papa aos peregrinos de língua portuguesa, desejo a todos a graça de permanecer fiéis a Cristo Jesus, como nos ensinaram os mártires. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. Uma feliz quarta-feira a todos vocês. Um abraço especial aos nossos amigos das redes sociais e a você que nos acompanhou através do rádio e da televisão. Nos estúdios, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de acompanhar a transmissão da catequese com o Papa Francisco, que deu continuidade ao ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, livro que o Papa disse contar a viagem do Evangelho quando sai de Jerusalém e vai para outros países. O Papa disse que Lucas conta os primeiros prodígios dos apóstolos, mas também fala das primeiras dificuldades, dos primeiros conflitos que existiam já ali. Conta também o Papa Francisco sobre a escolha dos 7 primeiros diáconos com essa missão de serviço na igreja. E o Papa destacou a figura de Estevão, o diácono Estevão, que anunciava o evangelho com parresia, com coragem, mas que foi perseguido justamente por isso. O Papa disse que algumas pessoas se juntaram para tentar calar Estevão e usaram a calúnia e a difamação. Ele alertou como um cuidado quando essas pessoas se juntam justamente para tentar calar a voz de um pastor, calar a voz de um pregador, usando mentiras, contando histórias que não são verdadeiras. E o Papa Francisco disse que Estevão teve a coragem de continuar e ele se pareceu com Jesus ao aceitar o martírio, ao aceitar também ser morto por causa do Evangelho e ao perdoar aqueles que estavam fazendo mal contra ele. E o Papa Francisco destacou no final que hoje existem muitos mártires, que nós precisamos sempre agradecer a Deus pela coragem dessas pessoas que não negam o Evangelho, que vão até o fim, que dão a sua vida e que mais uma vez continuam essa evangelização através do derramamento do sangue, através da confirmação da fé. Obrigada a você que participou, que acompanhou a transmissão da catequese, esse momento tão importante. O texto completo dessa reflexão está no nosso site noticias.cançãonova.com. Semana que vem temos um outro encontro, porque a Canção Nova quer te deixar sempre bem perto do Papa. A seguir, Canção Nova Sertaneja. Existem muitas mentiras no mundo em que vivemos, e elas nos desviam do caminho do céu e da verdade que é Jesus. O demônio, o pai da mentira, quer nos levar a cometer erros para cairmos no pecado. Somente permitindo que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, desmascaramos todas as mentiras do maligno. Participe do acampamento de cura e libertação, de 4 a 6 de outubro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós só podemos evangelizar o mundo juntos. A evangelização da Canção Nova acontece através da união de pessoas que acreditam e se comprometem em levar a palavra de Deus a milhares de corações. Você que acompanha a Canção Nova, seja um sócio evangelizador e abrace conosco esta missão. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Virgem Maria, Mãe das Dores, socorrei-me e intercedei na minha dor. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós.
Dia 30 de setembro, a TV Canção Nova leva você a conhecer a história da palavra anunciada e escrita. Um documentário que revela uma das grandes formas que Deus fala conosco. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia, como por escribas de Jerusalém. Bíblia. Que o invocam com sinceridade. Ele satisfará o desejo dos que o... No dia 29 de setembro, a festa dos Santos Arcanjos. São Miguel. Rafael significa cura de Deus, considerado guardião da saúde e portador da cura física e da alma. Gabriel significa emissário do Senhor, ou Deus é meu protetor, ou ainda homem de Deus. Foi o escolhido por Deus para acompanhar todo o advento da salvação. É o mensageiro das boas novas de Deus. Santos arcanjos, rogai por nós. Canção nova sertaneja é bem assim. É pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pro povão bem animado que quer estar ao lado da família. Canção nova sertaneja. É isso aí, família Canção Nova. Começa mais um programa Canção Nova Sertaneja. Olha só, hoje o programa está muito especial. Gente nova, nós vamos falar de uma modalidade muito bacana, que é a modalidade dos 3 tambores. Daqui a pouco você não sabe o que é, você já vai ver aí. O povo que é interessado a fazer essa prova, muito bacana. Tem gente nova no programa, um trio que nunca veio. Olha só o nome, é o Nilo Rocha, o Ari Edson, a Dulcinea, e eles formam o trio Coração de Minas. Rapaz, você imagina o tanto que esse trem vai ser bom, né? Depois você vai ver, quando eu perguntar pra ele, você vai ver por que eu falei de jeito. Mineiro de verdade mesmo, mas pensa num povo bom danado. No ensaio aqui eu já fiquei muito animado, vai ser uma conversa bem boa. Ó, mas então já que eu falei de vocês, quem que vai falar aqui? É o Ari Edson ou é você que vai falar? Gostaria de cumprimentar você, Adriano, todo o pessoal da produção, meu conterrâneo Cleuber, né, que juntos tocamos em bandas em Montes Claros, né, Minas Gerais. Era essa pergunta que eu ia falar, de onde vocês vieram, Lá de Montes Claros. Então, viemos de Montes Claros, residimos em Montes Claros. Eu sou natural de Patis, mas resido há mais de 20 anos em Montes Claros. Eu sou da região de Alto Belo, né, município de Bocaiúva, sou conterrâneo do Theo Azevedo, grande mestre de folia de reis da região, faço parte do Teto de Folia de Reis de Alto Belo, né? Essa aqui é minha irmã Dulcinea, né? A gente foi convidado com vocês para participar do programa, né? Mas estou aí para fazer o melhor sertanejo para vocês. Que bom, ó, já que ele falou que ele é reiseiro, gente, ó, daqui a pouco eu vou jogar um trem aqui improvisado, eles vão ter que tocar uma música aqui da Folia de Reis. Eu sei que não é nessa época, mas vai valer, você vai ver. Eu falei que o programa hoje vai estar muito bacana, né? Não vamos seguir muito protocolo hoje não, porque tem muita gente boa para falar. E, ó, sabe qual é o tema do nosso programa de hoje? Sem disciplina não há santidade. Jesus vai falar com a gente por meio da sua palavra. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquistei o prêmio. Todo atleta se impõe a todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Eu luto não com como quem golpeia no ar.
trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem a outros, eu seja reprovado. Gente, é importante retomarmos a disciplina e a organização, tornar cada hora significativa, preencher os meses e minutos com sentido que ultrapassam a rotina e a mesmice. Precisamos revisar nossa vida, organizá-la em todos os sentidos, em Deus, no nosso trabalho, no nosso interior e nossa casa. É necessário termos disciplina para vivermos bem e não perdermos tempo. Aproveite a sua vida com qualidade, fazendo boas escolhas, tendo responsabilidade, tendo momentos de lazer, claro, estando com a família. Leve a vida com leveza, mas com responsabilidade. Trio Coração de Minas, toca para nós. Cidade grande só tive ilusões, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, amante o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Chorei, eu chorei, ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é o meu mundo, eu sou o sertão. Correr pelos campos floridos, feito um menino, esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Felicidade de um bem te vi, que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira,
moda boa, Coração de Minas. O Coração de Minas. Muito obrigado, gente. Nós vamos falar mais, nós vamos falar bastante. O programa só está começando. Ó, para você que gosta de provas funcionais, né? Laço de bezerro, laço em dupla, tem mundaréu de prova nova aí, Timpenner, Wrench, Swording, mas hoje nós vamos falar de uma prova muito bacana que é a prova dos 3 tambores. E o nosso convidado é o José Pereira Neto. José, muito obrigado pela presença. Tudo certo? Bom, Adriano. Aqui de Lorena, José? Lorena. Mas eu já conheci você, mas conheci você por causa do laço. Laçador de bezerro, mas treinador também de 3 tambores. Também. A gente gosta de ensinar bastante. E as meninas estão querendo entrar no meio do tambor agora. A gente está abrangindo o lado do quarto de milha pro tambor agora também no rancho. Zé, mas você já correu, né? Já correu 3 tambores? Já. Mas agora só no treinamento? Agora só treinamento, laço e tambor. Ô José, para quem está interessado a começar, chega lá e como é que vai? Como é que é o começo do treinamento aí? Vamos falar para essas meninas que estão vendo agora, ó. Você, menina, que já viu prova na televisão, falou, nossa, eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas infelizmente não tinha lugar para você ir. Até aqui em Lorena, o José Neto tem um lugar de treinamento. E como é que faz? Para quem quer chegar e como é que funciona? O início do 3 tambores. O início do 3 tambores. Como é que é? Tambor, só chegar no rancho. A gente tem cavalo, sela, proteção. A gente tem tudo e passa ensinamento para as meninas. Porque hoje em dia tá mais fácil. Tá crescendo no vale, no Brasil tá crescendo o esporte. Aí facilita para todo mundo. Aqui você tem bastante aluna já, José? Tem, a gente tá vindo do laço, iniciando no tambor, tá crescendo bastante. As provas também estão crescendo, aí bastante procura no esporte. Agora tá começando. Ô José, eu não acompanho muito a prova dos 3 tambores. Ela tá tendo muita evolução nas regras ou a regra continua aquela regrona básica? A regra é básica, tá continuando. O que tá pegando bastante em cima agora é sobre o maus-trato dos animais. Tá juiz só verificando isso, cavalo não pode ter sangramento, tá bem crítico nisso. Porque a regra do tambor não mudou, mas o maus-trato dos animais tá pegando bastante. Isso é bom a gente falar disso, porque muitas pessoas têm alguma dúvida sobre animais atletas. Esses cavalos, eles são cavalos específicos para a prova de 3 tambores, que é uma prova de alta velocidade. Isso. Exato? Exato, é o quarto de milha. Ele é uma explosão. Não, mas tem uma linhagem específica para cavalo. A linhagem de corrida. De corrida, que é cavalo para os 3 tambores, né? Os 3 tambores. E como é animal de alta performance, esses animais eles são preparados fisicamente também, né? Exercitados. Isso desde potro, né? Desde potro. Desde potro vem preparando para ser um campeão. Uma disciplina rigorosa. Isso. Alimentação, ferrajamento, pela musculatura, suplemento, cálcio. Vem desde potrinho, vem crescendo o bicho. Vocês têm uma disciplina de alimentação desses cavalos? Tem. Tem horário? Tem horário. É horário, quantidade, a qualidade da alimentação. Por que eu estou falando da disciplina? Eu estava vendo aqui o tema, né? Sem disciplina não há santidade. Para um cavalo fazer uma prova 3 tambores, como é que ela funciona? São 3 tambores colocados de uma maneira em triângulo. Eu vou dar uma passadinha aqui no jeito que funciona. Tem uma barreira, às vezes eletrônica, às vezes manual, depende qual é a prova que você está. Você passou ali, você tem que fazer em forma de 8, esses 3 tambores. Você pode começar na direita, pode começar na esquerda. Não é? Você faz os 3 tambores e volta. Para quem conseguir fazer em menor tempo, sem derrubar os tambores. Se derrubar cada tambor, tem quantos segundos, José? 5 segundos de penalidade. Você fala, mas 5 segundos é pouco. Não, não é não. Hoje um bom tempo está entre 16 segundos e 17 segundos. As grandes provas. Então, 5 segundos você não vai ganhar nada. Bom, na verdade, 1 segundo hoje, né, José? 1 segundo. 1 segundo está fazendo diferença. Mas esses animais que tem que fazer só isso, eles são treinados não diariamente, porque tem o
o descanso, mas desde potro. Já começa lá com a linhagem de corrida, linhagem específica para isso. Firewater Fleets, Firewater Frost, nossa, Stricken Seats. E vai aprofundando aí a linhagem desses cavalos de corrida. Mas são treinamentos diários. E isso é disciplina para o animal, mas quem faz a disciplina, quem que ensina o cavalo é o treinador. Ô José, como que você se disciplina a ter essa... todos os dias fazer a mesma coisa, todos os dias enfrentar a mesma rotina, como é que é? Não pode falhar com o animal. Porque você chega na cocheira, a gente trata às 7. Você aponta lá às 7 horas, já começa a relinchar, já sabe que é o horário da alimentação. E cada cavalo a gente pega num horário, tem um cavalo, o primeiro, o segundo, e ele já sabe, já pelo dia da gente, o horário que a gente monta, se tá sol, o exercício é diferente, a gente pega mais leve, se está mais fresco, a gente força mais um pouco, mas sempre prezando o cavalo. E se você, por exemplo, o cavalo que trata 7h30, tratar 9 horas, o que pode acontecer? Desregula, pode gerar uma cólica, mexe com o cavalo, atrasa o dia inteiro dele. Sem disciplina não há santidade. É fácil ter disciplina? Não. Difícil, né? Difícil. Tem dia que dá preguiça? Tem. Tem dia que não dá vontade de treinar? Mas não pode, né? Não. Tem que fazer todo dia. Todo dia. Muito bem. Elias. Forte o negócio, viu? Forte. Um jovem católico, da comunidade de Canção Nova, sem disciplina não há santidade. Como é que você faz para ser disciplinado nas coisas de Deus? Conforme nossa amiga aqui ia partilhando, eu já ia fazendo essa análise, esse paralelo com o tema do nosso programa hoje de santidade, né? Sem disciplina não há santidade. O hábito é formado pela disciplina, tanto o bom hábito quanto o mau hábito. Então, se eu tenho um projeto de vida para ser um santo, para ser um homem de Deus, preciso encher minha vida de bons hábitos, disciplinar-se neles. Então, conforme ele ia falando, ele falou da dor de barriga do animal, né? O pecado da nossa vida, né? As infidelidades que a gente comete com Deus e com o próximo, né? A falta de amor que a gente tem, não é verdade? Então eu vejo assim, como que eu faço hoje? Eu traço a minha meta. Eu preciso hoje levantar cedo, e aqui eu faço a minha oração, sendo muito objetivo, viu gente? Levanto às 6, faço aqui a minha oração até às 7, vou à missa, depois eu vou traçando a minha meta. Não é fácil não, porque vem a preguiça, vem a falta de vontade, mas o hábito feito todos os dias, a disciplina, me dá a graça de viver bem e chegar ao meu objetivo. Se treinar todo dia, dá conta de fazer os 3 tambores facinho, né? Dá conta, velho. Tá vendo? Trio, toca pra nós. Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei.
porteira da saudade mesmo. Ô, Jaque, o que você tem pra nós aí hoje, minha querida? E aí, que chique demais essa música, viu, gente? Parabéns, cantou muito Obrigado. bonito. Obrigado. Hoje, Adriano, eu quero apresentar aqui pro povão que tá de casa o livro da Nilza e do Gilberto Maia, irmãos da comunidade Canção Nova, Rezar com a Mãe. Já que a gente está falando de disciplina, por que não ter disciplina na oração? E esse livro aqui, meu povo, olha, tá chique, viu? Porque tem orações variadas para você estar rezando com Maria. É Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Auxiliadora, aí vai a sua devoção. Então, você vai ter aqui, ó, todo um roteiro de oração para cada dia que você pode estar rezando. E para você adquirir esse livro, é no loja.cancãonova.com ou no nosso telefone 12 3886 2600. E também, Adriano, vocês estão vendo esse povo chique aqui demais cantando no programa, né? Não? Tá bonito, né? Se você quer também participar do programa, vir aí com a sua banda, seu grupo, tocar um modão aqui para nós, né? Bater uma boa prosa, manda um e-mail pra gente, que é cnsertaneja@cancãonova.com. Muito obrigada, Deus abençoe. E vamos curtir aí esse modão, esse programa que tá chique no último. É isso aí. Obrigado, Jaque. Ô, Jaque. Oi. Eu tava olhando pra tua mesa aí. Rapaz, Tá chique. Tá Nossa. bonito. E Tem uns aqui, ó, trem bom danado aí. Tem mesmo. Vamos agradecer aqui também na padaria da Vó Josefa, né? Eu tava até esquecendo, olha pra você ver. É bom que a gente tem irmão, lembra a gente, né? Agradecer a padaria da Vó Josefa, os alimentos deliciosos aqui. Quando você vier aqui, passa lá na padaria da Vó Josefa. Ó, tem lua de mel, bom demais. Você come uma lua de mel e já ajuda na evangelização. Já ajudou, já, que tem, tem outro negócio aqui. Tem um negócio aí que você não acha, não, lá na não. padaria, né? Tem esse negócio aqui que o povo de casa vai ficar com vontade, que é uma rapadura deliciosa que o povo, a comitiva lá do Espírito Santo, mandou de capixaba. Um abraço e muito obrigado por esse carinho que o nosso irmão trouxe, o Paulinho. Deus abençoe. É isso aí, gente. Ó, dica boa, muita coisa boa. Presentes que evangelizam. Disciplina na oração, disciplina na leitura. Então, por isso, ó, tem aquele livro. Rapaz, é só você entrar aí nesses endereços, tudo que a Jaqueline deu, que tem muita coisa boa que você vai aí chegar mais perto de Deus. Porque como é que você vai ficar musculoso no Senhor? Como é que você vai ficar ligeiro no Senhor? Praticando todos os dias. Disciplina traz santidade. Ó, nós vamos de música agora, mais um pouquinho do trio Coração de Minas, e depois do intervalo tem mais pra vocês, certo? Canta pra nós, menino. E menina também, né? Me soltavam pra cantar.
Depois da Santa Missa e do abraço do Pai das Misericórdias, a gente já abre o sorriso para te acolher. Sorrindo pra vida! Bom dia! Como vai você? Partilhamos vida. Graças ao Sorrindo pra Vida, estou sendo curada, lapidada com a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente esta obra. Nos alimentamos da palavra de Deus. Toda palavra cheia de bondade é como um fogo que ilumina e que aquece o coração. E aprendemos juntos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Envia a graça do Teu Espírito sobre nós que estamos aqui. E você, ainda não participa desse momento conosco? Nós estamos aguardando você, aguardando a sua experiência, a sua história. Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta, 8 da manhã. Evangelizador Porta a Porta, nós temos uma missão. Você que ainda não participou da ação Nossa Missão é Evangelizar 100%, corra que ainda dá tempo. Faça o seu pedido mensal e contribua com a missão especial que você recebeu em sua casa para este mês. O seu trabalho inspira fé, esperança e amor a todo o povo de Deus. Que tal conhecer Terra Santa e Jordânia? Juntos com o Padre Cleiton, você irá a Petra, na Jordânia. Conhecerá também os lugares por onde Jesus passou, na Galileia e na Judéia. Saída, 17 de novembro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. É com amor que preparamos os alimentos que nos sustentam. É com carinho que cuidamos das pessoas que amamos. Precisamos cuidar do nosso espírito com a mesma dedicação que cuidamos do nosso corpo. Deus nos deu um presente que não alimenta o corpo, mas nutre a alma, que ensina e guia para a vida eterna. Pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
motivo de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino que me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha abençoar. E o programa Canção Nova Sertaneja está de volta. Rapaz, hoje você que tá chegando aí, ó, fica aí que o papo tá bom. Ouviram essa música, né? Foi por isso que você parou aí, né? Trio Coração de Minas. Tava perguntando aqui, ó, um trio novo. O projeto era outro, que daqui a pouco, no próximo, ó, vai ter um programa aqui que vai mostrar a outra dupla. Como é que é o nome da dupla? Ariedson e Renan. Tá vendo? Porque agora essa aqui é a outra formação. Tá uma história engraçada aqui, interessante, vou ter que contar pra vocês. Eles estavam brincando lá na roça, na casa da Dulcineia. Eles estavam brincando lá e gravaram um trem, jogou no YouTube 4 milhões de visualizações. É assim que fala, né? É mais de 4. É esse trem, mais de 4, né? Mais de 4. Aí, por isso que surgiu esse projeto aí, gente. Você tá ficando maravilhoso. O Trio Coração de Minas. Vai lá no YouTube, procura eles. Vai ser bacana demais. E também o José Neto, que está aqui falando da prova de 3 tambores. O trem tá bom de verdade. Ô José Neto, como o tema do nosso programa hoje é sem disciplina não há santidade, a gente falou aqui já, no primeiro bloco, gente, vocês pegaram aí, nós estamos falando 3 tambores, da disciplina que tem no treinamento dos cavalos, na alimentação, do jeito que ferra os cavalos, enfim, a disciplina que é necessária para ser um cavalo atleta, de prova 3 tambores. Mas e o atleta em si, o humano, a menina, a cavaleira, a atleta de 3 tambores? Como eles têm também ter uma disciplina bem regrada para ser um bom atleta de 3 tambores? Tem. Tem no treinamento que a gente cobra toda hora. Você olha no olho das meninas, o brilho, a dedicação querendo fazer, tudo que é pedido, os exercícios que é feito, porque não é... A prova é menor tempo, mas no treinamento não é. O treinamento é devagar, você cobra, elas fazem. A dedicação é extraordinária dessa meninada nova que tá vindo aí. Ô José, na prova de laço, os competidores, eles ficam laçando um dame, né? Um cavalete. Um cavalete, né? Isso. Seja no do bezerro, seja um laço comprido, seja o laço em dupla, enfim, todas as modalidades de laço. E se torna um ritual, né? É até engraçado, né? Quem não laça, fica até brincando, né? Falando, esse povo é retardado, fica com essa corda na mão, laça uma xícara, laça qualquer trem, né? Tudo que passa tá laçando, né? Porque daí o laço se torna uma extensão da mão. É assim que funciona, né? O cavalete é a caixa de ferramenta, né? Exatamente. No tambor, você ensina essas atletas a elas pensarem tambor o dia inteiro, 24 horas por dia? Pensam. Vídeo, ver quem tá melhor, quem tá ganhando, quer ser igual. Várias pessoas inspiram elas. O cavalo é uma paixão. O cavalo errou, elas querem corrigir e não para. Horas e horas de treino. Horas e horas de treino. Pensa cavalo, assiste cavalo, dorme prova. Dormir Deus, pensar Deus, falar de Deus, ouvir Deus. Disciplina. Só com disciplina traz santidade. Ô Nilo, você é professor também de música, né? Adriano, eu sou professor do Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Tenho muito orgulho de ter sido aluno do conservatório. O Cleuber também, né, que é nosso conterrâneo, também foi aluno do conservatório.
Gostaria também de mandar um abraço a todas as diretoras que eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi a Iraceníria, a Cibele e a nossa atual diretora, a Silvana Rameta. Um abraço a todos eles lá, né? Ô Nilo, precisa de muita disciplina para ser um bom músico? Adriano, a música, para a pessoa chegar aqui e fazer um solo perfeito, certinho, é muita repetição, principalmente no início. A música, o instrumento, a pessoa tem que ter intimidade com ele. A pessoa não tiver intimidade com o instrumento, ele chega aqui e não consegue desempenhar bem. Então é horas e horas de treino. Horas e horas de treino. Você está vendo onde é que nós estamos chegando, né? Horas e horas de treino. Treinar os dedos, treinar o braço, treinar o ouvido, treinar a cabeça, coração, treinar o corpo, treinar o cavalo, desde a alimentação, desde quando enxerta a égua, já começa a ver o que você vai fazer com esse cavalo. Disciplina. Tudo é disciplina. Estou gostando demais das músicas, toca mais. Vamos lá. Beleza. Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Vamos conversar.
coração de Minas. Falei, que o trem já tá bom de música pra danar. Falamos de música, um trio muito bom. E falamos também de uma prova de 3 tambores, no qual precisa de muita disciplina. E o professor José Neto. Ô, José, para quem está interessado em aprender da prova de tambor, também laço, né? Então fica aí o convite para os meninos também. Como é que faz para entrar em contato com você? Telefone, zap, como é que é o trem? Estamos de Lorena, é 12 988 50 0051. Centro de Treinamento Pereira. É isso aí, ó. Vai estar aqui embaixo escrito aí, ó. A produção lá com certeza vai colocar aqui embaixo escrito. Ô José, muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Bom que você veio. A gente ficou, você viu, rodeando, falando de disciplina. Tem que ter muita disciplina para ser um atleta, não? Tem. Sonhar, pensar, viver o esporte. De manhã até a noite. Exatamente. Ô Elias, ocupado pra caramba, não é? Muito programa. Bastante coisa, graças a Deus. E o programa da rádio vai voltar, viu? Vai? 5 da manhã. Aí. Em breve, novas informações para vocês aí. Bom demais. E com essa correria de missionário, para lá e para cá, é difícil ser disciplinado em Deus, fazer as coisas de Deus? Como é que faz? Assim, porque o povo lá acha que aqui na Canção Nova, sabe por que você é da Canção Nova? É fácil o trem, né? Não é fácil, não, é difícil. Na verdade, para tudo, né? Para tudo, porque a gente é sempre condicionado a querer buscar o prazer nas coisas, né? E quando você vai fazendo, vai perdendo muitas coisas, né? Vai perdendo aquela graça. Eu acho que você vai me entender o que eu estou dizendo, né? Nem tudo que você vai fazer em todos os dias vai ter prazer em fazer. Às vezes você vai fazer porque você sabe que precisa, mas não porque você tem vontade ou quer fazer. Então aí que entra a dificuldade, né? Você pensa, poxa, eu tenho uma meta, eu quero chegar no céu, eu quero ser um homem de Deus. Eu dei minha vida para ser um missionário porque eu quero levar outras pessoas para Deus. O caminho que eu estou fazendo hoje está levando as pessoas para Deus? Então, se a gente não tem uma meta, a gente está sempre voltando e errando no caminho. Então, é difícil porque o ser humano é condicionado a fazer as coisas para agradar o corpo, não a alma. Agora, para a gente ganhar essa corrida, ganhar essa coroa incorruptível, como Jesus mesmo falou aqui na palavra, Jesus não, né? Aqui a palavra de Deus fala, né? Que a gente tem que correr, tem que lutar, tem que perseverar, não pode esmorecer. Não pode. Porque tudo precisa de disciplina. Para ser um bom músico, para ser um bom cantor, não é? Que tá vendo ali do Cineia, né? Uma hora eu vou, pode deixar que eu vou lembrar o nome. Para ser uma cantora como você precisa muita disciplina, não precisa? Treinar bastante, fazer exercício de voz. Sim, com certeza, sem dúvida. Muita disciplina. Porque nada é fácil, gente. Nada é fácil. Tudo tem essa necessidade do esforço diário. Até para as coisas ordinárias da vida, para a gente levantar e trabalhar. Não é? É assim que a gente ganha. O sustento é disciplina, senão você vai perder o emprego. Ir para a escola é disciplina. Agora, como que eu vou me achegar a Deus? Vamos falar aí para você que está longe, que caiu aqui paraquedas, ouviu o trio Coração de Minas falando, cantando, gostou, ouviu o José Neto falando dos 3 tambores, também prova de laço, coisas mais, né? Também gostou e ficou. Mas agora, é para você. Você não conhece ele direito, né? Não conhece o nosso Senhor Salvador direito, Jesus. Mas você quer ficar bom cantor para Deus, né? Vamos falar assim, né? Firme, disciplinado. Você viu como é que toca? Nossa, esse Nilo toca demais. Eles também cantam para arregaçar, bom demais. O Zé Neto, laçador de primeira, treinador de 3 tambores, gente boa. Mas se você quer ser isso com Deus, você já ouviu falar dele? Disciplina. Como é que a gente faz a disciplina? Tem tanta coisa simples a ser feito. Primeiro de tudo, a Bíblia. Tem a Bíblia no meu dia a dia, ou a Bíblia foi escrita para você, do Monsenhor Jonas. A Bíblia é uma técnica de leitura da Bíblia. Você pode ir na loja da Canção Nova, você fica durante o programa, fica aí. Como é que você faz para comprar as coisas? Pede ele.
esse livrinho, é um livretinho. Rapaz, coisa mais simples do mundo. A Bíblia é um livro de história, história verdadeira, história que vai mudar a sua vida. E é um livro de história também. Você quer saber como é que funcionava as civilizações antigas no Antigo Testamento? É um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. E você vai começar a conhecer o jeito que ele fala com a gente, o jeito que Deus falava com a gente, depois Deus falando com a gente na pessoa de Jesus Cristo e todos os fatos que ele fez, que são narrados na Bíblia. Depois, para nós, daqui a pouquinho nós vamos rezar o rosário. Você já está convidado a ficar aí junto com a gente, rezar o terço, né? Então você, já vamos começar o exercício diário hoje. Daqui a pouquinho acaba o programa musical e depois a gente volta com o terço. Mas a oração do terço diário, você vai aprender que junto com a gente, começar a falar com Deus nas pequenas coisas, aí sim você vai ficar disciplinado e você vai começar a correr atrás daquela coroa que não se corrompe. Uma coroa eterna, que é a vida eterna junto a Deus. Você já ouviu falar disso, não viu? Tem certeza que você ouviu falar na vida após a morte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que também tem a vida após a morte sem Ele. Meu Deus, que a gente se livre disso. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque Deus quer falar aí com você, meu irmão. Minha irmã caiu de paraquedas. É para você. Elias, eu vou convidar você a rezar com a gente. Vamos rezar, pedindo que Deus nos dê essa disciplina. E conforme você falando, Adriano, eu ia pensando aqui, Jesus em um momento falou, falando da santidade, né? Que nós somos chamados à santidade. E aí os discípulos iam vendo ele falando, o povo ia falando, mas meu Deus do céu, mas isso é impossível a gente fazer. E ele falou, mas para Deus tudo é possível, né? Então, diante do seu impossível hoje, aquilo que você sonha em realizar, aquilo que você se dedica, que você é até mesmo disciplinado, mas precisa da graça de Deus, precisa do Espírito Santo. Independente do que você queira fazer, você precisa colocar o Espírito Santo. Tem gente que olha, mas eu nunca rezei, olha como é que eu toco, olha como é que eu faço, olha como é que eu laço, eu nunca rezei e sou bom. Mas você colocou amor, e Deus é amor. Você colocou Deus sem saber. Agora eu estou te dizendo que você já colocou Deus na sua vida e não sabia. Mas o amor que você dedicou é Deus. Que o amor é Deus, não é, Adriano? O amor é Deus, então, você que já faz alguma coisa muito bem feito, você que já desenvolve um esporte, você que já é um atleta que corre atrás da coroa. A coroa aqui, que são as fivelas, os títulos, não é? Os títulos das provas, ou se não os CDs, os DVDs. Como cantor, você já o faz. Exatamente foi o que o Elias falou, você já colocou o amor, e Deus é amor. Então, minha irmã, fica aqui o convite para que você venha a conhecê-lo. Criar essa disciplina de oração, disciplina de contato com Ele. É assim que começa, com pequenas orações. Mas, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei rezar. Abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração, irmão. Fala com Ele. Senhor, eu estou aqui hoje. Não te conheço direito, já ouvi falar. Mas eu quero sim ter essa disciplina de te ouvir todos os dias. Disciplina de todos os dias abrir minha Bíblia, rezar o meu rosário, fazer o meu estudo. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas pedimos, Senhor, o seu Santo Espírito, para que possa nos dar disciplina, nos dar força, perseverança, Senhor. Porque sabemos não acontece da noite para o dia, é com persistência. Não se ganha massa muscular sem fazer exercício diário, sem nutrição, sem alimentação, sem os exercícios. Não se aprende a cantar, a tocar, laçar, correr 3 tambores, sem os exercícios diários, sem a disciplina. Então pedimos a Ti, Senhor, dai-nos a disciplina de querer Te conhecer, de querermos estar mais perto de Ti, Senhor, para que a nossa vida comece a ser regrada, para que a nossa vida comece a ser mudada, Senhor. Vem colocar ordem na nossa vida, porque o nosso dia é corrido, o nosso dia é perdido. Muitas vezes a gente corre para um lado, corre para o outro, chega no final do dia, não alcançamos nada, porque nos falta disciplina. Vem, Espírito Santo de Deus,
Dai-nos o dom da disciplina. Dai-nos, Espírito. Disciplina para nos ajude, Senhor. Nos aquietarmos, para ouvir a sua palavra, pararmos para pensar a sua palavra, meditar na sua palavra. Disciplina, Senhor, para fazermos silêncio. Silêncio de escuta. Dá-nos a disciplina, Senhor, para observarmos. Observarmos a sua presença à nossa volta. Nas pessoas, nos animais, na nossa profissão, no que fazemos. Dá-nos, Senhor, esse coração disciplinado que consegue te ver, Senhor. Consegue te ver em todos os lugares. Consegue te ver em todos os momentos. Mas dá-nos a disciplina para querer te conhecer, meu Deus. Para querer nos entregar a Ti. Eu quero sim, Senhor, entregar o meu coração a Ti. Mas não te conheço bem. Não tenho um relacionamento com o Senhor, mas o Seu Santo Espírito pode sim me dar força para que eu possa conhecê-lo, Senhor. E que o Espírito Santo neste momento nos batize. Nós pedimos o batismo do Espírito Santo. Nós pedimos esse batismo sobre todos nós, sobre nós que estamos aqui, você que está em casa. Nós pedimos esse batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá força, que nos conduz, que nos direciona, que nos levanta. Você que está caído, você que está prostrado, você que cansou, que desistiu, que parou, como o Adriano estava dizendo. Você agora seja batizado no Espírito Santo, para que Ele te levanta, para que Ele te erga, que Ele te coloque de volta no caminho, te dê entusiasmo, alegria, esperança e te mostre que realmente sozinhos nós não podemos, mas em Deus tudo podemos fazer. E é esse Espírito Santo que vai te mostrar o caminho, que vai te dar a força para esse caminho de disciplina, esse caminho de santidade, passo a passo. Pense pequeno, pense hoje, só hoje, um passo de cada vez. Um dia, mais um dia e mais um dia. E o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo agora que eu recebo, que você recebe, seja a nossa força. Uria lavandoria, Shiria la cantara, Haria lavandoria na balaria. Shiria lavandoria la cantara, Haria la balaria, Shiria la balaria. Uria lavandoria, Shiria la cantara, Haria la balaria. Nós pedimos também a presença daquela que tudo fez, tudo faz da Canção Nova. Aquela que leva os nossos pedidos ao Filho. Pedimos que Mãe Maria possa nesse momento vir selar essa nossa oração. Amém. E possa sempre nos acompanhar nessa luta pela disciplina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, e o programa vai ficando por aqui. O programa assim, ó. Mas a gente vai para o intervalo, tem mais música. O trio Coração de Minas vai ficar com a gente. O Zé Neto também vai rezar junto com a gente. E fica o convite. Depois do intervalo, você volta com a gente. Vamos rezar essa divina devoção que é o Santo Terço. Depois do intervalo. Vamos de música.
guia. Deus fez o mundo inteiro tão bonito, fez a lua e as estrelas e o sol pra nos brilhar. O dia que já foi embora, a noite chegou, a lua que nasceu na serra, atrás das matas faz clarão. Deus criou os peixes, fez o mar, veio um homem tão humilde, ele veio pra nos salvar. Obrigado, Jesus Cristo Salvador, dono da humanidade, filho de nosso Senhor. Obrigado pelo homem e a mulher, obrigado pela água, pelo pão e o café. Obrigado pela nossa mãe Maria, é a nossa protetora, Nossa Senhora da Guia. Obrigado pela nossa mãe Maria, é a nossa protetora, Nossa Senhora da Guia. Dia 13 de outubro, temos um encontro marcado. Aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O que será que vai acontecer? Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. E todos os animais do céu espalhamos o amor pelo ar. Carlos Kids, pra você que é criança. 13 de outubro, esperamos você. No Carlos Kids, até lá. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Santa Teresa com suas próprias palavras. Em 2002, o Vaticano reconheceu um milagre, a cura de um tumor de uma indiana, e Madre Teresa foi beatificada em 2003. Where does this love begin? In our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Carnê Canção Nova, 12 meses pela evangelização. Querido sócio, você que recebeu o Carnê Canção Nova 2019, utilize-o para fazer a sua doação de algo a mais ou para realizar a sua contribuição em meses em que o boleto não chegar. Abrace conosco esta missão e vamos juntos evangelizar. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Um convite à oração e à intimidade com o Senhor. Abra os ouvidos para escutar o Senhor, pois na cruz está a nossa salvação. Vença diariamente suas batalhas pela palavra de Deus. Não há vitória sem luta. Vamos juntos interceder por todas as nossas necessidades. Acompanhe todas as segundas, terças, quartas e sextas-feiras o programa O Amor Vencerá, às 11 horas da manhã. É no Senhor que está a nossa plena alegria. E lembre-se, Ele sempre age na hora certa.
programa O Amor Vencerá, aqui na TV Canção Nova. Programa livre para todos os públicos. Muito feliz por estar na tua sintonia. Este é o programa, é o momento, é a nossa interação, é o programa para ser feliz. Estou muito feliz, contente por ser família com você, filho, filha, neste momento, por poder chegar até você com uma palavra de conforto, com uma palavra de direção, com uma palavra de ânimo, trazendo força, trazendo a palavra, o ensinamento de Deus para o teu coração. Muito bom estarmos juntos nesse momento. Lembrando que o programa Para Ser Feliz é um programa de fato interativo. Claro que o padre discorre sempre sobre algum tema. Eu faço uso aqui do instrumental da palavra para explicar sobre algum tema pertinente para a nossa fé, para a nossa doutrina, para a nossa vida humana. Afinal, somos todos seres humanos e lidamos com coisas em comum, com sofrimentos, com desafios, com lutas. E, ao mesmo tempo que o padre faz uso da palavra para chegar até você, a resposta é imediata. Você pode ligar para nós, falando ao vivo comigo aqui no programa, você pode enviar a sua mensagem via WhatsApp. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, vai já aparecer aí na sua tela o número de WhatsApp para você enviar as mensagens para nós. Você pode interagir também através das redes sociais. É você quem faz acontecer o nosso programa. Eu recebo sempre vídeos de pessoas que acompanham, às vezes vídeos de pessoas até que são próximas nossas aqui da Canção Nova, mas que querem saber sobre temas específicos e que enviam também vídeos para nós. É muito bom construir essa interação que nos faz irmãos, que nos faz uma só família na fé. Gente, e hoje eu quero começar esse programa deixando um abraço, um beijo no coração do povo querido de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, no norte do estado do Rio de Janeiro. Eu estive lá esse final de semana, um beijo no coração, um abraço a você de Campos dos Goitacazes e região que esteve lá no evento, que o padre pregou nesse domingo, junto com o Wilker Henrique da Canção Nova. Um abraço a esse povo querido, amei ter estado em Campos dos Goitacazes. Gente, olha, o tema de hoje é um tema muito atual, é um tema muito presente na nossa vida cotidiana, que é como lidar com o egoísmo. Como superar o egoísmo que nos apequena, que nos torna imaturos, para poder de fato amadurecer e crescer na vida. E mais, filho, filha, como lidar com pessoas egoístas? Olha, eu sou honesto em dizer, nós somos filhos do nosso tempo, filhos deste tempo. E esse tempo é um tempo no qual nós somos sempre estimulados a produzir, a valorizar o que é producente, o que é útil. A lógica de mercado do nosso tempo nos convida a valorizar o que nos dá algo em troca, o que atende o nosso interesse momentâneo, o que produz, e a descartar aquilo que não nos atende, aquilo que não produz, aquilo que não nos apetece, aquilo que não corresponde aos nossos desejos, nós tendemos a descartar. E infelizmente, nós somos estimulados pelo presente capitalismo, pela lógica de mercado, a sermos competitivos. Porque o mercado, você que está no mercado de trabalho, você sabe o que o padre está dizendo, ele é atroz. Se você não produz, se você não atinge metas na sua empresa, você é vendedor, até mesmo você profissional liberal, você tem que atingir um patamar para poder pagar as suas contas, para poder conservar o seu emprego, a sua renda, né? Então a gente vai ficando egoísta, infelizmente, nós somos estimulados, desde crianças, filho, filha, a olhar somente para o nosso umbigo muitas vezes. E nós estamos crescendo numa sociedade cada vez mais egoísta.
Olha, às vezes, eu fico imaginando, eu percebo, aliás, com muita facilidade, como cada vez mais nós estamos egoístas. E as nossas crianças estão crescendo de maneira egoística, formadas de maneira egoística, até mesmo pelo nosso contexto cultural. Antigamente as crianças eram forçadas a irem para a rua, a irem para o quintal, a encontrar um vizinho, um amiguinho. Hoje, a maioria do tempo, muitas crianças ficam com esse aparelhinho aqui na mão, com esse celular ou com o tablet. Antigamente, se a mãe falasse para uma criança, você está de castigo no seu quarto, a criança ia achar hiper ruim. Hoje, se a mãe fala, você está de castigo no seu quarto, e não toma o celular, e não toma o videogame, a criança vai amar, ela vai falar, mãe, me deixa aqui, por uma semana, se você quiser, porque lá ela vai estar se conectando com o mundo, através de jogos, e celular, e internet. Então, a gente não é forçado, desde criança, como a tua geração talvez foi, a minha, a conviver com outras crianças, a conviver com outras pessoas. E é claro que a convivência, filho, filha, às vezes é desafiante, sim. Conviver com pessoas diferentes da gente, muitas vezes é desafiante, mas existe uma lógica de maturidade, uma lógica que nos faz crescer, que nos faz vencer a nós mesmos, os nossos interesses egoístas, quando a gente se relaciona com outras pessoas. É uma bênção poder se relacionar. E o egoísmo, ele faz com que nós nos fechemos, achando que somente a gente basta e achando que todo mundo tem que existir somente para corresponder às nossas expectativas e atender os nossos interesses. Você já percebeu, filho, filha, como existem pessoas no nosso tempo que só te procuram quando elas querem algo em troca, quando você tem algo a dar para elas, quando elas podem te sugar de alguma forma? Infelizmente, mas é verdade. Existem pessoas que nos buscam somente para tirar algo da gente, buscam só para ter as suas necessidades satisfeitas, egoisticamente. Gente, o egoísmo nos torna incapazes de amar, o egoísmo nos torna incapazes de participar da vida de Deus, porque a essência de Deus, definiu bem São João na sua epístola, Deus é amor. E pelo egoísmo nos tornar incapazes de amar, ele nos coloca um muro, uma barreira de separação entre nós e Deus. O egoísmo nos priva do amor, por quê? Porque ele ataca a base do amor, que é a doação, a generosidade, o doar-se. O egoísta não se doa, o egoísta só quer, só quer, só quer. Você já percebeu que tem pessoas que, por mais que você faça por ela, parece que nunca está bom? Por mais que você se empenhe, por mais que você doe, a pessoa parece que foi acostumada a ter um sanguessuga, a retirar de você. Olha, isso é muito sério. Quantas pessoas hoje em dia já entram num relacionamento pensando, o que eu vou tirar daquela pessoa? O que aquela pessoa pode me dar em troca? O que eu vou ganhar com esse relacionamento? E muitas vezes o homem começa a namorar uma moça, ou vice-versa, até o momento que aquela pessoa corresponde, ou tem um carro bom, ou tem a possibilidade de levar aquela pessoa para uma viagem, para um passeio. Quando aparece uma pessoa com mais possibilidade, às vezes aquela pessoa anterior é descartada. O egoísmo, gente, nos leva a agir como o diabo age. O diabo é quem descarta, Deus nunca. O egoísmo nos priva de amar. O egoísmo está profundamente ligado à imaturidade, porque é próprio da pessoa imatura olhar somente para o próprio umbigo, é próprio da pessoa imatura considerar apenas as próprias necessidades, é próprio da pessoa imatura não se preocupar se está prejudicando o outro, a outra, tendo em vista, claro, que se as suas necessidades forem satisfeitas, ele não se importa em prejudicar o outro, a outra. O egoísta só pensa em si. E como é difícil, gente, conviver com pessoas egoístas. Como é difícil. Olha, os egoístas, no fundo, são imaturos, são infantis. Porque, veja bem, é próprio da criança o querer tudo para si. O querer tudo para si. Você já percebeu que uma das primeiras coisas que a criança aprende a falar, e a psicanálise constatou isso com muita facilidade, são os pronomes possessivos. Meu,
eu quero, me dar, é meu, minha. A criança quer para si, ela se compreende nos primeiros ciclos ali da sua existência como o centro de tudo. Mas, depois que a criança vai crescendo, amadurecendo, ela entende que ela não é o centro. E aí a maturidade começa a acontecer. Só que tem pessoas que têm 60, 30, 50, 20 anos e agem como uma criança, quase que recém-nascida, só pensa em si. Quem é egoísta demais não pode ser feliz, de verdade, num relacionamento, sabe? Porque ninguém vai aguentar muito tempo se relacionar com uma pessoa extremamente egoísta. Só se a pessoa tiver uma autoestima muito baixa e vocação para viver como escravo de alguém egoísta e infantil. Infelizmente, tem pessoas tão machucadas pela vida que se sujeitam a isso, mas não é o normal. Se a pessoa tem um pingo, um mínimo de amor próprio, ela não vai aceitar. Porque um relacionamento é feito de reciprocidade. Eu me dou, eu recebo de você. Você se dá a mim, eu me dou a você. Sabe, é preciso ter reciprocidade na amizade, é preciso ter reciprocidade no casamento, ser recíproco. Uma via de duas mãos, de mão dupla. Sabe, você que casou, conjugue menos os pronomes possessivos, porque depois que você casa não tem mais nada meu, é nosso. E nós devíamos aprender isso desde criança. Eu acho tão bonito quando, claro, os pais vão decidir, né, como eles vão criar os seus filhos, quantos filhos eles vão ter, mas eu li uma pesquisa esses dias de um profissional da área que dizia que é extremamente benéfico para a criança ter um irmão, sabe? Por quê? Porque ele aprende a dividir. Claro que existem situações e situações, tem pais de filhos únicos, né? Que tem apenas um filho que educam muito bem o filho para a generosidade, para o altruísmo. Claro, acontece. Mas de praxe, dizia esse especialista, que faz muito bem para a criança ter um irmãozinho para dividir os brinquedos, uma irmãzinha para dividir a vida, para ele entender que ele não é o centro de tudo. A gente precisa aprender a dividir. Você que se relaciona na família, no casamento, no trabalho, entenda que você não é o centro, não é só você que tem necessidades, mas tem pessoas que parece que não conseguem enxergar o outro humano como um humano. Você tem necessidades? Ele também tem, sabe? E eu separei uma passagem do Catecismo da Igreja Católica, inclusive eu quero sugerir, quero incentivar você, filho, filha, a ler sempre o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro fantástico, que condensa a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa doutrina. O parágrafo 1784 do Catecismo da Igreja Católica nos ensina que nós precisamos educar as nossas crianças contra o egoísmo e permitir que as pessoas, nos educarmos a nós mesmos contra o egoísmo. Por exemplo, você que é casado, eu já atendi pessoas que o cara era tão egoísta, e a mulher grávida, passando mal, e o cara deixou a mulher em casa passando mal, porque o cara tinha que ir para a academia dele. Claro, é ótimo ir para a academia, né? É ótimo se cuidar, mas precisa ter uma escala de valores. Se a tua esposa está grávida, passando mal, deixa a academia para outro dia. Cuide dela. É um momento único na tua vida e na vida dela, sabe? Então, é preciso se educar, permitir que as situações nos eduquem, filho, filha, contra o egoísmo, nos eduquem para a generosidade, nos eduquem para o altruísmo. E, como eu dizia, o parágrafo 1784 do Catecismo nos diz: a educação da consciência contra o egoísmo é uma tarefa para toda a vida. Olha a sabedoria da igreja. Desde os primeiros anos é preciso ensinar às crianças a prática da lei interior reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente precisa ensinar a virtude, precisa ensinar a libertar-se do egoísmo, do orgulho, dos movimentos de complacência nascidos das fraquezas e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração.
olha só o que a igreja está dizendo no Catecismo, parágrafo 1784, que nós precisamos educar as nossas crianças, que nós precisamos nos educar em família, educar a nossa consciência moral, para que nós sejamos pessoas generosas, altruístas e não pessoas egoístas. Porque no fundo, como o padre já disse, o egoísta é um imaturo e, consequentemente, infeliz. Filho, filha, eu escrevi no livro Construindo a Felicidade, meu primeiro livro, quando eu era diácono ainda, que a felicidade é uma consequência direta da maturidade. Ninguém pode ser feliz se não aprende a ser maduro. E faz parte da maturidade saber lidar com as restrições, com os nãos, sabe? Tanto que a passagem bíblica que eu separei para hoje é aquela de Marcos capítulo 8, versículo 34, na qual Jesus diz, se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, existe uma sabedoria muito grande no ato de lidar com restrições, na atitude de negar a si mesmo, na atitude de saber dizer não aos próprios desejos, aos próprios interesses, à própria vontade. E o amor justamente é um caminho certeiro de obediência a Deus. O amor justamente é um caminho certeiro de realização humana e de santificação, porque ele nos insere nessa lógica de libertação do egoísmo, o amor sincero vivido aos moldes, filho, filha, do que Deus nos pede, é um caminho de santificação e de autonegação, porque quando você ama de verdade, você não pensa só no seu dinheiro, nas suas coisas, no seu futuro, você pensa no nosso futuro, sobretudo em família, você pensa na esposa. Agora tem coisas básicas, né? Às vezes tem 3 bifes de mistura lá, a esposa está trabalhando, não chegou, o marido come os 3, deixa lá o arroz frio para a esposa comer. Até nessas pequenas coisas, filho, filha, eu preciso aprender a cuidar do outro, da outra, entender que não é só a gente que importa, existem outras pessoas. Existe uma sabedoria profunda na cruz, no sofrimento e no aprender a negar a si mesmo e a lidar com restrições momentâneas, com nãos. Ou seja, eu nego o meu interesse momentâneo, eu nego a minha vontade agora para ajudar uma pessoa, para cuidar da minha esposa, para cuidar da minha mãe idosa, do meu pai idoso. Eu não posso descartar. Essa mentalidade do descarte, disse tanto isso o Papa Bento XVI e agora de outra forma o Papa Francisco, ela é anti-evangélica, ela é anticristã. A eutanásia, o aborto, por quê? Porque elas são pautadas na lógica do descarte. Eu não quero a criança, eu mato. Eu não quero mais o idoso, eu mato. Não, é um ser humano, precisa ser amado, respeitado, é criatura de Deus. Mas o egoísmo só nos leva a pensar no nosso prazer momentâneo e faz com que a gente descarte aquele que não é útil. O amor não se pauta no critério da utilidade. O amor se constrói mesmo quando a utilidade vai embora, mas eu preciso respeitar e amar aquela pessoa que talvez é um pai idoso que deu a vida por mim, para me salvar, para me educar, para me sustentar, para me dar comida, mesmo com erros, fez o melhor que podia. A gente não pode descartar as pessoas. E falando desse egoísmo, eu me recordei daquilo que Santo Agostinho escreveu no seu livro A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Santo Agostinho, um grande mestre de espiritualidade cristã, dizia que existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, representada por 2 amores. A cidade dos homens era representada pelo amor exagerado a si mesmo, né? O egoísmo, que fazia com que levava as pessoas a desprezarem totalmente a Deus e os outros. E a cidade de Deus era representada pelo amor pleno, intenso a Deus, que fazia com que nós nos desprezássemos a nós mesmos e amássemos a Deus e amássemos os outros. Veja bem, desprezar a si mesmo não no sentido negativo de não se cuidar. Você precisa se cuidar, sim, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, mas nem sempre você vai ser a prioridade. A gente precisa ter uma escala sábia de valores na nossa vida. Primeiro Deus, depois as pessoas que Deus me confia. E nesse meio eu também preciso me amar, mas eu não posso só me amar e deixar Deus, as pessoas sempre em segundo plano, não. Deus sempre em primeiro.
E eu preciso me respeitar e me amar, mas também amar e respeitar as pessoas. Isso é importante, é uma escala sábia que nos leva à maturidade, escala de valores, né? Que nos leva à maturidade, que nos leva a obedecer a Deus e que nos leva a vencer o egoísmo. Gente, brevíssimo intervalo, dentro de pouquíssimos minutos estaremos de volta e nesse segundo bloco eu estaria aqui para receber a sua mensagem via WhatsApp, a mensagem pelo Instagram, Facebook, Twitter, também a sua ligação, tá certo? Não saia daí, rapidinho estamos de volta. Vamos juntos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. De 6 a 8 de dezembro, em Ti confio, Senhor, e celebro a vitória. Hosana Brasil. Editora Canção Nova traz para você uma variedade de livros cristãos. O livro Como Participar da Missa com Crianças, de Rodrigo Luiz e Adelita Stoebel, ajuda na educação cristã das crianças, ensinando como participar da Santa Missa junto com elas. Já o exemplar Intercessão Profética, de Cyril John, estimula o aprofundamento na vida de oração. A obra Libertos das Forças Ocultas, de Padre Wagner Bahia, nos faz refletir sobre a libertação e o combate contra forças malignas. E o livro Enquanto é Tempo, de Natal e Cris Rocha, nos conduz à misericórdia do Senhor, enquanto ainda temos tempo. Adquira já! Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Convido você para peregrinarmos por Portugal e Terra Santa. Além de trilharmos os passos de Jesus na Terra Santa, percorrendo a Galileia e Judeia, em Portugal viveremos a espiritualidade dos pastorinhos no Santuário de Fátima. Saída 16 de novembro. Espero por você. Vamos juntos. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Você sabe identificar os sinais de desidratação? Fique atento! O ressecamento da boca, a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca podem ser alguns indícios de que seu corpo está perdendo água e sais minerais. Cuide de você! Adote hábitos simples que garantem mais saúde e melhoram a sua qualidade de vida. Evite exposição direta ao sol. Busque praticar exercícios físicos e, claro, beba bastante líquido. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Este domingo, 6h30, nosso programa Minha Família é Assim, um tema especial, São Miguel Arcanjo, com o Padre Daniel Capucho, o vigário da paróquia São Miguel de Piquete. Isso mesmo, acompanhe conosco, domingo, 6h30 da tarde. De volta com o programa Para Ser Feliz, lembrando sempre que você mesmo, filho, filha, é a prioridade aqui. Esse lugar aqui, vou pedir até para a câmera 2 abrir aqui para mim. Esse lugar aqui, eu vou virando aqui para você já, é um espaço de acolhida para você. Tem essa cadeira aqui, tudo isso aqui foi pensado, sabia? Essa cadeira pensada para o padre ficar aqui sentado, olhando para você, olhando nos seus olhos, né? Eu sei que são milhões de pessoas, mas eu estou aqui inteiro para você. Essa mesa para a palavra de Deus ficar, a Bíblia está aqui, os livros, esse monitor para você enviar sua mensagem. Esse espaço é um espaço de acolhida para você. O que você vive é importante para mim, é importante para a Canção Nova. Você é prioridade aqui, é sim. E eu já estou recebendo várias mensagens aqui, já quero lê-las. Agradeço as pessoas que já estão interagindo conosco. Lembrando que você pode e deve enviar sua mensagem agora via WhatsApp. Nosso telefone já vai estar aparecendo aí na tela, se não estiver, já vai aparecer. Você pode também enviar sua mensagem via Instagram, via Facebook. Também o padre vai ficar muito feliz de receber
a sua mensagem. Também você pode ligar para nós, por que não? 0 operadora 12 3186 2600, você liga e fala ao vivo aqui comigo. Gente, começando esse segundo bloco, eu quero aproveitar já para agradecer com muito carinho os amigos da loja Camelo lá em São Paulo, em especial no Tatuapé, né? Que são parceiros nossos, sempre fornecem o figurino, as roupas para que nós façamos os programas. Pode ver que nós estamos sempre bem arrumados aqui, graças a esses irmãos, né? Muito obrigado. O pessoal da loja Camelo, agradeço de coração. Também a loja Bio2 de São Paulo, Alessandra Plumar e todos os amigos, que Deus os abençoe muito. Gente, começando este segundo bloco, esse segundo momento, enquanto você vai se preparando aí para ligar para nós, eu quero apresentar a você alguns lançamentos aqui da Canção Nova. O primeiro, esse livro para as crianças, Santos Arcanjos, Oratório com Arcanjos para Montar, do James Rocha, que é um membro da Canção Nova. James é um querido irmão que trabalha aqui com um ministério lindo de evangelizar as crianças, junto com o pessoal do Cantinho da Criança, o padre Carlos Victal, um grande amigo, um grande irmão. A Canção Nova faz esse trabalho bonito com o Cantinho da Criança. Eu quero parabenizar os meus irmãos, em especial o James Rocha. Obrigado, James, por esse presente que você está dando aí às nossas crianças, nesse tempo que nós vamos celebrar os arcanjos, né, daqui a poucos dias. Também aproveito o ensejo, voltando aqui, para apresentar esse devocionário de nossas, 2 produtos também, pensados com muito carinho, o devocionário de Nossa Senhora da Salete e a novena pelos filhos da Flávia Borlotti e Camila Fiorotti, e também o devocionário de Nossa Senhora da Salete. Eu vou segurar os 2 aqui, né, a câmera 2 aqui vai mostrar, a câmera 1, aliás, vai mostrar aqui para quem está em casa. São materiais que o Davi preparou para você com muito carinho, novenas, instrumentais para te levar a rezar, a estar mais perto de Deus. Então você pode adquirir ambos ligando no 0 operadora 12 3186 2600 ou loja.cançãonova.com. E como nós estamos ainda no mês de setembro, eu quero apresentar esse CD que eu e o padre Edilberto Carvalho gravamos, chamado Superando a Depressão e a Ansiedade. Um CD com canções, com orações, para ajudar as pessoas que estão enfrentando a depressão, a ansiedade, a superarem esse terrível mal. Músicas muito especiais. O padre Edilberto esteve na terça passada e retrasada, nós rezamos, falamos sobre a inspiração desse CD. Ele foi feito para esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio. Então eu apresento esses materiais, ambos você os encontra no loja.cançãonova.com. Gente, eu fiz questão de mostrar esse CD porque eu recebi uma mensagem aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná, que me chamou muita atenção. Quero manifestar já o meu carinho a essa pessoa, uma pessoa do Rio Grande do Sul. O nome dela está aqui, mas eu acho melhor não mencionar o nome. Ela está dizendo: Padre, me ajuda, sou fulana, né? Sou de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Estou desesperada, Padre. Muitas vezes eu já pensei, tem que tirar minha vida para aliviar essa dor que eu estou sentindo, Padre. Essa ferida dentro de mim. Peço oração para minha mãe, para o meu médico, meu psiquiatra. Eu preciso dele para continuar lutando. Eu tenho medo do abandono de todos os meus. Eu tenho síndrome de ansiedade, eu tenho uma síndrome que me leva à ansiedade, eu tenho depressão. Fiquei 11 dias internada. Peço a sua ajuda e a sua oração. Filha, você de Carazinho, né? Uma foto muito bonita que parece ser jovem, a moça. Filha, eu vou dizer para você, eu sei que o que você está vivendo não é simples, não é fácil, e eu não quero ser simplista aqui, né? Há uma diferença entre ser simples e simplista. Eu sei que é complexo, mas o que eu te afirmo é o seguinte: filha, você não está sozinha nisso. Você não está sozinha. Uma das músicas aqui do CD, Superando a Ansiedade e a Depressão, no refrão diz justamente isso. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Filha, Deus está com você nessa situação. Eu sei que é difícil, mas continue lutando. Continue sim frequentando o psiquiatra, sendo fiel na administração dos seus remédios. Tome os remédios que ele passar. Faça terapia sim.
Busque ajuda, não se feche em você mesma. Deus não vai te abandonar e Ele sempre vai colocar pessoas boas para cuidar de você. Confia. Viva um dia de cada vez, sem preocupação exagerada, tá? E luta também espiritualmente, através da oração. Coloca Jesus como Senhor da tua vida. O senhorio de Jesus, filha, quando nós assumimos Jesus como Senhor da nossa vida, todas as outras coisas vão entrando no seu lugar na nossa história, sabe? Às vezes a nossa vida está de perna para o ar, né? Mas a gente precisa assumir: Jesus, Tu és o meu Senhor nessa situação. O Senhor é o Senhor nessa depressão. O Senhor é o meu Senhor nessa síndrome do pânico. Ele vai estando em primeiro lugar como Senhor, assumindo o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, e as outras coisas vão pesando menos. Mas não desista de lutar. Deus te quer viva, filha. Deus te quer lutando. Sua vida é uma bênção. Eu acredito em você e Deus também. Coragem. Não desista. Pouco a pouco, com paciência, você vai chegar lá. Tá bom? Muitas pessoas já enviando. Essa mensagem veio pelo Instagram, né, que eu acabei de ler. Está aqui pública, ela não mandou uma mensagem privada, mas eu fiz questão de não citar um nome, porque é uma coisa bem pessoal, né? Também aqui pelo meu Instagram, a Gislaine Isabela dizendo: boa noite, padre, sou Gislaine da paróquia Frei Galvão, em Vargem Grande Paulista. Padre, como lidar emocionalmente e não nos tornarmos egoístas quando não nos doamos àqueles que mesmo assim nos excluem na sua vida, no seu ciclo social? Olha, Gislaine Isabela, existe uma diferença entre altruísmo e ser um kamikaze sem amor próprio. Pelo que eu entendi, não é uma pessoa que vive com você, nem é o seu esposo. É uma pessoa que está te excluindo do ciclo social. A palavra que você usou aqui, melhor corrigindo, não é convívio social, é ciclo social. Essa pessoa te faz se sentir diminuída. Veja bem, você tem que ser altruísta, generosa e não egoísta. Mas você não pode ser kamikaze. Se a pessoa não te quer, não te aceita, tenha amor próprio. Reze por essa pessoa, queira ela bem, mas deixe ela sozinha, deixe ela seguir a vida dela. Você não tem que ficar mendigando migalhas de afeto de quem não te aceita, de quem não te quer bem, né? Claro, se for um filho, um esposo, é diferente. É uma pessoa que você assumiu, é tua família, você tem que lutar por essa pessoa sempre, né? Mas pelo que eu percebi, é uma pessoa do seu convívio social, um amigo que não está sendo amigo, né? Então tem amor próprio, né? Há uma diferença entre ser altruísta e ser kamikaze, ou seja, uma pessoa que não tem amor próprio, que não se respeita e que se relaciona com pessoas que a fragilizam, a machucam, sem precisar, né? Então se respeite e coloque um limite nessa relação, tá certo? Mais pessoas enviando mensagens aqui pelo Instagram. Daqui a pouquinho eu volto no Instagram. Também o Facebook eu vou abrir já. Mas chegaram mensagens para nós via WhatsApp. Boa noite, Padre Adriano. Sua bênção. Sou Ana Vasconcelos. Padre, moro no Ceará. Padre Adriano, como agir com as pessoas que me procuram somente quando querem algo em troca? Eu vivo isso com uma amiga, a qual eu gosto muito, mas ela sempre some, fica sem dar notícias. Nem ao menos me manda uma mensagem. E quando me manda uma mensagem, eu fico muito feliz, mas sei que logo depois ela vai me pedir algo, ela quer algo. Isso me deixa tão triste, Padre. Eu queria ser lembrada não apenas quando ela quer algo ou que eu compre algo para ela. Também já vivi situações de egoísmo dentro do meu casamento. É triste isso. Eu não sou perfeita, também tenho defeitos, mas o egoísmo não faz parte deles. A dor do meu irmão é a minha dor. Que bonito, Ana, Deus abençoe. Segura aqui um pouquinho, Cláudia, essa mensagem, por gentileza. Olha só. Se enquadra na sua realidade, filha, o mesmo que eu falei para a filha anterior aqui, a Gislaine Isabela, do Instagram. Olha, você precisa ter um pouco de amor próprio. Eu percebi que você é uma pessoa que gosta de se doar. E geralmente as pessoas que gostam de se doar, elas esperam uma reciprocidade das outras, né? Só que muitas vezes existem pessoas que não vão ser recíprocas conosco, que não se doarão a nós na mesma medida. Então, se você está vendo que essa pessoa está abusando de você, Ana, se você está vendo que essa pessoa não está te respeitando, pare de mendigar o amor dessa pessoa, né? Estou falando com todo respeito, não estou falando que você faça isso, mas pare de esperar dessa pessoa o que ela não vai te dar. E entenda que essa pessoa não está sendo amiga sua. Talvez você está sendo amiga dela, mas ela não está sendo sua amiga. Talvez ela está sendo a sua colega. E há uma diferença entre o coleguismo, né? Entre o ser colega e o ser amigo. Amigo
A amizade pressupõe uma interação de alma, pressupõe um zelo pelo outro, um cuidado, um carinho, uma entrega mútua, recíproca. Tanto que eu acho, sinceramente falando, que não é possível você ter muitos amigos, porque a amizade custa. A amizade sincera, a amizade verdadeira, ela custa. Você tem que se doar, você tem que receber, você tem que estar ali para ouvir a pessoa, para acolher a pessoa. Você pode ter muitos colegas, mas amigos poucos. Então, talvez, Ana, você está esperando dessa moça o que ela nunca te deu, nem vai te dar. Talvez seja a hora de você se doar um pouco menos, se respeitar um pouco mais. E se você vê que essa pessoa só usa de você, você não precisa cultivar um relacionamento com ela. Talvez seria até o caso. Olha só o conselho que o padre vai dar. Mas sendo bem honesto, nós somos família, né? O padre está aqui como um pai espiritual para acolher seu sofrimento, a sua dor, a sua pergunta. Talvez seja o caso de você dar até um gelo nela de vez em quando, né? Se ela te pedir alguma coisa, ó, não posso. Porque você sabe que a pessoa só vem se relacionar com você para ser um sanguessuga, para sugar você por interesse. Então por que você vai querer se relacionar com uma pessoa assim? Olha, sinceramente, se eu percebo que uma pessoa quer se relacionar comigo só por interesse, eu respeito, mas eu não vou ficar cultivando um relacionamento com uma pessoa dessa que eu sei que vai me apunhalar, que vai me ferir, né? Gente, aqui pelo facebook.com/Padre Adriano Zandoná, a Kátia Elaine Bertolino pedindo oração por uma situação bem complexa, bem particular aqui também. A Bruna Mirelli dizendo: Padre, que tema importante hoje o senhor está falando. Às vezes sou muito egoísta, Padre. Eu sei que isso me faz mal. Todos os dias eu peço a Deus que tire esses sentimentos ruins. Sou de Aracaju, no Sergipe. Muita gente aqui conosco, mas eu recebi da Joana a feliz notícia de que temos uma ligação, que é... Joana, você poderia repetir o nome para mim, por gentileza? A Larissa, do Rio de Janeiro. Boa noite, Larissa. Não, é Clarissa, Padre. Clarissa, nome até de santa, meu Deus. E eu estou confundindo? É a minha filha que é Clara. Ah, que bom. Não, é verdade. Santa Clara que fundou as Clarissas, né? Que é a Ordem de Santa Clara. Tá certo, Clarissa. Que bom poder falar com você, filha. Muito bem-vinda a esse programa. Esse espaço é teu. Eu estou aqui para ser padre para você. Você pode falar o que está no teu coração, pedir oração. O padre está aqui para te ouvir. Muito obrigada, Padre. A sua bênção. Deus abençoe. Eu tenho 65 anos, sou viúva. Sim. Tem 2 anos que fiquei viúva. Moro agora com uma filha. Tenho 2. E queria perguntar ao senhor, o que o senhor me aconselharia a eu ficar menos egoísta, além da oração e do jejum que a gente faz para combater esse mal terrível na minha alma? Filha, olha só, obrigado pela sua pergunta, pela sua interação, né? Eu gosto muito de, abrindo um parêntese aqui, de receber ligações do Rio de Janeiro, porque os irmãos aqui que são do interior de São Paulo, né, os nossos cinegrafistas vão concordar. Eu gosto tanto do jeito do carioca se expressar, né? Se expressa com vontade, com clareza, muito bonito. Filha, em primeiro lugar, não tem como eu excetuar a oração, né? A oração é um dos meios ordinários da gente combater o egoísmo, porque quando você reza, você está reconhecendo que existe um ser, um Criador, um Deus maior do que você. Então, rezar já é se colocar em segundo plano. Rezar já é combater o egoísmo, porque quando eu rezo, eu reconheço que existe alguém maior que eu, que é o próprio Deus, né? Então, quando você reza, você reconhece que alguém está em primeiro lugar, que é Deus. Mas também, como o padre disse anteriormente, as pequenas restrições, e você bem falou, tais como o jejum, tais como abstinências pontuais, são muito importantes. A gente modera o nosso ímpeto, educa a nossa vontade. Mas eu percebo, filha, que as circunstâncias da vida mesmo, elas nos apresentam inúmeras oportunidades odiernas, cotidianas de santificação. Por exemplo, no dia a dia você tem muitas oportunidades de vencer o egoísmo. Esses dias eu estava em São Paulo e eu achei tão bonito que chegou uma senhora bem idosa e tinha uma senhora idosa sentada no banco de pessoas idosas, ali preparados para pessoas que estão na melhor idade,
aquele banco preparado, né? Aquela poltrona do metrô preparada para a pessoa que está na melhor idade. Só que essa pessoa idosa que estava sentada era menos idosa do que a outra pessoa que chegou e que estava em pé no metrô. A outra era bem idosinha mesmo. Aí essa outra idosa levantou e falou: senta aqui. Aí a idosinha falou: não, a senhora também é idosa, está na melhor idade. Ela falou: não, mas você hoje precisa mais, pode sentar. Achei tão bonito, sabe? As duas senhorinhas ali, vivendo, aquela que estava sentada, vencendo assim o egoísmo, a busca de conforto para ajudar a outra. Então na vida a gente tem muitas possibilidades, nas quais a gente pode escolher, no dia a dia, no seu dia, no dia que se chama hoje. Você pode escolher ir lá ajudar a sua esposa a lavar a louça ou ficar aí no sofá, sentado, assistindo seu jogo. Talvez você gaste 15 minutos lavando louça com a sua esposa, mas isso vai repercutir em curas para o coração dela, em uma consistência, uma comunhão maior para a relação de vocês, né? Tanto o homem que não ajuda a mulher em nada, aí chega à noite, vai dormir, né? E quer reticências, né? Quer que tenha gol. Mas se você não preparou, não trouxe a bola da zaga até o ataque, meu amigo, não adianta você querer gol, né? Não adianta você já não conversa com a mulher, não ajuda, não dá atenção, não ajuda na cozinha. Aí chega à noite, trata a mulher como se fosse um objeto, né? Só procura a mulher a hora que quer sexo, a hora que quer intimidade sexual. É preciso entender que é nessas pequenas negações de nós mesmos que nós vamos construindo coisas mais consistentes e conquistando aquilo que a gente deseja, sabe? Então, você tem oportunidade. Tem a oportunidade de lavar a louça ali com a sua esposa? Faça isso. Tem a oportunidade de deixar uma comida ali para o seu filho? Faça isso. Tem uma oportunidade, às vezes até, você pode estar até num momento de oração, já aconteceu comigo, eu sou padre, né? Às vezes eu estou rezando, fazendo uma coisa, mas vem uma pessoa que precisa, e eu entendo que a minha oração ali, naquele momento, vai ser deixar a oração e ajudar aquela pessoa. Então, o dia a dia é repleto de oportunidades. E às vezes não precisa muito, gente. A gente vence o egoísmo quando a gente deixa de olhar só para o celular e dá um sorriso para quem está do nosso lado. A gente vence o egoísmo quando, chegando no prédio, na casa, a gente dá um bom dia para o porteiro, um boa noite para o gari, um boa tarde para o atendente, quando a gente trata o garçom bem, sabe? Quando a gente trata as pessoas como pessoas. E veja bem, às vezes nós queremos que os nossos filhos não sejam egoístas, mas nós não tratamos as pessoas como pessoas. Trata a empregada doméstica, por exemplo, a funcionária de casa de qualquer jeito. Trata o mecânico, o gari de qualquer jeito. Cada pessoa é digna de ser tratada como filha de Deus, como única. É assim que a gente vence o egoísmo e educa também as nossas crianças, os nossos familiares para vencer o egoísmo. Gente, quero chamar o primeiro vídeo que enviaram para nós hoje sobre esse tema tão sugestivo. Olá, Padre Adriano, meu nome é Sérgio, tenho 24 anos. Eu gostaria de que o senhor tirasse uma dúvida minha, mas de tantas outras pessoas também. Como lidar com pessoas egoístas? Às vezes na nossa família, às vezes amigos. Como saber lidar para não se estressar, para não se magoar? O senhor pode tirar essa dúvida? Olha, desafiante, né? Como lidar com pessoas egoístas? É um desafio, Sérgio. Todos nós temos que entender que Deus nos chama a amar. O amor é a lógica do Evangelho, é a norma maior, é a norma mais desafiante e, ao mesmo tempo, a norma mais plena da vivência cristã. Nós precisamos amar como Jesus amou, mas eu vejo que uma das coisas, eu falava isso na missa que eu celebrei hoje, inclusive um abraço a Sidna, que é membro da Canção Nova, que faz aniversário hoje, celebrei a missa do aniversário dela hoje. Uma coisa que eu vejo que a gente precisa usar, sabe, a palavra é essa mesmo, usar para tocar as pessoas, são duas realidades. A primeira é a nossa oração. Reze por essas pessoas que você vê que são egoístas. Reze muito por elas, interceda. Isso é importante. A nossa oração é importante. Mas também, além da oração, o nosso testemunho. Gente, pode parecer que não, mas o testemunho que você dá de comunhão, de altruísmo, de generosidade, de luta contra o egoísmo, de bem, de cuidar dos outros, esse testemunho, ele vai tocando as pessoas. Então, testemunhe para essa pessoa que você é diferente. Testemunhe para essa pessoa
que a tua fé te faz diferente. E também, quando for preciso, converse com essa pessoa, né? Não fuja dos conflitos que são necessários. Tem conflitos que são necessários, muitas vezes, sobretudo se for um filho, um esposo, alguém sobre o qual você tem uma autoridade ou com o qual você divide a vida de maneira intensa, converse. Um funcionário também sente, converse. Olha, esse seu comportamento não está certo. A gente tem que ensinar as pessoas a dividirem o que são, o que têm. A gente tem que ensinar que a pessoa não é prioridade máxima. Você não é sua prioridade máxima. Você não pode ser. Claro, você precisa cuidar de você. Mas o sentido da tua vida não pode estar em você somente. Precisa estar em Deus. Precisa estar na tua missão. Precisa estar no amar a Deus e fazê-lo conhecido e amado. Tá certo? Quero agradecer com carinho o pessoal do Call Center. Enviaram já para nós aqui o registro das pessoas que nos ligaram nesta noite. A Nilza de Oliveira Silva de São Paulo ligou para nós, de registro, aliás, no interior paulista, dizendo: eu melhorei muito assistindo os programas da Canção Nova, Para Ser Feliz, o Sorrindo para a Vida. Padre, eu passei por um momento de depressão. Gostaria que o senhor orasse para mim, para que eu cada vez mais alcance a conversão, a salvação. Padre, eu vivi um abuso quando eu era criança, um abuso sexual, pelo que eu entendi aqui, e eu fiquei muito traumatizada. A rejeição familiar. Eu peço também pela cura do vício aqui que ela colocou, não vou dizer porque é algo muito pessoal, né? Também ela pede pelas situações da sua família, pelo seu marido. Filha, coragem, força aí na sua missão. Que bom saber que a Canção Nova te ajudou, tá certo? Deus ilumine você. A Rosilene Silva Marçal de Resplendor, Minas Gerais, também ligou para nós. O Cordiolino Ferreira dos Santos, de Capitão Enéas, Minas Gerais, ligou para nós. E a Clarice Lusório da Cruz, do Rio de Janeiro, também ligou para nós. Quero chamar mais mensagens via WhatsApp. Nosso WhatsApp não para. Antes disso, aqui pelo Twitter, @PEAdrianoZCN, o Brian pedindo oração, para que ele, pelo que eu percebi, ele é jovem, mas ele está lutando, dizendo ele aqui, contra o egoísmo também. Vamos lá então para a nossa próxima mensagem via WhatsApp. Boa noite, padre, eu me chamo Robson, sou casado com a Graziela. Temos uma filha chamada Laura. Quais cuidados para educar um filho único, para não o deixar egoísta? Nossa filha tem 5 anos. Obrigado, Robson, pela sua mensagem, pela sua preocupação. Mais uma vez, com todo o respeito, eu aconselho a quem puder ter mais de um filho, que o tenha. Eu sei que é uma decisão do casal, o padre respeita, a igreja respeita, né? Mas uma forma de vencer o egoísmo, muitas vezes, é se abrir a vida, não é? Claro, com planejamento, respeitando as condições. Mas eu sei, Robson, que tem casos nos quais isso não é possível. Talvez você e sua esposa não possam ter mais filhos, né? O padre entende. Claro, tem pessoas que se abrem, querem ter mais um filho, não podem, se abrem à adoção. Eu acho que a adoção é um gesto lindo. Mas eu não vou nem abrir esse parênteses, porque não foi isso que você perguntou, né? Em primeiro lugar, Robson, como o padre já disse, lendo aqui o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo que eu li, vou até retomar para citar novamente esse parágrafo 1784 do Catecismo, que diz que a gente precisa educar a consciência dos nossos filhos. E uma maneira bonita de educar contra o egoísmo, Robson, do meu ponto de vista, por exemplo, reserve um dia, pegue todas as roupas que estão sobrando na tua casa, que você, que a sua esposa não usam mais, as roupinhas que a sua menina não usa mais, talvez até os brinquedinhos, sabe, aquelas bonequinhas que ela não usa mais, junte tudo isso, chame a sua filha e vá doar para famílias carentes. Leve ela para fazer isso, com você. Nossa, isso vai ficar marcado dentro dela para sempre, Robson. Quando você for fazer alguma gesto de caridade, chame-a e testemunhe para ela que o dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante da vida, não. Às vezes os pais estragam os filhos porque os pais são muito utilitaristas, os pais agem como se o dinheiro fosse a única coisa mais importante da vida. Dinheiro é importante para você viver bem, mas filha, caixão não tem gaveta não, viu? Depois que você morrer, a gente deixa tudo aqui. Então a gente tem que ensinar para os nossos filhos que a vida não é só o dinheiro, que a gente precisa
partilhar o que a gente tem, o que a gente é, sabe? Quando ela estiver egoísta, não querendo brincar com ninguém, corrige. Olha, você tem que emprestar tua boneca assim para sua prima, para sua vizinha. Olha, filha, você não é o único sentido do mundo, você não é o centro. Converse e testemunhe, né? A caridade, a generosidade, o altruísmo, tá certo? Obrigado, Robson, pela sua mensagem. Olha só, eu quero chamar mais mensagens via WhatsApp. Gente, muitas pessoas estão enviando mensagens aqui. A Shirley Borges está dizendo: padre, eu fui diagnosticado em 2013 com depressão, com toque, com síndrome do pânico, comecei a fazer o tratamento. Tudo isso gerou várias complicações no meu intestino grosso, ela está partilhando aqui, né? Ela tomou vários remédios que geraram complicações no seu intestino. E ela foi a um encontro, olha que testemunho bonito, em que um pregador foi pregar, e depois disso ela começou a viver uma caminhada muito forte, missa todos os dias, rezando o texto todos os dias, e para a glória de Deus, ela já está livre dos remédios, e já faz 1 ano agora, em julho, fez de 2019, que ela alcançou a total libertação, a total cura. Ela disse que no caso dela, ela precisava mesmo, era mais de Deus na vida dela, e quando ela se entregou mais a Deus, ela conseguiu a libertação do toque, da depressão, a cura dessas realidades. Shirley Borges partilhando aqui. Obrigado, Shirley, pelo Instagram aqui do Padre, você mandou essa mensagem, o @Padre Adriano Zandoná. Fico muito feliz, louvado seja Deus, e que bom que você partilhou aqui conosco, tá certo? Vamos então aqui para mais mensagens via Instagram, WhatsApp. Boa noite, Padre, sua bênção, estamos aqui ligadinhos no programa. Campos dos Goitacazes agradece a sua presença no domingo. Amamos ter você conosco, volte sempre, Deus abençoe. A Renata Xerene e família. Olha, Renata, obrigado pelo carinho, amei estar em Campos dos Goitacazes. Que povo querido esse povo do norte fluminense, esse povo norte fluminense, do norte do estado do Rio de Janeiro, ali quase na divisa com o Espírito Santo. Fiquei muito feliz, um abraço aos membros da Canção Nova, segundo elo lá, Campos dos Goitacazes, a Larissa, o Bruno, todo aquele povo querido. Um abração, tá certo? Gente, muitas pessoas aqui conosco, através do Instagram e também do facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial. A Eliane Mendes agradecendo aqui pelo programa, dizendo que está fazendo ela refletir muito, não é? Com relação a essa questão do egoísmo. Olha, e eu vou dizer para você, filho, filha, muitas vezes nós, filhos, somos muito egoístas com nossos pais. Tem filhos e filhas que tratam os pais como se fossem empregados, sabe? Tem filhos e filhas que tratam os pais como se o pai fosse um empregado, que não respeita, que não valoriza. Olha, custa muito para sua mãe passar aquela roupa para você, viu? Fazer aquela comida, cuidar de você. Então trate a sua mãe com carinho, não seja egoísta com a tua mãe, com teu pai. Não seja egoísta com teu avô, com a tua avó, com a tua esposa. Cuide da sua avó, cuide da sua esposa, cuide da sua mãe, do seu pai. Se preocupe se ele já comeu, se preocupe se ele está dormindo bem. Ame as pessoas que estão mais perto de você. O amor é urgente, a vida está passando. Talvez amanhã você não tenha mais esse pai, essa mãe com você. Não trate o seu pai e a sua mãe como se fosse um empregado seu, como se fosse um serviçal seu. Não, ele é o pai e a mãe. E na Bíblia está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha vida longa sobre a terra. Tá certo? Gente, quero convidar você que ainda não é sócio da Canção Nova, sócio evangelizador da Canção Nova, a se tornar um sócio. Você sabia que a Canção Nova não tem propagandas comerciais? A Canção Nova é um sistema de comunicação, uma televisão, que evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais, através da doação das pessoas de bem, dos homens e mulheres que são generosos. É uma maneira de vencer o egoísmo, viu? Ajudar a igreja, ajudar a Canção Nova. Homens e mulheres que são generosos, que se comprometem em mensalmente doar uma quantia para manter essa obra. A gente precisa de você. Você que ainda não é sócio, acesse agora clube.cançãonova.com e se torne um sócio dessa obra de Deus. Ajude mensalmente com o que você puder. Sabe, não vai fazer falta e com certeza você vai ajudar e vai fazer nós cumprirmos a nossa missão de levar essa palavra de amor, de esperança, de libertação a tanta gente que precisa.
Acesse agora e se torne um sócio, se possível pelo débito automático ou pelo cartão de crédito, que é melhor para nós, facilita, né? E você que já é sócio, lute para ser fiel, para ajudar essa obra de Deus que é a Canção Nova. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. E também quero aproveitar aqui o ensejo para convidar você que quiser e puder. Hoje em dia nós estamos na internet, temos que estar na internet. O padre começou um canal no YouTube com conteúdos de formação exclusivos, músicas, os meus clipes. Você pode acessar youtube.com/Padre Adriano Zandoná, se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações, né, quando sair um vídeo novo. Nos segue lá, siga a Canção Nova também no YouTube. Vários dos nossos vídeos, dos nossos programas estão todos no Canção Nova Play. Se inscreva, que é uma maneira também de você receber o conteúdo e partilhe isso com outras pessoas. Acesse lá, Canção Nova Play, youtube.com/Canção Nova Play e youtube.com/Padre Adriano Zandoná, tá certo? Gente, todos os programas das terças à noite, os que são ao vivo, como agora, nós temos a última meia hora de adoração, né, na presença do Santíssimo, e como é bom estar diante do Senhor, poder rezar. Mas nas reprises a adoração não é reprisada, então eu me despeço desse segundo bloco. Para quem está vendo a reprise, é o último bloco, né? Deixando a bênção, abençoando. Então você que está com a água aí, apresente essa água para que possa ser abençoada. Apresente também talvez um exame, a foto de uma pessoa. O Padre quer abençoar todas essas realidades. E antes da bênção, aproveito o ensejo para convidar você que quiser e puder para peregrinar comigo no ano que vem. Em março irei para Itália e Medjugorje, e em novembro, santuários do leste europeu, peregrinações fantásticas, é um momento lindo de fé, cultura, espiritualidade. Se informe, ligue para a Obra de Maria em horário comercial amanhã e se informe para estar com a gente, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, teu coração, tua mente, tua alma, tua família, que desça sobre esses exames, sobre essas fotos, as pessoas representadas nessas fotos, que desça sobre essa água para que se torne um sacramental, que desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus ilumine você. Um programa dinâmico, autêntico, voltado para dona de casa, para solteira, para mãe de família, especialmente voltado para as mulheres nos dias de hoje. A ideia é ser uma conversa, sabe? Uma partilha de conhecimento e também tem curiosidades. É um programa com variedade de conteúdo, alicerçado na força de nossa fé. Programa Manhã Viva, toda segunda, terça, quarta e sexta-feira, às 9h40. Todo aquele que ajuda uma obra de evangelização tem os mesmos méritos de um evangelizador. E doando pelo cartão de crédito, você ajuda na transformação de vidas. Uma maneira simples, prática e segura de evangelizar. Conheça a doação mensal por cartão de crédito e cadastre-se. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Vosso reino é um reino eterno, e vosso império subsiste em todas as gerações. O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo o que faz. Venha viver mais perto da Canção Nova. Agora você pode comprar um apartamento no Condomínio da Fé, financiado pela Caixa Econômica Federal. Entre em contato conosco e venha fazer uma visita no nosso decorado. As lições que aprendemos em casa ficam para a vida inteira. Educar nossas crianças na fé é o melhor presente que podemos dar a quem mais amamos. Apresentamos alguns de nossos produtos que vão auxiliar a sua vivência na fé e o aprendizado da Palavra de Deus em família.
Alimente sua fé com produtos Canção Nova. Adquira com o evangelizador porta a porta, pelo telefone, site ou na loja Canção Nova mais perto de você. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Programa livre para todos os públicos. É a hora da misericórdia. Comigo hoje está a Renata. Alegria rezar com você hoje, Renata. Obrigada, Dani. Uma alegria também estar aqui no Terço da Misericórdia. Eu que fico nos bastidores, ali na direção, estar aqui com você nessa hora para rezar junto com esse povo de Deus bonito. Isso mesmo, é uma grande graça. Nós trabalhamos, a nossa vida é assim, entre ao vivo e bastidores, né? Às vezes nós estamos nos bastidores, às vezes nós estamos ao vivo. E é sempre muito bom estarmos aqui. O Padre Jonas falou para mim e para o Padre Wellison assim: nós, a Canção Nova, está a serviço da misericórdia. Então, todos nós, missionários da Canção Nova, nós somos rosto da misericórdia e estamos a serviço da misericórdia. Queremos levar para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação essa mensagem da misericórdia de Deus. Essa mensagem de esperança, de coragem, de força, de ânimo, para que você que está nos acompanhando pela TV agora, ou por todo o sistema de comunicação da Canção Nova, possa trazer ao seu coração de novo a esperança, a coragem, e assim seguirmos em frente, andando pela vida. Renata, eu gosto sempre de contar um trecho do Diário de Santa Faustina que eu acho muito bonito. E até combina com o dia de hoje, porque ela disse assim: ando pela vida entre arco-íris e tempestade, mas eu ando com a cabeça erguida, porque sou filha de rei e o sangue de Cristo corre nas minhas veias. Amém. E eu acho isso muito bonito. Você pode se sentar, quem está aqui no rincão, já estava de pé para o momento da oração, mas eu convido você a se sentar, porque nós vamos partilhar aqui, nessa hora da misericórdia, essas coisas bonitas de Santa Faustina. Hoje o dia amanheceu todo fechado aqui em Cachoeira Paulista, meio chuvoso, e às vezes na nossa vida é assim. Nós estamos passando por um tempo todo nublado, não estamos enxergando nada. Nossa vida parece que está caindo uma tempestade em cima de nós. Mas calma, porque daqui a pouco vem o arco-íris. Aí, naquele momento, nós vivemos em alegria, nós podemos louvar a Deus ainda mais. Mas nesse tempo que nós estamos hoje, como se fosse esse tempo da chuva, esse tempo fechado, tempo de escuridão, até mesmo dentro do coração, não se esqueça, você é filho, é filha de rei. Nós somos filhos do grande rei Jesus, o rei da misericórdia, o pai das misericórdias, que nos acolhe de coração. Por isso nós podemos andar ainda assim, em meio às dificuldades, com a cabeça erguida, porque você pode pensar assim: eu tenho um pai que é muito maior do que essas dificuldades, eu tenho um pai que é muito maior do que tudo isso que eu estou enfrentando nessa hora. Por isso nós vamos em frente, né, Renata? Verdade, Dani, com a cabeça erguida, acreditando que nós somos filhos. Quando eu entro no santuário do Pai das Misericórdias, é essa experiência que eu faço, de uma filha que pode voltar a todo momento, porque tem um pai que me espera, tem um pai que nos espera. Espera você de casa, espera a mim com paciência, com amor. Ele que vê o nosso tempo, ele que cuida de nós. É isso mesmo. Nós já queremos, nesse início do terço,
nós queremos apresentar aqui e saudar cada pessoa que veio. Eu quero saber quem já chegou para o encontro da misericórdia, que começa a mão, levanta a mão. Nossa, louvado seja Deus, quanta gente! Que bom, eu fico tão feliz, que bom que vocês já chegaram. Amanhã às 20 horas, com a graça de Deus, vai ser a nossa missa de abertura, mas claro, 15 horas é o terço da misericórdia, já muito especial, já estaremos todos nós reunidos em intercessão, rezando o terço da misericórdia junto com você. Mas vamos saudar também aqui as caravanas que chegaram. Eu quero saudar aqui a caravana do grupo de oração Discípulos de Emaús e amigos do grupo Canção Nova de Macapá, no Amapá. Cadê vocês? Bem-vindos, que bom. Vamos lá, Renata, tem mais caravanas. Caravana de Santa Helena de Goiás. Cadê vocês? Nossa, povo feliz, Deus abençoe. Temos também de Montovânia, Minas Gerais. Cadê o pessoal? Eudi, é assim? Eudi Caires, ela vem hoje rezar o terço da misericórdia em agradecimento à cirurgia realizada no olho do seu filho em agosto, o qual vem rogando a Jesus com muita fé. Graças a Deus, está aqui também. Cadê o povo de Santo Antônio do Pinhal? Bem-vindos. Bem-vindos. Também, junto vieram os pedidos de oração ao Pai das Misericórdias pelos grupos das cidades de João Pinheiro, Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais, Montovânia, Cocos, na Bahia, Coribe, na Bahia, Guanambi, também na Bahia. Isso, bem-vindos. Vamos lá. Mamanguape e João Pessoa, na Paraíba. Cadê vocês? Bem-vindos. E agora os aniversariantes. Eu quero saudar a ação de graças pelo aniversário de Mateus Vicente da Silva. Cadê o Mateus? Ali, parabéns, Mateus. Veio comemorar aqui agradecendo as maravilhas de Deus em sua vida. 31 anos de vida e amor a Deus. Que bom, parabéns, Deus abençoe. Também pelos 39 anos de casamento do José Cláudio e Maria Lúcia. Cadê vocês? Ali, bem-vindos. Vamos aplaudir, gente, os aniversariantes? E esse casal com 39 anos de casamento. Eles rezam por toda a família Ponte Gonçalves, Goulart e Souto Ponte, da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. É sempre uma alegria vir comemorar aqui na Canção Nova. Temos mais aniversariantes? Tem aniversariante. Ione Vieira, de Jacobina, na Bahia, está aqui? Deus abençoe. Aniversário de casamento de 41 anos de Marta e Ubiraci, de Salvador. Estão aqui? Estão em casa? Deus abençoe. Também Milton e Regina, 24 anos de casamento. Estão aqui, Milton e Regina? Deus abençoe, viu? E vocês que nos acompanham de casa, tem alguém fazendo aniversário? Nós queremos colocar a sua intenção aqui também. Se você faz aniversário ou tem alguém que você está rezando aniversariando, você pode colocar nas suas intenções também. Pode entrar em contato conosco enviando o nome do aniversariante através das nossas redes sociais. Você pode enviar para @TV Canção Nova no Instagram. E se você estiver usando o Facebook aí, você pode entrar na nossa página Terço da Misericórdia CN. E ali você pode colocar, escrever nos comentários o seu pedido de oração. Marcar também a pessoa que você está rezando por ela, para que ela saiba da sua oração também. Muito bem. Outra forma também de você entrar em contato conosco é através do nosso e-mail, terçodamisericórdia@cançãonova.com. E também você pode entrar em contato enviando a sua cartinha para nós. O nosso CEP é 12.630.000 e a nossa caixa postal é a caixa postal 57. Eu vou pegar aqui a cartinha que eu mencionei no dia de ontem. Ontem, a Rê estava nos bastidores ontem, hoje está aqui com a gente, né? E ontem eu dizia da gratidão, né? Nós dizíamos de ter o coração agradecido a Deus. E eu mencionei uma cartinha que nós recebemos e eu quero ler hoje. Ela veio da Dona Aparecida Ribeiro Damasceno. Ela é de Nova União, Rondônia. Ela mora no núcleo rural, lá no quilômetro 10. Se você mora perto da Dona Aparecida, fala com ela. Dona Aparecida, o pessoal do terço rezou pela senhora. E ela descreveu para nós dizendo assim, olha só que bonito. A minha saudação. Boa tarde, como vai? Tudo bem?
aqui é Aparecida. Amo este programa, me sinto bem ouvindo o Terço da Misericórdia e fico feliz por receber vocês em minha casa. Através da televisão, sei que este programa faz muitos e muitos milagres na vida de muitas pessoas. Que Deus os ilumine nessa jornada, que é de evangelização. Que Deus os ilumine a vida de vocês, de cada um que dedica umas horinhas de tempo, mas que é grande no amor de Deus, para fazer tanta coisa boa na vida de tanta gente. Pessoas que buscam uma vida melhor e encontram nesses horários um abrigo, um conforto de Deus. Nas horas difíceis, essas horinhas são suficientes para converter tantos e tanta gente que encontram força para superar os problemas que se encontram na família, trabalho, no dia a dia. Que Deus ilumine e dê força e saúde a cada um de vocês. E que todos, como eu, que sintam a presença de Deus na nossa vida. Peço oração por todos que se encontram enfermos, doentes. Ela reza também por André, Isabel, Roseli, Adão Firmino e por todos os meus familiares. E também pela comunidade de São Rafael, onde eu participo. Deus abençoe este programa. Que tenha mais outros programas como este e que Deus ilumine os corações de homens e mulheres que vivem com o coração duro, incapazes de perdoar e que através deste programa possam viver uma vida melhor. Agradeço mais uma vez vocês e me empenho em assistir e dizer para todos que vocês são anjos, feito gente. Eu achei bonito demais da conta. Que coisa bonita de ver ela dizendo, né? Termino aqui, agradecida a Deus e a vocês. Meu muito obrigado. Em nome de todos que, como eu, gostam do Terço da Misericórdia. Vamos aplaudir, gente? É a graça de Deus. Se não é a graça de Deus, não estaríamos aqui, não teríamos tantos testemunhos para ler. É a graça de Deus na nossa vida. Mas eu mando um abraço muito carinhoso para a dona Aparecida Ribeiro Damasceno, lá em Nova União, Rondônia. Deus lhe pague pelo carinho da senhora conosco. Eu sinto muito abraçada pela senhora, viu? Nós colocamos aqui também em intercessão. Vamos então para a meditação do Diário de Santa Faustina? Vamos lá, Renata? Vamos juntas, Dani. Número 356. Você pode pegar aí no seu diário, número 356. Ele é um número extenso. Nós vamos pegar a partir da página, no meu diário está página 124. É uma oração linda. E essa oração se encontra também no devocionário da Divina Misericórdia. Padre Wellison e eu, nós fizemos a reunião dos textos e a reunião das orações e colocamos ali no devocionário, que você pode adquirir através do 12 31 86 2600. Está ali também essa oração, justamente porque ela é uma oração que Santa Faustina fez diante de Jesus Eucarístico. E nós estamos na quinta-feira de adoração e queremos rezar assim como ela mesma nos ensinou. Mas bonita é que ela disse assim: ó hóstia santa, na qual está encerrado o remédio para todas as doenças, que flui da infinita misericórdia, como de uma fonte para nós, e especialmente para os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrada a união entre Deus e nós, pela infinita misericórdia para conosco, especialmente para os pobres pecadores. Quem é pecador aqui? Levanta a mão e diga eu. Eu. E é para nós, para os pecadores, que o Evangelho diz que é a festa no céu quando um único pecador se converte. Então essas palavras e essa oração de Santa Faustina, ela mesma vai dizendo, especialmente para os pobres pecadores. Nós somos esses pobres pecadores que precisamos desse remédio. O remédio da nossa vida, o remédio da nossa alma é Cristo Jesus. Quantas pessoas enfermas nesse momento, acompanhando o Terço da Misericórdia, e que procuram no fundo do seu coração uma força para conseguir lutar e seguir em frente. Essa força está na Eucaristia.
Essa força está em Cristo Jesus na Eucaristia. Ele é assim como Santa Faustina disse, na qual está encerrado o remédio para todas as nossas doenças. Eu não sei qual é a enfermidade que você traz no coração, se é a enfermidade física ou espiritual. Quem sabe você está aí com a sua enfermidade no coração, nos rins, no intestino, nos olhos. Não sei, mas você sabe, e Jesus sabe aonde está a sua enfermidade. E nessa hora deseje de todo o seu coração que essa hóstia que você recebe, essa hóstia que você pode receber na Santa Missa, e talvez você nem tenha feito distinção daquilo que você recebe. Quando nós vamos à Santa Missa, essa hóstia consagrada que nós recebemos é o alimento da nossa vida. E que tristeza quando nós não sabemos distinguir a graça de Deus que nós estamos recebendo. E por isso nós precisamos ter certo no nosso coração que quando nós vamos nos aproximando da Eucaristia, nós estamos recebendo o remédio. Eu me recordo agora de duas situações. Uma é que lá em Rio Pomba, em Minas Gerais, existia a Lola, muito conhecida de muitas pessoas, me parece que até estão fazendo um processo de canonização dela. Ela viveu por muito tempo somente da Eucaristia. Ela só comungava e não se alimentava de mais nada. Ouvindo esse trecho do diário de hoje, está aí a explicação. É o sustento da nossa vida, é o remédio que nós precisamos para todas as enfermidades. E também você que não pode receber a Eucaristia por alguma situação, porque você está em débito com Deus. Está na hora de você se voltar para Deus. Ontem mesmo nós falávamos da confissão, da necessidade de buscar confissão. Eu reafirmo para você, o que te impede de receber Jesus Eucarístico? Eu fico vendo as crianças lá no santuário, na missa das 9 aqui no santuário, a missa das crianças no domingo. E é bonito de ver o desejo das crianças em tentar alcançar a Eucaristia, que os pais às vezes precisam até segurar a mão das crianças, porque a vontade é alcançar a Eucaristia e também comungar. Talvez elas não tenham a consciência, não comungam ainda porque ainda não têm a consciência do que vão receber. Mas eu tenho certeza que no fundo do coração delas, elas bem sabem que ali está Jesus. E dali emana aquela força, aquela graça tão grande que até mesmo as crianças desejam receber. O que te impede? Eu lembrava ontem, partilhando com uma moça, de um testemunho que eu recebi. Uma pessoa que nos acompanhava lá na Alemanha, o ano passado. Aliás, há mais anos também ela acompanhava o Terço da Misericórdia. E ela não era casada na igreja. E a vontade dela, a intenção dela era de casar na igreja. Até que no ano passado ela alcançou a graça, ela veio aqui no Brasil, ela mora na Alemanha, a Júlia, um abraço para a Júlia, está sempre acompanhando a gente. E hoje eu lembrei de você, Júlia, justamente por causa desse trecho. E ela dizia assim para mim, o meu desejo era receber Jesus na Eucaristia. E eu não era casada, eu não podia receber. E no ano passado ela veio aqui ao Brasil, ela se casou na igreja e ela voltou recebendo os sacramentos. Quando foi esse ano, ela disse assim para mim, Dani, eu queria fazer uma contribuição para a festa da misericórdia. Aí eu falei, sim, agradeço muito, Deus lhe pague, mas o que você deseja doar? Ela falou, ainda não sei ainda. Eu falei, então tá bom. Ela falou, mas você pode me dizer? Eu falei, não, vamos rezar então. Você reza, eu rezo, e Deus vai falar com a gente o que está aí necessitando. Nesse mesmo tempo, ela rezando, Deus falou com ela sentiu no coração que a maior graça que ela tinha alcançado era de voltar a receber Jesus na Eucaristia. E então ela teve o desejo de fazer a doação de todas as hóstias que foram utilizadas na festa da misericórdia desse ano. Porque ela queria que todas as pessoas experimentassem a graça de Deus através da hóstia consagrada. E é isso que eu quero dizer para vocês, que vocês tenham no coração esse desejo de receber Jesus na Eucaristia. Porque só quem não recebe, por algum motivo, sabe quanto é doloroso não receber. E aquele que recebe precisa distinguir a graça que está recebendo. E na certeza, se você é enfermo, de que ali está o remédio para a sua alma. Amém? Amém. Amém? Vamos apresentar então as nossas intenções, os nossos pedidos. Você pode ficar de pé aqui no rincão.
como combatentes que somos, não é? Vamos apresentar os nossos pedidos. Renata, você trouxe pedidos, vamos apresentar agora. Trouxe alguns pedidos que vieram através do nosso e-mail, terçodamisericórdia@cançãonova.com. A Silvia Regina Ramos de Lima, de Caieiras, pede oração pelo seu neto, Marcelo Lima dos Santos. Ela diz que ele é especial e vai passar por uma cirurgia dos olhos amanhã, às 7 da manhã. Nós nos unimos ao seu coração de avó, Silvia Regina, pelo seu neto. Também trazemos, pedindo a misericórdia de Deus, pela saúde dos pais, Edmundo e Vilma. Quem pede é a família Reis e Pitangueiras, dizendo que a esposa Naí é diabética, teve alta ontem do hospital após um infarto. Nós queremos trazer, Dani, todos os enfermos dessa hora aqui. Eu quero lembrar também a Andressa, irmã do Kaique, que está lá em Minas Gerais, fazendo seu tratamento, quimioterapia, passando pelo câncer e reza conosco todos os dias. A programação da TV Canção Nova chega até ela através do hospital. As ondas da Rádio Canção Nova, da nossa TV, chegam a ela. Todo o sistema Canção Nova de comunicação, graças a Deus. Então nós queremos nos unir a tantos enfermos que rezam conosco nessa hora. Quero colocar também, peço por emprego para minha filha Maria Duarte da Penha, que formou em 2018 em engenharia e ainda não conseguiu um emprego na área. Quem pede é sua mãe Maria Aparecida, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Queremos trazer aqui todos os desempregados. Na quarta-feira o Padre Wellington reza por essa situação. Nós sabemos de tantas situações difíceis, situação financeira do nosso país, e nós queremos rezar por você que se encontra desempregado, você pai de família, mãe de família. Você dizendo isso, Renata, eu já aproveito e trago aqui o pedido de oração da Vanderleia Almeida, de Marechal Floriana, no Espírito Santo. Ela pede oração pela sua cunhada que deseja engravidar, mas ao mesmo tempo ela veio trazer o seu testemunho dizendo que ela rezou pelo emprego para o seu irmão e o irmão dela já está empregado. Louvado seja Deus. Graças a Deus a gente traz o pedido e ao mesmo tempo Deus nos mostra aquelas pessoas que já alcançaram a graça. É para que não percamos a esperança, é para que rezemos com muita confiança. Ela agradece dizendo: agradeço vocês por ser canal, por serem este canal de graça para nós. Quero também rezar aqui pela Dona Maria Geni, ela é da cidade de Balneário Picarras, em Santa Catarina. Ela pede para rezar por ela e eu agradeço a ela, eu recebi a sua encomenda. Deus lhe pague, viu? Muito obrigada. Recebi também aqui a cartinha que veio da cidade de Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo. Quem reza, quem faz o pedido é a Maria Aparecida da Costa. Ela enviou aqui uma fotografia e eu quero rezar por você, pela sua saúde e por tudo aquilo que você escreveu aqui na carta. Eu apresento aqui clamando a misericórdia de Deus. Quero colocar também a intenção, Dani, da Maria José, que pede por toda a sua família. Ela é de São Luís do Paraitinga. Maria, nós colocamos toda a sua família, você que veio rezar pela sua família aqui na Canção Nova, nós apresentamos o Terço da Misericórdia. Colocando também, Dani, os nossos sócios, né? Tudo isso acontece, a evangelização, a Canção Nova chega na sua casa, essa quinta-feira de adoração, Jesus que chega à sua casa através do nosso sócio. Quem é sócio Canção Nova aí? Levanta a mão. Vamos nos aplaudir? Isso. Deus abençoe. Deus lhe pague. Com essa palma você recebe o nosso Deus lhe pague também. 62% do nosso projeto, nós estamos aí caminhando para os 100%. Nós acreditamos e nós colocamos a sua vida sócio-evangelizador aqui na Gota da Misericórdia. Amém. Vamos juntos rezando pelos agonizantes e aflitos desta hora. Nós rezamos pedindo a Deus pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você que acompanhou o terço até agora, continue ligadinho conosco às 16 horas, Santa Missa, encerrando essa quinta-feira de adoração. Renata, vamos nesse abraço, ficando por aqui, mas abraçando cada um que está chegando para o encontro da misericórdia, aqueles que já chegaram. Nós estamos aqui para dar esse abraço em você, viu? Vamos dizer juntos: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! A seguir, Ofício da Imaculada Conceição. Perder uma pessoa amada é muito difícil. Mas é preciso entender que todos têm um tempo a cumprir nesta terra. De 1 a 3 de novembro, acampamento A Cura dos Traumas da Morte. Todos os que creem em Jesus estão preservados para a vida eterna. Coragem, em Cristo, todos reviverão. Olá, povo lindo de Deus! Estamos aqui para partilhar com vocês uma grande alegria dessa novidade, que é o Terço do Amor.
texto. Olha só, gente, que lindo. Pois é, é um texto que na verdade são 2 textos em um, porque ele vai abrir no meio, a parte azul vem para mim e a parte rosa vai para Juliana. Deus nos construiu e nos ensinou a ter uma relação a 3, eu, a Juliana e Deus em meio a nós através da oração e através da ação de Deus concreta, real no nosso dia a dia. Então, essa experiência que nós temos ao longo desses 25 anos, a gente quer partilhar com vocês através do texto do amor. E tem a versão para quem já é casado, como nós, mas também para você que está a caminho do casamento, vivendo o namoro ou vivendo o noivado, também tem contemplações especiais para essa fase. Devoção, espiritualidade, amor. Conheça onde tudo começou. Terra Santa, Israel. Será uma experiência inesquecível com a Canção Nova e a obra de Maria. Tocar nesse solo aumenta a nossa fé. Venha conosco. 12 3186 2055. peregrinação@cançãonova.com. Estendo para vós os braços. Minha alma, como terra árida, tem sede de vós. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado com a Palavra de Deus. Olá, que a paz esteja no seu coração. Padre Roger Araújo nos traz o método pioneiro de estudo bíblico. Crescendo na intimidade com o Senhor através da sua palavra. Uma palavra que transforma o coração. A palavra meditada, a palavra que vai entrando em nosso coração, vai transformando este homem que sou eu. De segunda a sexta-feira, a Bíblia no meu dia a dia, 5:30 da tarde. A riqueza de meditar a palavra de Deus deixa sempre um gostinho de quero mais. Deixa sempre um gostinho de quero mais. Só aqui, na Canção Nova. Programa livre para todos os públicos. Olá, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova. Estamos mais uma vez aqui reunidos para cantarmos os louvores à Imaculada Conceição. Aqui comigo está o Eduardo, o Rogério e o Paulo Maraba. Eduardo, qual é a sua intenção para este ofício neste dia? Hoje a minha intenção de viver é por todos os desempregados, aqueles que estão à procura do emprego, que estão passando por alguma dificuldade financeira, que Nossa Senhora possa abrir as portas do emprego para todas as pessoas desse Brasil. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem anunciar os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai,
Filho e amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens, Virgem. Estrela da manhã, Deus vos salve em cheia de graça divina, formosa ilusão. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois os reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a mãe do Verbo com o qual criou terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada vos deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, foste virgem santa, do ventre ditoso de Ana concebida. Sois mães criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos Senhor. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem a criou, Deus no Espírito Santo, e todas suas obras com ela as ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais.
Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, trono do grão Salomão, arcado com certo velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. Deus os escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tende vosso trono sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem da Trindade, templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real.
importa oriental, sois a mesma graça, virgem singular. Qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, De suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. ó mulher tão forte, ó invicta Judite, vós que alentastes o sumo Davi. Do Egito curador, de Raquel nasceu, do mundo salvador, Maria nos deu. Toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo
com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado, para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus do céu para as criaturas. com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, os cegos errados, vós alumiar. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que em sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada, de Deus a mão direita estás de ouro ornada. Por vós, Mãe da graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa, porta que estás para o céu aberta. É óleo derramado, Virgem, vosso nome, e os servos vossos voam sempre amados. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo,
que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para que em nossa guia vade vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos lograr a perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria sejamos livres da presente tristeza e gozemos a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada a você que rezou conosco esse ofício. Que Deus vos abençoe. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Acompanhe a missa solene da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, aqui na TV Canção Nova. Dia 12 de outubro, às 9 da manhã, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Progem está comemorando 15 anos. O projeto profissionaliza e capacita jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho. Para as crianças, são desenvolvidas oficinas que favorecem o desenvolvimento de diversas habilidades, potencializando seu processo formativo. O Progem dá oportunidade para as pessoas realizarem seus sonhos, cumprindo seu papel de formar pessoas e transformar vidas, pois está há 15 anos construindo futuros. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito, ó Senhor,
por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Programa livre para todos os públicos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha, meus dedos para o combate, meu benfeitor e minha fortaleza, meu refúgio e minha libertação, meu escudo em que confio e que a mim sujeita os povos. É o Salmo 144, versículos 1 e 2. Salmo 144, versículos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja. Nós vamos nos lembrar, ou posso agora te recordar também, lá no Evangelho de Lucas, quando Zacarias finalmente acolhe a vontade de Deus, porque ele tinha ficado mudo, ele também bendisse a Deus. Bendito seja Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. Meu irmão, minha irmã, precisamos bendizer a Deus, louvar a Deus pelos feitos dele, pelas maravilhas dele na nossa vida. Não sei se você já se deparou louvando a Deus e bendizendo a Deus pelas coisas aqui neste mundo. Por exemplo, Senhor, obrigado por esse veículo que me faz ir mais longe, que me faz ajudar as pessoas. Nós podemos bendizer a Deus, por exemplo, pela cadeira que nós temos. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Senhor, obrigado pela cadeira que eu tenho, que eu posso me sentar, que eu posso descansar um pouco. No final do dia, né? Terminando ali o dia, quando vai dormir, quando vai deitar. Senhor, obrigado pela cama, onde eu posso descansar, onde eu posso aqui ser, as minhas forças são refeitas. Obrigado, Senhor. Veja bem, são coisas simples que a gente pode bendizer a Deus. Às vezes passa despercebido, né? A maioria das vezes. A gente faz mais é reclamar, né? Estou no trânsito, tá aquela fila de carros. Em vez de eu louvar a Deus porque eu tenho carro, eu amaldiçoo por causa da fila que tem, né? Ao invés de bendizer a Deus porque tem fila, né? Porque tem dinheiro para pagar, né? Tá ali na fila, tem dinheiro para pagar, amaldiçoa, essa maldita fila, né? Mas devemos bendizer, meus irmãos. Vamos olhar para aquilo que é positivo, para aquilo que é bom, para aquilo que Deus nos deu como dom aqui. E aqui o salmista bendiz a Deus, porque Ele, Deus, o Pai, o Criador, é o rochedo, é a fortaleza, é onde Ele encontra a segurança. Se nós podemos bendizer a Deus por um veículo, pela bicicleta, nós podemos e devemos louvar a Deus pela nossa casa, pelo teto, pela cama que nós temos, pela saúde que nós temos. Quantas pessoas eu já escutei que bendisse a Deus por coisas tão simples que antes da doença não tinha percebido. A graça, por exemplo, de tomar banho. Nossa, quando eu estava no hospital era horrível, era terrível, eu não conseguia nem tomar banho sozinho. E agora eu posso tomar banho. Senhor, obrigado. Né? São coisas simples, minha gente, que a gente pode bendizer a Deus sempre. Agora o salmista está bendizendo a Deus porque Ele, Deus, o Criador, o Pai,
é o seu rochedo, é a sua segurança, é a sua libertação. Mais do que uma satisfação corporal, Deus, o Pai, a Trindade Santa, é uma satisfação espiritual, mais do que física, espiritual. Por isso o salmista bendisse a Deus, pôde bem dizer a Deus. Com essa consciência, nós podemos continuar a louvar a Deus pelas coisas neste mundo aqui que nos ajudam. Deus seja louvado pela tecnologia, Deus seja louvado pelos veículos, Deus seja louvado pelo sol, pela chuva, por tudo que nos acontece. Mas, mais ainda, bendito seja Deus, o Senhor, o meu rochedo. Bendito seja Deus, o Pai que enviou o seu Filho Jesus, o Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é meu rochedo, é o meu Salvador em seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor também nos enviou o seu Espírito Santo a nós. E pelo Espírito Santo nós somos instruídos, nós somos alimentados, nós somos empolgados, entusiasmados pela Tua graça, pela Tua visita. Vamos bendizer a Deus. E aqui o salmista ainda disse outras realidades, bendizendo e louvando a Deus. Era a sua libertação, o seu refúgio, o seu rochedo, sua segurança, o seu benfeitor, o grande benfeitor da humanidade. É Deus na nossa vida, meus irmãos. Ele é o grande bem. Cultivemos esse bem também na nossa vida. Benfeitor, fortaleza, refúgio, libertador, escudo. De quantos males o Senhor já nos defendeu, porque Ele é o nosso escudo. Ele já nos livrou, Ele é o nosso escudo, nossa libertação, o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Meu irmão, minha irmã, vamos bendizer a Deus, porque de tantos males Ele também já te livrou, porque Ele é rochedo, Ele é escudo, Ele é fortaleza, Ele é Deus, e ponto, e pronto. É só isso? Não, é tudo isso, o nosso Deus. Confiemos nele, vamos bendizer a Ele. Obrigado, Senhor, porque de tantos males o Senhor nos livrou, o Senhor me livrou. Porque de tantos males o Senhor me defendeu. O Senhor foi e é o meu libertador. Confie a Ele agora a sua intenção, a sua vida, a sua vocação, a sua caminhada. E peça a Ele, a graça ao Pai, de ter esse olhar também de gratidão para tudo aquilo que te acontece. Bendito seja Deus, o meu rochedo. Eu quero bendizer a Deus também por este programa, quero pedir e agradecer a Deus, quero louvar a Deus pela cama que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo veículo, pelas coisas que o Senhor me deu, que o Senhor me concedeu para que eu administrasse. Vá bendizendo a Deus também pela sua família. Ah, Padre, mas é tão difícil bendizer a Deus pela minha família porque está tudo errado aqui, ou quase tudo errado. Não está tudo errado não, viu? Você é uma bênção de Deus e tenta ser essa bênção aí para sua casa, para sua família. Bendiga a Deus ao invés de amaldiçoar. Bendiga a Deus ao invés de rogar pragas. Bendiga a Deus. Já é o passo da mudança, já é o passo do recomeço. E instruídos pelo Senhor, que nós possamos dar os passos de poder, desta forma, ser de fato essa bênção. Mas bendigamos ao Senhor, sempre, tá certo? Vamos fazer essa oração ao Pai das Misericórdias e que Ele possa escutar a nossa oração, nosso clamor e nos atender conforme a vontade dEle. Mas que nos nossos lábios esteja sempre este louvor, a gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez e que Ele faz na nossa vida. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas.
amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Peço a bênção do Senhor sobre você, sobre os meus lábios, os seus lábios, para que durante todo este dia nós possamos bendizer a Deus pelas maravilhas dele na nossa vida. O Senhor abençoe também a água que você apresenta e tudo aquilo que você deseja a bênção agora. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, Canção Nova Notícias. Existem muitas mentiras no mundo em que vivemos, e elas nos desviam do caminho do céu e da verdade que é Jesus. O demônio, o pai da mentira, quer nos levar a cometer erros para cairmos no pecado. Somente permitindo que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, desmascaramos todas as mentiras do maligno. Participe do acampamento de cura e libertação, de 4 a 6 de outubro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Correndo um caminho de autoconhecimento, de aceitação das nossas limitações e de que, se contarmos com a graça de Deus, podemos superar os desafios de cada dia. CD Oracional Superando a Depressão e a Ansiedade, de Padre Adriano Zandoná e Padre Edilberto. Para quem precisa de uma palavra de esperança. Adquira loja.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Quero convidar você para uma peregrinação especial por Portugal, Espanha e França. Conheceremos Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Zaragoza, Madrid, Lourdes, Lisieux e Paris na França. Tudo regado com muita fé e espiritualidade. Espero por você. Saída 9 de dezembro. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Virgem Maria, Mãe das Dores, socorrei-me e intercedei na minha dor. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Ser sócio evangelizador é ser fiel à missão que Deus nos confiou. E para que essa missão aconteça, contamos com você. Seja sócio pelo cartão de crédito ou pelo débito automático. Maneiras simples e seguras de você ajudar a Canção Nova. E receba uma miniatura do Santuário do Pai das Misericórdias para ter em sua casa. Abrace conosco essa missão de evangelizar e receba esse presente especial. Ai, que mico! Meu celular tocou na missa, bem na hora da consagração. Eu quase morri de vergonha. E o pior é que tem gente sem noção que atende o celular na missa. Misericórdia! Será que tem alguém mais importante que Jesus? Hã? Vê se desliga o celular antes da missa aí, ô sem noção. Eu nem vou trazer mais meu celular pra missa. Tô passada. Olá, boa noite. Confira os destaques do Canção Nova Notícias desta quinta-feira. Direto de Roma, nossos repórteres mostram os preparativos para o Sínodo da Amazônia, que começa em 10 dias. Morre aos 86 anos o ex-presidente francês Jacques Chirac. Em Brasília, as ações da Operação Lava Jato que podem ser anuladas pelo STF. Justiça prende ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda.
Em São Paulo, vamos mostrar como foi o Dia Nacional dos Surdos. E na quarta reportagem especial da série Águas do Brasil, nossos repórteres mostram como as belezas naturais movimentam o turismo no país. O Canção Nova Notícias está começando. Estamos a 10 dias do início do Sínodo Especial para a Amazônia. Em Roma, os preparativos para esse encontro já começaram. Além da reunião sinodal no Vaticano, reservada aos convocados, uma série de eventos externos vai ajudar a compreender o tema e conscientizar sobre as diversas realidades vividas pelos povos dessa região. Durante todo o mês de outubro, um evento fora dos muros vaticanos vai acompanhar o Sínodo sobre a Amazônia. Encontros com especialistas, missionários, habitantes, entre eles povos indígenas, vão trazer um pouco do coração da Amazônia para Roma. É uma oportunidade para trazer a Amazônia para a realidade europeia e para que possam conhecer os valores que vêm da Amazônia e que nos ajuda também a pensar que a gente deve mostrar e criar pontes desse território amazônico, desse território latino-americano com esse território europeu também. O evento vai acontecer em igrejas e salas de conferência aqui da Via da Conciliação, uma das principais ruas que liga Roma ao Vaticano. A ideia é justamente caminhar ao lado do Sínodo e ajudar as pessoas que passam por aqui a entender que a Amazônia é sim um tema de interesse de todos. Na coletiva de apresentação do evento, a Amazônia Casa Comum, foi destacado que a preocupação da Igreja com esse tema é histórica. Documentos de papas como Bento IX e Pio X já expressavam a preocupação com os povos da Amazônia. Em 1912, foi publicada a primeira encíclica sobre os povos indígenas latino-americanos. E o Papa Pio X expressava no documento a preocupação com a violência, os abusos, atrocidades sofridas pelos povos indígenas. A Igreja nunca esqueceu da Amazônia. Os povos da Amazônia sempre, desde sempre estão no coração da Igreja. E também essa é uma coisa importante. Não é um caminho que nasce assim, porque um Papa acorda um dia de manhã e diz, bueno, vamos falar da Amazônia. Não, faz parte do caminho da Igreja. Esse padre trabalha há 20 anos na região amazônica do Brasil e ressaltou a importância de ajudar as pessoas a conhecer os desafios sociais, ambientais e religiosos enfrentados ali. A palavra-chave que o Papa, desde o início, falou em preparação do Sínodo é ter a capacidade de escutar os povos da Amazônia. E a Igreja quer escutar, porque nós acreditamos que este povo pode nos ajudar, se nós temos a capacidade de escutar este povo para encontrar caminhos novos. Morreu hoje aos 86 anos o ex-presidente da França, Jacques Chirac. Ele foi presidente por 2 mandatos e ocupou a prefeitura de Paris. Presidente da França entre 1995 e 2007, o conservador Jacques Chirac morreu cercado por entes queridos de maneira pacífica, diz o anúncio feito pelo genro Frédéric Salat-Barrou. A causa do falecimento não foi informada. Porém, desde que sofreu derrame em setembro de 2005, os problemas de saúde de Jacques Chirac aumentaram. Em maio de 2007, o ex-presidente francês foi hospitalizado várias vezes. A última vez que Chirac apareceu oficialmente em público foi em novembro de 2014, num evento da Fundação Chirac a serviço da paz. A morte da filha mais velha, Laurence, aos 58 anos, o abalou profundamente. Jacques Chirac nasceu em Paris em novembro de 1932. Na juventude, teve como pano de fundo a Guerra Fria nos Estados Unidos. Foi também simpatizante do comunismo. Assinou o apelo de Estocolmo pró-União Soviética contra a bomba atômica. A carreira política começou no Conselho Municipal Saint-Ferréol, em Corrèze, em 1965. Depois, foi eleito deputado. Em 95, alcançou a presidência e em 2002 foi reeleito. Jacques Chirac entrou para a história como presidente que ousou resistir aos Estados Unidos ao se recusar a entrar na guerra contra o Iraque em 2003. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras. Se o pedido da defesa for acolhido, condenações da Lava Jato poderão ser anuladas.
A corte vai decidir se réus delatores devem apresentar suas últimas alegações no processo penal antes dos outros réus acusados por eles. E, por consequência, se os processos que não seguiam esse procedimento devem ter suas condenações anuladas. Isso pode ocorrer com mais de 30 sentenças envolvendo réus condenados pela Operação Lava Jato, a depender do resultado da votação. Inclusive, as do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Edson Fachin concluiu o voto ontem e foi contra o recurso pedido pela defesa do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu os trabalhos hoje e votou a favor do recurso. Já o ministro Luiz Barroso concluiu seu voto negando o pedido da defesa. Ou seja, até o intervalo da votação, às 4h30 da tarde, eram 2-1 contra a anulação da sentença. De Brasília, Felipe Barcelos para o Canção Nova Notícias. Atualmente, boa parte dos consumidores brasileiros são tarifados na conta de energia elétrica com a chamada bandeira vermelha. Isso se dá principalmente em razão dos baixos níveis dos reservatórios. Mas poucos sabem dessa mudança e o resultado nem sempre é agradável. As pessoas sentem no bolso. Só este ano, a conta de energia elétrica já sofreu 8 reajustes. Motivo que levou o Wellington à mudança de hábitos. Quando tá calor, conforme agora entrou o calor, eu mesmo tomo banho frio, entendeu? E a minha filha de 10 anos também, ela gosta. Quando tá muito calor, ela já pede logo para pôr no frio. Criadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, as bandeiras tarifárias sinalizam o custo real da energia gerada. Elas estão classificadas entre verde, amarela e vermelha. Para não ter surpresas na hora de pagar a conta, o consumidor precisa ter atitudes como a de Wellington. Como o tempo agora está agradável, a gente não usa ventilador, deixou de usar o ventilador, o banho a gente reduziu na parte do banho, os aparelhos de televisão também a gente mantém desligado. Eu até colei um adesivo ali, ó, não esqueça de desligar o aparelho. Para este economista, o usuário precisa mesmo de atenção na hora de consumir a energia elétrica. O consumidor, em geral, ele não precisa ficar muito assustado num primeiro momento com essa questão do aumento. O que ele precisa ficar alerta de que, nesse período, ele precisa tomar alguns outros cuidados para diminuir essa demanda por energia adicional, porque isso vai minimizar a necessidade da produção de energia por termoelétrica. Esse especialista explica como são feitas as mudanças tarifárias. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, ele olha o quê? Os reservatórios estão baixando. Não tem energia suficiente só de hidrelétrica. Então, são acionadas as termoelétricas, que é uma energia mais cara. É importante também essa sinalização para o cliente ter um consumo consciente nesse período. Então, se tem na conta lá, informando que é uma bandeira vermelha, é importante que o cliente saiba que, olha, a geração que está sendo utilizada para distribuir essa energia é uma geração mais cara. Então, é melhor que você economize mais ainda, né? Porque você vai acabar pagando um valor maior. E a dica é sempre a mesma: consumo consciente. É lógico que, quando a gente fala em economia de energia, é importante em qualquer momento nós tenhamos essa consciência e que a gente pratique um consumo eficiente. A seguir, a terra treme no leste da Indonésia e provoca dezenas de mortes. E na Avenida Paulista, dia de manifestações pelas causas dos surdos no Brasil. 13 de outubro, temos um encontro marcado. Aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O que será que vai acontecer? Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. E todos os animais do céu espalhamos o amor pelo ar. Carlos Kids, pra você que é criança. 13 de outubro, esperamos você. No Carlos Kids, até lá. Evangelizador Porta a Porta, nós temos uma missão. Você que ainda não participou da ação Nossa Missão é Evangelizar 100%, corra que ainda dá tempo. Faça o seu pedido mensal e contribua com a missão especial que você recebeu em sua casa para este mês. O seu trabalho inspira fé, esperança e amor a todo o povo de Deus.
igreja comemora com grande alegria, no dia 29 de setembro, a festa dos Santos Arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Miguel significa quem como Deus. É um dos príncipes do céu, protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. Rafael significa cura de Deus, considerado guardião da saúde e portador da cura física e da alma. Gabriel significa emissário do Senhor, ou Deus é meu protetor, ou ainda homem de Deus. Foi o escolhido por Deus para acompanhar todo o advento da salvação. É o mensageiro das boas novas de Deus. Santos arcanjos, rogai por nós. Estamos de volta com Canção Nova Notícias. Diversas representações da comunidade surda de São Paulo se reuniram na Avenida Paulista para um manifesto em defesa das causas dos surdos no país. O evento acontece no Dia Nacional dos Surdos, que recorda hoje as conquistas e a busca por mais espaços de inclusão. Com cartazes e faixas, centenas de pessoas se fizeram ouvir na principal avenida de São Paulo. Entre as pautas, pedidos por mais acessibilidade e maior disposição da sociedade em aprender a língua de sinais. Infelizmente, a sociedade hoje não tem conhecimento do que é a comunidade surda, que existe uma cultura, e nós estamos vindo à luta mostrando que nós somos pessoas como qualquer outra pessoa. A manifestação aconteceu neste dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, uma data que lembra o dia de inauguração da primeira escola de surdos no Brasil em 1857. O Brasil tem quase 22 mil estudantes surdos e pouco mais de 32 mil com deficiência auditiva na educação básica. Os dados são do Censo Escolar de 2016, mas para esta professora, são as escolas bilíngues que realmente incluem os alunos na sociedade. Um incentivo para colocar as crianças surdas o quanto antes nas escolas bilíngues, porque elas precisam adquirir língua. Elas não podem viver no isolamento. Ou mesmo que coloque o intérprete, a criança não tem a Libras consolidada para estar junto com o intérprete em sala de aula. Ela precisa adquirir a língua, né? Segundo o censo mais recente, 5% da população brasileira tem alguma deficiência auditiva. Destes, mais de 2 milhões são surdos ou escutam muito pouco e 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade para ouvir. No mundo, 360 milhões de pessoas sofrem algum tipo de surdez. A maioria enfrenta todos os dias diferentes desafios para não se sentir ou viver à margem da sociedade. As escolas públicas, infelizmente, têm apenas um ensino fundamental, que é com acesso à língua de sinais. E as escolas que têm o ensino médio, infelizmente, são muito longe, distantes de nossas casas, né? E aí nós vemos que as outras pessoas conseguem ter acesso e muitas das vezes eu tenho que ir estudar numa escola um pouco distante. Essa é a nossa maior luta hoje. E é muito importante para nós, surdos, essa acessibilidade comunicacional junto às pessoas ouvintes e que aconteça uma boa interação entre a gente, né? Muitos surdos têm essa dificuldade. Na avenida mais famosa da capital paulista, muita gente passou e nem olhou, mas houve quem não se sentiu indiferente. Não é deficiência, é diferença. E a gente tem que aceitar as diferenças, aprender a conviver, se esforçar um pouquinho. Pois é, setembro é um mês dedicado aos deficientes auditivos. Com origem do sistema francês, a língua brasileira de sinais tem estrutura própria e é reconhecida oficialmente no país desde 2002. Iniciativas da inclusão têm favorecido a pessoa surda no Brasil. Veja na reportagem de Adilson Sabará e Genilson Passetti. Perante a lei, eles são iguais a todo brasileiro. Pagam impostos, consomem, trabalham. Mesmo assim, muitas vezes são excluídos porque não têm a facilidade de se comunicar. Leandro trabalha há 14 anos na Canção Nova. No início, não foi fácil. O maior problema é a comunicação. No trabalho eu consigo dar um jeito. Fora daqui, a maioria dos meus amigos é surda. Mas, em geral, eu tento me comunicar por mímica, porque a maioria das pessoas não fala Libras. Eu me esforço para fazer entender uma simples palavra.
O IBGE estima em 5,1% a parcela da população brasileira com deficiência auditiva. São mais de 10 milhões de pessoas. Desse total, 1 milhão é formado por crianças e jovens com até 19 anos. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Além do português, a língua brasileira de sinais é falada desde o século XIX, mas foi oficialmente reconhecida somente em 2002. De lá para cá, iniciativas para a inclusão da comunidade surda no Brasil têm se tornado cada vez mais presente. A inserção e a garantia dos direitos da comunidade surda tem inspirado iniciativas em todo o país. Marco é professor e criou o projeto Coral de Libras. Formado por alunos ouvintes, o coral faz da música forma de ampliar o acesso à língua de sinais. O surdo ele tem uma língua própria, né? Uma língua natural. E é o meio de comunicação com eles. Então, aqueles que são arquitetos, aqueles que são pedagogos, qualquer um pode ter um cliente que seja surdo. Então, como ele vai se comunicar? Né? Nós, que somos a maioria, né, nós devemos ali aprender para que consigamos nos comunicar com todos. Então, acho que o ponto principal é essa livre comunicação. É muito legal por trazer essa diversidade, essa coisa de falar com os surdos através da música, e por mais que a gente não consiga, não conheça tudo, mas a gente sabe, pelo menos para trazer essa emoção para eles, que é a música. Setembro é o mês dedicado aos deficientes auditivos. Nas universidades e escolas, a disciplina de Libras tem facilitado a comunicação e a inserção de quem é surdo. Até os pequenos ouvintes cantaram em Libras na chegada da primavera. Essa acessibilidade, ela é muito pequena nas instituições, né? nas escolas, então não se vê profissionais capazes, né? Tradutores e intérpretes em todos os lugares para atender esse público. Leandro tem casa própria, quer casar, ter filhos e vê com bons olhos a disciplina de Libras nas escolas e faculdades. Em muitos locais ainda sofre preconceito, mas garante, não se prendeu à surdez e se comunica com todos. Quando eu estudava, tive muitas dificuldades por não ter um acompanhamento e se eu não entendia alguma coisa, eu não tinha para quem perguntar. É muito bom, porque as pessoas precisam mesmo aprender a escrever, porque os surdos têm essa dificuldade. Então, se tiver um intérprete, um acompanhamento nas escolas e cursos em geral, ele aprenderá Libras e poderá ensinar também a outras pessoas. A frente fria avança na costa da região sudeste nesta sexta-feira e deixa o dia nublado e chuvoso em áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e de São Paulo. Na faixa litorânea entre Santa Catarina e sul do Rio de Janeiro, o excesso de nuvens poderão ocasionar chuva fraca e isolada. Em demais partes da região sul, o predomínio é de sol com formação de nevoeiros. No centro-oeste, uma massa de ar seco garante um dia de sol em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e de Mato Grosso. Nas demais áreas, ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas regiões norte e nordeste do país, o predomínio de ar quente e úmido favorece a formação de nuvens e chuva em Roraima, no Amazonas e no oeste do Pará. Chuva passageira no litoral de Pernambuco, da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte. Salvador, mínima de 22 graus. Goiânia, 33 graus. Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Na Indonésia, ao menos 22 pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois de um terremoto na região leste do país. O tremor de 6,5 graus de magnitude foi nas ilhas Maluku e causou estragos em prédios e deslizamentos de terra. Pelo menos 2.000 pessoas tiveram que deixar a região. A intensidade do fenômeno, que teve dezenas de tremores secundários, foi confirmada pelo Centro Geológico dos Estados Unidos.
O epicentro foi no mar, a 10 quilômetros ao sul de Cairatu, na província das Molucas. Apesar de não haver alerta de tsunami, houve pânico entre os moradores que fugiram para pontos mais altos. Eles temiam uma tragédia como a ocorrida em 2004 na ilha de Sumatra, quando um grande tsunami provocou a morte de quase 170 mil indonésios. Após o intervalo, a Polícia Federal prende ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda. E ainda nesta edição, a quarta reportagem especial Águas do Brasil e a exuberância da natureza como atrativo turístico. Dia 30 de setembro, a TV Canção Nova leva você a conhecer a história da palavra anunciada e escrita. Um documentário que revela uma das grandes formas que Deus fala conosco. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia, como por escribas de Jerusalém. Bíblia, documentário que você confere dia 30 de setembro, às 9 da noite na TV Canção Nova. São 39 anos de lutas, alegrias, emoção e fé. Fé em Deus, que nos conduziu e conduz. Fé em você, que com suas orações e contribuição acredita nesta obra de evangelização. Sabemos que nesta vida não conseguimos nada sozinhos. Por isso, o nosso muito obrigado. 39 anos do Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes, muchos de ellos amenazados por diversas causas. La creación es un proyecto del amor de Dios hacia toda la humanidad. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Recemos este mes para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos. Preso hoje em Brasília por agentes da Polícia Federal, o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é investigado em ação contra um grupo suspeito de vários crimes, como corrupção, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A corporação avalia que o grupo causou prejuízos de mais de 300 milhões de reais à administração pública. Miranda foi preso no apartamento da mulher, deputada Dulce Miranda, que não é investigada. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu posse nesta quinta-feira ao novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras disse aos jornalistas que começa a partir de agora a reorganizar os trabalhos administrativos da Procuradoria-Geral da República. Garantiu que ainda hoje irá definir os nomes que vão compor sua equipe de trabalho. Especializado nas áreas de direito público e direito econômico, Aras, que sucede a procuradora Raquel Dodge, afirmou em seu discurso que vai atuar de forma independente e com autonomia. Sabatinado e aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, o novo Procurador-Geral da República ficará no cargo por 2 anos. O fluxo migratório no Brasil tem crescido cada vez mais, principalmente o de venezuelanos. Para ajudar a direcionar a vida dessas pessoas, a Caritas Brasileira promove em Brasília um encontro nacional de formação para a atuação com esses migrantes e refugiados. Perseguição política, violência, economia ou até mesmo a fome. Mais de 25 milhões de pessoas no mundo já deixaram seus países em busca de refúgio e de uma vida melhor. O Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes, principalmente venezuelanos. O regime de Nicolás Maduro praticamente mantém o país à beira da falência e força milhares de pessoas que muitas vezes escolhem vir para o Brasil atravessando a fronteira de Roraima.
Para se ter uma ideia, somente até o fim do ano passado, quase 62 mil venezuelanos pediram o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Haitianos foram pouco mais de 7 mil. Cubanos e chineses completam a lista dos migrantes que mais solicitaram o reconhecimento por aqui. Um exemplo é o Elke, que está aqui há 3 anos. Atravessou a fronteira por Pacaraima, em Rondônia, e hoje mora com a família em Boa Vista. Eu saí por questões políticas e questões da delinquência. Eu fui extorsionado, minha esposa também ameaçada de matar minhas filhas. O Elke está em Brasília para participar do 2º Encontro Nacional de Formação para a Atuação com Migrantes e Refugiados, promovido pela Caritas Brasileira. São 5 dias de aprofundamento em temas sociais importantes sobre o assunto. Oficinas como essa formam os membros da Caritas e proporcionam uma troca de experiências entre os participantes. O objetivo é que eles voltem para os seus estados e repassem os conhecimentos adquiridos aqui. A compreensão do que é a legislação brasileira, o que está garantido hoje no Brasil para migrantes e refugiados, que direitos existem, né? E também compreendendo um pouco que experiências que já existem de atuação com migrantes e refugiados dentro da própria Caritas, mas também com outros parceiros. Maria lembra que muitos chegam ao Brasil com alto grau de instrução, mas precisam dessa ajuda para recomeçar a vida. Então, uma grande maioria são pessoas que têm estudo, têm uma profissão e que têm, nesse momento, que se adaptarem ao que é possível fazer, à profissão que aparece, ao trabalho que aparece. Elke atua em Boa Vista na acolhida dos irmãos venezuelanos e, além de passar tudo o que aprendeu nas formações, procura passar também um pouco da experiência de vida. Ajuda as pessoas com, tipo assim, a tramitação de refúgio, residência, orientar, encaminhar. As pessoas que chegam aí e falam comigo, eles me perguntam que como que eu faço para mudar minha vida. E eu só trabalhar, só ter fé em Deus e quero mudar a vida. Só ter um pouco de paciência, que tudo vai dar certo. O monge beneditino Anselm Green, autor de diversos livros publicados em dezenas de idiomas, esteve hoje em Belo Horizonte. Ele ministrou palestra para sacerdotes e religiosos. Autor de mais de 300 livros traduzidos em 28 línguas, o monge beneditino Anselm Green esteve na capital mineira em palestra voltada aos evangelizadores. O monge abordou os anseios da humanidade e como os evangelizadores podem ajudar a correspondê-los. A gente começa com os anseios muito humanos, anseios diários, e vamos chegando até os anseios que vão além desses diários, onde as pessoas percebem que ter sucesso somente ou ter somente dinheiro são coisas que não correspondem aos anseios. E isso nós podemos aprender de Jesus. Jesus não ensinava as pessoas, Jesus ouvia as pessoas e percebia o que estava nas pessoas. Jesus falava a partir das pessoas. A realização pessoal, o trabalho e a espiritualidade, temas dos seus últimos livros, também foram abordados. Quando eu coloco o trabalho acima de tudo, rapidamente eu estarei sobrecarregado, porque eu vou ver o trabalho, então, como uma obrigação. É preciso ter a espiritualidade como fonte da qual eu sempre vou beber novamente. E essa espiritualidade, uma constante busca por Deus, é o que nos aproxima do outro. O trazer o encontro consigo com Deus, isso é muito interessante porque nos aproxima mais e nos direciona melhor no nosso caminho, na forma que nós vamos trabalhar. Tudo que ele falou contribui para que nós nos olhemos como vida religiosa, para que nós tenhamos esse olhar voltado para nós, para que nós possamos oferecer Deus para o outro. A primeira coisa que ele colocou foi o quê? Experimentar Deus. Experimentar. Não é ouvir falar, mas é experimentar Deus. E isso só é possível na quietude, no silêncio, na pausa. A seguir, Brasília é sede de Encontro Nacional de Paróquias Salesianas e os recursos naturais que movimentam o turismo nacional. Tema da 4ª reportagem especial da série Águas do Brasil.
Vamos juntos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. De 6 a 8 de dezembro, em Ti confio, Senhor, e celebro a vitória. Hosana Brasil! As lições que aprendemos em casa ficam para a vida inteira. Educar nossas crianças na fé é o melhor presente que podemos dar a quem mais amamos. Apresentamos alguns de nossos produtos que vão auxiliar a sua vivência na fé e o aprendizado da Palavra de Deus em família. Alimente sua fé com produtos Canção Nova. Adquira com o evangelizador porta a porta, pelo telefone, site ou na loja Canção Nova mais perto de você. Pessoas, sabe o que chegou? A revista Canção Nova Kids de setembro. Ela tem várias atividades sobre a exaltação da Santa Cruz. Ah, sabia que a Bíblia foi escrita pra você? Aham, Jesus é muito top, né? Só um momento, produção. Preciso colar minhas figurinhas. Você quer cadastrar um sócio Kids? Então acesse kids.cançãonova.com e clique em Cadastre uma Criança. Revista Canção Nova Kids. Aqui a gente evangeliza brincando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli, suspendeu agora há pouco o julgamento do recurso que pode anular sentenças da Lava Jato. A discussão será retomada na próxima sessão. Por 6-3, os ministros votaram favoravelmente ao argumento de que réus delatados devem falar por último no processo. Resta agora ao Supremo decidir se a tese da segunda turma do STF, que anulou a condenação de Aldemir Bendini, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, pode ser aplicada também a outros casos, entre eles o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Terminou hoje em Brasília o segundo encontro de paróquias salesianas. Párocos e leigos da rede salesiana de paróquias participaram durante 3 dias de um encontro de formação e partilha sobre temas como ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Neste ano, o tema é gestão e evangelização. A experiência está sendo muito positiva no quesito formativo. Também, é claro, especialmente para nós salesianos, para a convivência. O objetivo desse encontro para os párocos salesianos é fazer com que as paróquias salesianas do Brasil possam realmente viver o que os documentos da nossa igreja hoje tanto fala e tanto pede. A oficialização da rede salesiana de paróquias, instituição que acompanha as práticas pastorais e administrativas das paróquias confiadas aos salesianos de Dom Bosco, ocorreu no ano passado. Atualmente, os salesianos administram 78 paróquias no Brasil. Nós temos a função de animar as paróquias dentro do carisma salesiano. Quando nós assumimos a administração de uma paróquia salesiana, temos como finalidade contribuir com a arquidiocese dentro do nosso carisma salesiano, sobretudo no cuidado com a nossa juventude e as nossas famílias. E a gente fala agora da nossa campanha do projeto Dai-me Almas. O sistema Canção Nova de Comunicação só faz o que faz porque sócios, amigos, benfeitores mantêm esta obra que tempera com alegria e esperança a vida de muita gente. Nós estamos com 62% na campanha do projeto Dai-me Almas de setembro, que só tem mais 2 dias úteis para terminar, hein? Conheça mais esta obra e ajude a multiplicar o bem. Acesse lá, vai lá, clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de você contribuir. Obrigado por sua fidelidade. Uma parte importante do turismo no Brasil é movida pela força das águas. Milhões de pessoas se deslocam entre esses atrativos para mergulhar de cabeça nas belezas do país. Esse é o assunto de mais um episódio da série Águas do Brasil.
pico de água doce, é certo que seria um bom atrativo para milhares de pessoas. Pelas águas, o turismo cresce, encontra novos meios de proporcionar uma experiência única para quem se aproxima. Muitas cidades brasileiras se desenvolveram a partir da água. É o caso de Capitólio. Localizado a 275 quilômetros de Belo Horizonte, o município é famoso por abrigar a maior parte do Mar de Minas. O lago artificial formado da construção da usina hidrelétrica de Furnas é a maior extensão de água do estado mineiro. Uma imensidão de água para 34 municípios. O Mar de Minas, cristalino desse jeito, mudou a geografia local e a vida de muita gente. Alisson é uma dessas pessoas. Nascido e criado na cidade, conta que o lago fez parte da infância. Fui criada no lago, pescando com meus pais, né? E a gente tinha um programa de toda sexta-feira, saía de barco, fazia as nossas... Então era realmente uma infância sadia. A experiência pessoal o ajudou na vida profissional. Sabe dizer o quanto o turismo é fundamental para a cidade. Só que dentro de Escarpas do Lago hoje gera mais de 2.500 empregos, direto e indiretamente, através de pessoas de faxineiro que cuida de uma casa, do piscineiro que cuida da piscina do jardim, através do marinheiro que cuida das lanchas das embarcações e a parte da construção civil. Se tem trabalho, é porque o movimento é grande. Os turistas aparecem de todos os lugares. São proprietários de imóveis em um dos maiores condomínios de água doce e abrigadas da América Latina, visitantes brasileiros ou estrangeiros. A água, a vegetação, as cachoeiras, tudo muito bonito. What do you think about it? Very beautiful, fantastic. Mas se a atração é água, claro que quem vem não quer ficar em terra firme. Uma paisagem dessa atrai muitos olhares. Foi aí que o surgimento do lago ganhou outra vertente, o turismo. E aqui os visitantes têm muitas opções para conhecer toda essa beleza natural. É a maior concentração de embarcações em água doce do país. Os pilotos recebem instrução da Marinha para conduzir os passeios. Então nós tivemos o treinamento de primeiros socorros, treinamento de salvatagem, treinamento de mecânica, treinamento de pilotagem. Então foi diversos fatores que foi qualificando os marinheiros aqui. Aqui a gente tem um sentimento de liberdade, né? Você está no meio da natureza, cada dia lidando com pessoas diferentes, então você não cai numa rotina, você trabalha, você ao mesmo tempo diverte, né? As lanchas levam o visitante a conhecer uma das vistas mais bonitas do lago. As águas esverdeadas contornam paredões em forma de cânions. As belas cachoeiras são parada obrigatória, tanto para se banhar ou só mesmo para admirar o local. Toda a formação rochosa que a gente tem aqui é tudo natural. O pessoal às vezes pergunta, foi feito por alguém? Foi e tal. Eu falo, foi. E a quem? Foi um engenheiro, o maior de todos, né? Que é Deus. Quando o assunto é água, tem uma paisagem brasileira que conquista qualquer turista. As cataratas são uma das belezas do Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade desde 1939. A visita mais tradicional começa com uma viagem de ônibus pela estrada preservada do parque. Poucos minutos depois, já é possível se deparar com esse cenário. A Fernanda veio pela primeira vez aos 3 anos de idade. 30 anos depois, resolveu matar a saudade. Muito bonita, né? Um espetáculo da natureza, proporcionado por Deus aí, é realmente algo fantástico. Agora vai ficar de fato registrado, mais do que na máquina, na câmera, na memória, né? Para registrar mesmo na memória, é preciso fazer uma caminhada de mais de 1 quilômetro. Pelo caminho, mais surpresas. Nos passos lentos, sobra tempo para as fotos. São lentes do mundo inteiro. As turistas da China se impressionam com o visual.
Muito legal, natureza muito forte. São mais de 170 nacionalidades, dos lugares mais distantes do planeta. E para nós, assim, é um grande orgulho participar disso, receber essas pessoas aqui e compartilhar essa maravilha da natureza. No ponto alto do passeio, na fronteira mesmo com o território da Argentina, a gente se protege com essas capas aqui para ficar o quê? Cara a cara com as cataratas. E aqui é sempre movimentado, são cerca de 2 milhões de turistas o ano inteiro para admirar uma das 7 maravilhas naturais do mundo. As mais de 200 quedas d'água mudam em cada época do ano. Do lado brasileiro, dá para se ter uma visão panorâmica delas. É possível também acompanhar o passeio no território vizinho. A ponte semelhante à do Brasil na Argentina proporciona outra experiência. Só que o argentino que visitou os dois lados faz questão de dizer. Pero a vista deste lado é inigualável. A vista é muito bonito deste lado, do lado brasileiro. Mas se for para conhecer mais detalhes, que tal um safari? O tour começa em 4 rodas, passa por essa rampa adaptada e termina dentro desses botes. De cima, a visão é tranquila, mas daqui de baixo, bem radical. Depois de 26 anos pilotando um desse, Delcio garante. Eu acho que 100% gosta. É muito difícil alguém reclamar de alguma coisa. É mais fácil reclamar que foi pouco do que não gostou, né? Se é bom, chegou a nossa vez de experimentar. Um banho de lavar a alma. Prova que perto da água, tudo pode se tornar inesquecível. Pois é. A água que proporciona alegria no setor turístico é responsabilidade de todos nós, de cada cidadão. Por isso, amanhã, na última reportagem especial, vamos conhecer um pouco mais sobre os cuidados com esse bem natural. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Acompanhe a seguir direto de Aracaju a transmissão da Santa Missa e, em seguida, assista ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 horas, ao vivo com Ronaldo da Silva, tem Além da Notícia. O entrevistado de hoje é o deputado Marco Aurélio Bertaioli e o tema é o momento político, social e econômico brasileiro. Boa noite e até amanhã. Domingo, 6h30, o nosso programa Minha Família Assim, um tema especial. São Miguel Arcanjo, com o Padre Daniel Capucho, o vigário da paróquia São Miguel de Piquete. Isso mesmo, acompanhe conosco, domingo, 6h30 da tarde. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. Eu convido você para juntos conhecermos os santuários marianos em 2020. Em Portugal, iremos a Lisboa e ao Santuário de Fátima. Na Espanha, conheceremos Santiago de Compostela. E na França, visitaremos Lourdes e Paris. Saída 5 de fevereiro de 2020. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Aqui no nosso santuário nós temos esse mosaico que representa toda a espiritualidade do santuário. Um caminho que é feito e que vai mudando de cor, de marrom vai se tornando esverdeado, azul e que chega até a estrela que representa Nossa Senhora Maria. As cores do mosaico, principalmente o manto do Pai e a túnica do Pai, representam